3 filhos, hein? Pedro Peticinato não é Pedrinho? Ainda não, né? Não é papai ainda, muito jovem ainda, faz muito bem. O Tony Souza é a mais nova contratação da equipe técnica da Bandeirantes e já deu o tom, né? Falou, você é carioca, pô, que legal. E lá, como é que é? É comprar pão? Não, senhor, lá no Rio nós falamos, vamos comprar bisnaga. Lá não é pão, é bisnaga, tá bom? Claro, também, não vamos esquecer que é aniversário da Ponte, vamos falar da Macaquinha, parabéns aí a toda a coletividade Ponte Pretana, 124 anos. O que mais? Hoje tem o jogo da Ponte, 16 horas lá em Curitiba. Curitiba e Ponte, quem narra é o amigo Batista. Quem mais que vai aqui? Hoje é o CH, né? CH, Gleger e o Vladimir Catarino, tá bom? É isso aí. Olha, como de praxe, eu vou dar uma sapateada aqui nos resultados, tá? Deixa eu passar aqui as séries B, série A e tal. E depois a gente vai com uma matéria legal sobre a Ponte aqui. Deixa eu só colocar aqui. Puta, Botafogo perdeu, hein? Ê, Botafogo, rapaz, que semana. Fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Bahia. E o Juventude, que fase, cara. A Juventude eliminou o Fluminense da Copa do Brasil e bate no Botafogo hoje, hein? Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, o Flamengo assume a liderança, se distancia do Palmeiras, ultrapassa o Fortaleza, termina em primeiro. Gente, mas o que é isso? Primeiramente, vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. É a primeira rodada do segundo turno. Começou na sexta-feira com Avaí 1, Operário 0, gol do Thiago Panussati. Gol que foi a 31 do primeiro tempo. Não saiu público lá de Avaí. Lá dispensaram o Gilmar Dalpozo, né? O Avaí perdeu para a Ponte e o Gilmar Dalpozo foi demitido. Anderson Moreira já é o novo técnico do Avaí. E o William Potker foi demitido, rapaz. Terminaram o contrato dele do Avaí, você acredita? Só que é o seguinte, mas tá vendo o Ponte, tá vendo o Guarani, o William Potker na área, não contrata, o salário do cara não dá. A nossa realidade não dá, tá bom? Olha, ainda na sexta-feira, Mirassol 2, Brusque 0. Ei, Luizinho Vieira, hein? Treneiro do Brusque. O Brusque, olha, é muito fraco, cara. De La Torre fez 1-0 e parabéns pro Mirassol, cara, segundo colocado. Olha a campanha do Mirassol. De La Torre fez 1-0 e Lucas Ramon, ex-Guarani, fez 2-0. O primeiro gol foi a 25 do primeiro tempo. E o segundo a 35 também do primeiro tempo. O problema do Mirassol, do Novo Horizontino e tal, bela campanha, mas os caras não têm público, cara. Olha o público em Mirassol, 1.187. O Mirassol é segundo colocado. Não vai. A América Mineiro é outro também. América Mineiro, quarto colocado, hoje subiria. O que aconteceu na sexta-feira? Foi lá no Independência. 3-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Fogão, você toma cuidado, hein, cara? Paulo Gomes, treneiro português do Botafogo, pelo menos até sexta era, depois não dei uma olhada, viu? Olha, o Marlon fez 1-0 Ameriquinha com 6 minutos de jogo. O Fabinho a 28, 2-0. O Alexandre Jesus, no começo do segundo tempo, fez pro Botafogo, estava 2-1, até então América. E o Daniel Júnior a 39, terceiro gol. É Cauã Almeida, nome do técnico do América Mineiro. Muito bom, hein? Cara novo, careca de tudo, meu. Muito simpático. Muito bom treneiro, cara. A Ameriquinha eu vi aqui jogar o Guarani e vi a Ponte jogar lá. Realmente, tudo bem, foi rebaixado e tal, mas tem estrutura para voltar. Mas não tem público, né? 2.138. O América tem uma grande torcida. Pera um pouquinho. O América Mineiro tem uma estrutura espetacular. A Arena Independência é muito bonita. Mas a torcida para a Série B não se animou ainda. Que coisa, né? 2.100 de torcida, 21.600 de renda. Prejuízo, pô. Prejuízo. E o Paysandu saiu da Curuzu, ferrou. Na sexta-feira, o Paysandu recebeu o Santos. Hélio dos Anjos, comando do Paysandu. Fábio Carille, treneiro do Santos. Com 38 do primeiro tempo, o Guilherme, 1-0 Santos. Depois, no segundo tempo, no finalzinho, Wesley Patati
a 45, 2-0 e Guilherme cobrando falta. Que falta que o cara cobrou, cara. Mas que falta, mas deu um patardo, uma patada. O goleirão do Paysandu nem foi. Com 52 acréscimos. No ângulo, Paysandu 0, Santos 3. O Santos é líder com 37. E nada de braçada. Teve uma época ruim, lá umas rodadas atrás que não vencia, mas já retomou aí as vitórias. E o público não foi divulgado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O público lá do Mangueirão. É tempo seco, né? Tempo seco é terrível. Peraí. Eu tenho uma bisnaguinha de água aqui. Aí junta água com ar-condicionado. Dá nisso aí. Deixa eu ver aqui. Não foi colocado, tá? Não consegui o público do jogo do Paysandu. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ontem, o que aconteceu? Ontem na Série B, Ituano e Chapecoense. Ituano ganhou, rapaz. Ituano ganhou de virada. A Bandeirantes fez esse jogo aqui com o Bolis, com o Tigrão e com o CH. O Marcinho 1-0 Chapecoense, o Tony Anderson empatou por Ituano e o Bruno Xavier 2-1 Ituano. Mas também, Ituano, por questões óbvias, não tem público, campanha muito difícil, muito complicada, penúltimo colocado com 16, foi para 16 pontos. 912 o público em Itu, 11 mil de renda, né? Mas não foi bom pro Guarani, mas o Guarani tem que jogar ainda, né? Tem que fazer a parte dele, porque o Brusque perdeu, o Chapecoense perdeu, o Botafogo perdeu, o Paysandu perdeu, tá? Ontem, ali na Pernambuco, Sport e Amazonas. O Christian Barleta, 1-0 Sport, o Gustavo Coutinho, 2-0 Sport, o Luan Silva marcou pro Amazonas, de novo o Luan Silva, segundo, chegou a empatar 2-2, cara. Chegou a empatar 2-2. Mas aos 32 do segundo tempo, o Zé Roberto Esponte marcou o terceiro. Sport 3, Amazonas 2. O Guto Ferreira já é o segundo jogo dele no comando do Sport. Ele empatou com o Santos na Vila e ganhou ontem, tá? E o Rafael Lacerda é o técnico do Amazonas. Olha o público, 20.283 ali na Pernambuco, tá? 378 mil de renda. Bem, hoje, 16 horas, tem Curitiba e Ponte, 18h30 tem CRB e Novo Horizontino. Amanhã, 20 horas, Guarani e Vila Nova, 21 horas na Serrinha, Goiás e Ceará, tá? Olha, depois que terminar a partida Goiás e Ceará, amanhã, 3 jogos por realizar. CRB Esporte, da 7ª rodada, Esporte Operário, que teria sido na 10ª rodada, e Goiás e Amazonas, 18ª rodada. Esses 3 jogos aqui não foram realizados. Então, quando terminar a rodada, o Sport tem 2 a menos, CRB, Operário e Goiás, um jogo a menos, tá? O Santos tem 37, Mirassol com 35, em terceiro, Novo Horizontino com 33, grande campanha, Novo Horizontino. O América, quarto colocado, com 33, tá? O Sport é quinto colocado com 32, mas tem 2 a menos, 2 jogos a menos. Em sexto, Vila Nova, com 30, vai jogar amanhã com o Guarani aqui. Em sétimo, Ceará, com 29. Oitavo, Operário, 29. Em nono, Avaí, 28. A Ponte é 10ª colocada com 26. Com 26, tá? O Goiás tem 25, vai jogar amanhã com o Ceará. O CRB já jogou e vai ficar com um jogo a menos. Deixa eu ver o que mais aqui. O Amazonas 24 perdeu, o Paysandu 24 perdeu, Curitiba 23 joga hoje com a Ponte. Em 16º, o Botafogo com 22 perdeu o Botafogo e assim vai. E os 4 últimos, Chapecoense 19, Brusque 19, Ituano 16 e o Guarani com 11. Deixa eu repassar aqui. O Brasileirão teve jogo hoje cedo também, né? Mas eu começo com o jogo de ontem, lá no Castelão. Ê, Fortaleza, que campanha, hein? O Juan Pablo Voivoda, esse é o cara. Treneiro do Fortaleza, rapaz. Mais de 250 jogos dirigindo o Fortaleza.
Você pega o Renato Gaúcho no Grêmio, o Vojvoda no Fortaleza e aquele tal de Cláudio Tencati do Criciúma, que está quanto tempo ele está no Criciúma, subiu com o Criciúma, não vai embora de jeito nenhum. Ele ficou não sei quantos anos dirigindo Londrina. São os caras mais longevos e que não saem mesmo. Vojvoda, Renato Gaúcho e esse do Criciúma. Aliás, eles se enfrentaram ontem. Olha, Fortaleza e Criciúma. Cláudio Tencati, treneiro do Criciúma. Gol de quem? Moisés, ex-Ponte. 3 do segundo tempo. 1-0 Fortaleza. Olha o público no Castelão. 40.311. Só tomar uma aguinha, peço desculpas aí para dar uma molhadinha na gargantinha. Me desculpem. Bom, muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Ontem, ali na Pantanal, Cuiabá e Grêmio. Ah, rapaz. Como é que é o nome do cara? Bright White. Sabe quem que é Bright White, ô Luquinha? Hein? O Pedrão, Pedro Priscinato sabe, e o Bom Carioca também sabe, turma da técnica sabe. O cara fez a estreia dele ontem, jogador do Grêmio. Aí, o que é no Grêmio? Não, é do Grêmio, sim. O Grêmio faz 1-0 com o Gustavo Nunes. Deixa eu contar pra você, Gustavo Nunes fez 1-0 pro Grêmio e Bright White participou da jogada. Aí, teve um escanteio pro Cuiabá. O cara cobrou, bateu nele, gol contra. De quem? Bright White. Gol do Cuiabá. Ah, depois, o que aconteceu? Meteram uma bola na área do Grêmio. Bright White, pumba de cabeça, o goleirão espalmou espetacular, a bola subiu. Ele chutou, não sei se é direita ou esquerda. Digamos assim, ele chuta com a esquerda, chuta com a direita. Foi o contrário que ele chuta, meteu no ângulo. 2-1, Bright White. Certo? Aos 40 minutos, o tal de... o cara chama... o cara do Grêmio tem um nome. Chama Monsalve. Passou por 2... foi o contrário. O segundo gol, que foi cruzamento... Não, o segundo gol, o tal de Monsalve, limpou 3 do Cuiabá. E meteu pra Bright White, pimba, de caixinha no canto. E no final do jogo, sim, que ele cabeceia, o goleiro rebate, ele manda no ângulo 3-1. E aí, o repórter da Sport TV foi entrevistar Bright White. Que ele tava na Espanha, ficou tempo na Espanha, mas jogou na Inglaterra, você sabe melhor do que eu, né? Bright White. Ele é dinamarquês. Você precisa de ver o cara da Sport TV falar com ele, entrevistar em espanhol. Bateu um papão com ele, num bom espanhol de primeira linha. Tá de parabéns. E Bright White se saiu como se fosse a última noite lá de Cuiabá, viu? Bom jogador. Bom, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0, tá? 0-0, Fernando Seabra é o técnico do Cruzeiro, o Gabriel Milito, o treneiro do Atlético. Sabe quanto que foi o público no Mineirão? 61.583. Sabe quanto foi a renda? 4.800.000 a renda no Mineirão, tá? E lá em São Januário. E o Flu-Flu vinha de 4 vitórias e o Vasco meteu 2, hein? Vasco 2, Fluminense 0. Gols de Vegete, que deu o que falar o gol dele, e o Vitor Luiz, tá? Sabe qual foi o público? Foi no Newton Santos, foi no Engenhão o jogo, foi São Januário não, foi no Engenhão. 20.013 de público, 1.394 de renda, tá? E o Corinthians, hein? Ih, rapaz, o Bragantino faz 1-0 na Neoquímica Arena com o Elinho, belo gol, e o Thales Magno. Ah lá, Corinthians empatando aos 48 do segundo tempo. Corinthians 1, Bragantino 1. Pedro Caixinha, treneiro do Bragantino. E o Ramon Dias, o argentino treneiro aí do Corinthians, está fazendo o que pode. Olha o público da Neoquímica, 42 mil para 2 milhões e meio de renda, tá? Para falar em Bragantino, um amigo nosso ficou conhecendo essa semana o CT de treinamento do Bragantino. Sério que é uma maravilha, gente. Ficar na beira da Dom Pedro, você nem entra em Bragança para ir no CT do Bragantino, no Red Bull Bragantino. Ele almoçou com Pedro Caixinha, almoçou com ele e o filho dele. Pedro Caixinha, português sensacional, super simples. Gente, vocês não têm noção o que é o centro de treinamento do Red Bull Bragantino. Precisa de ver todo mundo uniformizado de primeira, mas é cinematográfico,
tudo muito bem feito, uma estrutura maravilhosa. É considerado, se não o melhor, um dos melhores do Brasil. Melhores do Brasil. Sensacional. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, e hoje cedo, né? Hoje cedo lá em Caxias. Ó, o Juventude aí, gente. Derrubando o fogão. Juventude 3, Botafogo 2. Desculpa, é o Danilo Bosa 1-0 Juventude. O Carrídio 2-0. E o Marcelinho. Tava 3-0 Juventude até 2 do segundo tempo, né? Quer dizer, até 23 do segundo tempo. Quando o Botafogo marcou primeiro com o Cuiabano e o Marçal a 35 marcou o segundo. Juventude 3, Botafogo 2. Arthur Jorge, treino do Botafogo. E Jair Ventura, o treino do Juventude, né? Quanta honra, né? Você pensou, cara, sou filho de Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Pô, o que o pai dele fez na Copa de 70 é brincadeira. Espetacular, né? Mas Juventude também de público, olha aqui lá é complicado, é muito frio. 5.288. Mas parabéns à Juventude, hein? Derruba o fogão e tirou o Fluminense da Copa do Brasil, tá? O que eu ia falar pra vocês? Ah, eu tava ouvindo aí, de vez em quando, lá naquele TikTok lá, Carlinhos Vidente, eu tô moderno, tá? Carlinhos Vidente encheu o pulmão e falou: o Botafogo, já falei isso, vou repetir, o Botafogo não vai ganhar nada, não ganha nada. É uma karma que o Botafogo tem, é cavalo paraguaio, porque segundo a lenda, existe uma pendência espiritual do Botafogo, uma dívida com Garrincha. O Botafogo não acudiu Garrincha quando ele estava, depois tinha terminado de parar jogar e tal, estava ruim financeiramente, não ajudou o Garrincha, não deu amparo a Garrincha. E o Botafogo segue essa saga, não é? Esse karma, nos próximos 5 anos, não vai ganhar nada. Vamos aguardar. Levanta a música, põe dos outros tomar bagunha aqui. Pera aí. Muito bom. Assim nós vamos. Vamos em frente. Vocês vão chegar aos 69, não é a mesma coisa, hein? Vamos em frente aqui. Ó, 16 horas, Bahia e Vitória, grande clássico da Boa Terra. 16 horas, Flamengo de novo. Flamengo, você vai perder de novo pro Mengão, ô Luquinha? Hein? Mengão tirou o Flamengo da Copa do Brasil e se ganhar, você viu o Maraca como é que vai estar, hein? E você vai ver o Tite se não ganhar, tá? Porque eliminou o Palmeiras, mas tá aqui com o Tite, a torcida do Flamengo. São Paulo e Atlético Goianiense. Humberto Louser, novo técnico do Atlético Goianiense. Ele estava na Chapecoense, Série B. O Atlético tá na Série A. Só que de cara foi eliminado, né? Copa do Brasil pelo Vasco. Pegou o jogo da volta também aí, né? Humberto Louser, ele está em alta mesmo assim. 19 horas, Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense, tá? Então é o seguinte, Botafogo 43, em segundo Fortaleza 42, em terceiro Flamengo 40, se ganhar do Palmeiras vai a 43 o Flamengo, 13 vitórias, empata, mas no saldo o Flamengo ultrapassaria o Botafogo. Em quarto Palmeiras 37, em quinto Cruzeiro 36, em sexto São Paulo com 35, tá? Deixa eu ver aqui, Red Bull Bragantino é 11º com 27. O São Paulo, falei, São Paulo é sexto com 35. Corinthians, 17º, voltou para a zona de rebaixamento com 21. Cuidado, hein, Timão? Desgraça não acontece só no Moisés do Calera e nem no Brinco, hein? Olha, a Série C, C de Cebola. Atenção, hein? O que aconteceu aqui? Foi 1-1, a Ferroviária jogou ontem. Lá em Araraquara, a Ferroviária é 1, Atletique. Lá de Minas Gerais também 1. O técnico do Atletique é Roger, ex-atacante da Ponte, né? Roger. E o Júnior Rocha é técnico da Ferroviária, que esteve aqui no Guarani. Lembra-se disso? Ele estava na Inter de Limeira e veio treinar o Guarani aqui, ficou pouquinho tempo e agora ele está na Ferroviária. 1-1. E um detalhe, gente, a Ferroviária é a única invicta da Série C e faltam 2 rodadas, a Ferroviária já está classificada, tá? A Ferroviária matematicamente já está classificada e o São Bernardo também está bem. São 2 paulistas. O São Bernardo jogou ontem em Porto Alegre com o São José e perdeu de 3-0. Perdeu, mas o São Bernardo também já está classificado, tá? O São Bernardo, nesse momento, é 4º colocado, a Ferroviária é 3ª.
São 8 que se classificam. São 20 clubes, turno único, 19 rodadas. Repito, faltam 2. Então, parabéns à Ferroviária e ao São Bernardo, estão classificados. Ricardo Catalá é o técnico do São Bernardo, esteve no Guarani também. E ontem, matematicamente, atenção, isso não altera o preço do dólar, mas matematicamente o São José de Porto Alegre está rebaixado para a Série D de dado. O São José, ontem, foi a 17ª partida, 17 jogos. Sabe quantos ele ganhou, Luquinha? 2, ontem foi a segunda vitória. 17 jogos e 2 vitórias do São José. Foi pra Série D, tá? Rebaixado. Os demais precisam esperar um pouquinho ainda. São 4 que vão ser rebaixados, tá? E atenção, hein? Atenção. Aguinha pro Edu. Vai ser o Edu. Opa! Muito obrigado. Aqui não tem frescura. Pessoal do YouTube, me desculpa, viu? Mas é bacana essa relação assim, direta, né? Quando a gente vai ficando velho. E o Batista fala, o incomparável, claro, vai ficando velho. Não tem como comparar, né? E vamos em frente. Ontem em Limeira, Série D de dado, Internacional em Nova Iguaçu, 0-0. Ô, Inter. Oitavas e final, hein? 0-0. Público no Limeirão. 3.684, 36 mil de renda, tá? E agora, sábado que vem, em Nova Iguaçu, um novo empate é pênalti, valendo vaga nas quartas de final. Lembrando que a Inter de Limeira é o único paulista na Série D de dado, ok? O Água Santa caiu na fase anterior, na segunda fase, foi eliminado pelo Brasil de Pelotas. E o São José e o Santo André não passaram da primeira fase. Sabe quem que tá jogando no Nova Iguaçu, ô Luquinha? No Nova Iguaçu? Tinga! Quem que é Tinga? Tinga é um volante revelado pela Ponte. 2007, 2008, que depois foi pro seu Palmeiras. Exato, é que nem o boneco do Ezequiel. Tudo que você fala pro Luca, ele faz assim, parece o boneco do Ezequiel. Não, mas o Tinga tá com 33 anos. 33 anos. E aí a Ponte vendeu o Tinga pro Palmeiras e o Palmeiras deu pra Ponte Ivo e Souza. Vocês estão lembrados disso? Foi em 2010. Ivo e Souza do Palmeiras vieram pra Ponte e o Tinga foi vendido volante. Foi vendido pro Palmeiras, né? Bom, rodou pra caramba o Tinga, teve até no exterior e tal. A hora que vi na escalação, fui buscar na internet, tava lá. É ele mesmo, o Tinga. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui a Copa Paulista. Que Olimpíada que é nada. É gostoso isso, pô. Pelo amor de Deus. A parte romântica do futebol. A Série B, a C, a D, a Copa Paulista. A Copa Paulista são 26 clubes divididos em 4 grupos. De 5 e um grupo tem 6. Vai vendo. 4 grupos tem 5 equipes e um grupo tem 6, tá? Turno e retorno. Dentro do mesmo grupo, 3 de cada se classificam e depois o quarto melhor colocado, independentemente do grupo, se classifica também. Tivemos até agora Vossen 1, Votuporanguense 0. Esse jogo foi hoje pela manhã, tá? Grêmio Prudente e Mirassol jogam na terça-feira. No grupo 2, amanhã, rapaz, dia 12, 8 horas da noite, tem Comercial e Botafogo, tem Come Fogo em Ribeirão Preto amanhã. 8 horas, lá no Francisco de Palma Travassos. Tivemos na sexta-feira Barreto 0, Monte Azul 1. No grupo 3, União São João 1, 15 de Piracicaba também 1. Esse jogo foi ontem lá em Araras. Tivemos ontem Taquaritinga 1, Rio Claro 0. Grupo 4, Primavera 3, Red Bull Bragantino 1. Esse jogo foi ontem. Ontem, Rio Branco 0, São Bento 0. Grupo 5. O grupo 5, terça-feira, União Suzano e Portuguesa de Desportos. E nós tivemos ontem, São Bernardo 3, Juventus 0. Tá? E aqui São Caetano 2, Oeste 0. Esse jogo foi ontem também. Hoje estariam classificados Monte Azul, Francana, Comercial, Taquaritinga, 15, União São João, Primavera, São Bento, Rio Branco, São Caetano, Português e Oeste.
E o melhor 4 colocado, deixa eu ver quem seria aqui. O melhor quarto colocado. O melhor quarto colocado seria o São Bernardo. Se classificaria, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. 9. Aqui tá faltando... falta uma rodada só, viu, gente? Pra terminar aí a primeira fase da Copa Paulista, tá bom? É isso aí. Vamos fazer o seguinte. Hoje é aniversário da Ponte. O CH vai ouvir com certeza vai se emocionar aí com o Renato Silva. Só para homenagear a galera da Ponte aí, tá? O Renato Silva que declamou o hino da Ponte. Ele é o autor do hino da Ponte. Uma gravação que o Batista fez na época que trabalhava na Rádio Central com ele, né? E só a Bandeirantes agora tem essa gravação aí. Renato Silva e a Macaquinha e seus 124 anos. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Parabéns à coletividade Ponte Pretana. Vamos lá, faturada em 2 minutos. Os integrantes da equipe de esportes, 16 horas, a bola rola para Curitiba e Ponte. Quem narra é o amigo Batista, Gleger comentando, o CH comentando e Vladimir Catarino já será devidamente arguído se a Ponte escalada ou não. Falta 1 hora, normalmente 1 hora pro jogo já vai, tá? Eu volto já. Agora 15:01. Você está na Bandeirantes em Concentração. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Concentração. Edu Pinheiro. Vladimir e Catarino chegando no Concentração. Um abraço, muito boa tarde, parabéns, papai Catarino. Oi, Edu, tudo bem, meu amigo? Melhor agora, Catarino. O que é isso? Boa tarde pra você, boa tarde pro amigo ligado no Concentração. Feliz Dia dos Pais, né, Edu? É um dia muito especial pra nós, papais, né? Passamos aí a manhã e o comecinho da tarde com as crias lá, com os meus filhos, com o Samuel e também com a Sofia, curtindo bastante. Aqui estamos trabalhando, depois do jogo a gente termina o dia com eles também. Eu quero desejar a você, todos os papais aqui da equipe Bandeirantes e os papais ouvintes também da Bandeirantes, um feliz dia, um dia muito especial para todos, Edu. O papai Ponte Pretano já tem novidade para a escalação? Já está definida a Ponte Preta, que hoje comemora 124 anos, né? Aliás, parabéns à Ponte Preta, tantas histórias, tantas glórias, né? Parabéns ao torcedor Ponte Pretano. Macaca já definida com apenas 2 mudanças, Edu, com relação ao time que ganhou do Avaí. Começou o jogo contra o Avaí exatamente às voltas do Pedro Rocha e do Matheus Silva, Edu. Maestro Pedro Piscinato, Macaca escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Em busca da sua primeira vitória fora de casa no campeonato. Será que hoje sai essa tão aguardada vitória longe de Campinas? A Ponte com Pedro Rocha, 1, 2 para Igor Inocêncio, 4 Matheus Silva, meia dúzia Sérgio Rafael, 33 Gabriel Risso, 18 Emerson, 15 Castro, 10 Elvis, capitão do time, 29 Everton Brito, 77 Matheus Regis e 9 Gé. Time do Nelsinho Batista, hoje com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson, Castro, Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. No banco, o Nelsinho vai ter o Luan 30, Edson 3, Dodô 7, Emerson Santos 8, Iago Dias 11, Joilson 13, Ramon 21, Gabriel Novaes 35, Tomás 58, Guilherme Portuga 70 e Hudson com a 80, Edu. Tá desligado, Edu. Eu falando com você, tá fechado aqui, que é isso? Em relação ao jogo contra o Avaí, Matheus Silva voltando, né, Catarino? Isso, 2 novidades. A volta do Matheus Silva à zaga no lugar do Joilson. Matheus Silva estava suspenso com 3 amarelos. E o Pedro Rocha volta ao gol no lugar do Luan. Pedro Rocha que estava cumprindo suspensão pela expulsão contra o Sport. No banco, novidade Edson. Fazia tempo que não aparecia, hein? Zagueiro Edson. Dodô no banco. Emerson Santos, ok. Iago Dias. Joilson volta ao banco. O Ramon Carvalho voltando também. Isso, recuperado de contusão. Tá, o Gabriel Novaes já estava no banco, entrou um pouquinho contra o Avaí, recuperado de cirurgia e tal. Esse Tomás, ele pela 3ª vez no banco, não estreou ainda, é o Tomás Luciano, lateral direito, tá? 3ª vez banco. Guilherme Portuga, 2ª vez no banco, veio da Portuguesa, meia, não estreou. E o Hudson, volante, entrou um pouquinho no finalzinho, entrou no lugar do Elvis, aqui contra o Avaí para dar uma segurada, né?
Deixa eu ver quem mais aqui. E o Renato nada, o Catarino, o atacante Renato. Não, tá fora do banco. Edu hoje não foi relacionado, não. E Luiz Aquim, que até hoje não entendi, o boliviano zagueiro. O que aconteceu? Nada também? Não, eu perguntei, inclusive na coletiva do último jogo contra o Nelsinho. O Nelsinho não gostou muito da pergunta, não. Ele diz, olha, o Luiz Aquim não tá sendo relacionado porque aqueles que estão sendo relacionados estão jogando mais do que ele, né? Ou treinando de melhor forma do que ele. Então, opção técnica somente a ausência do Luiz Aquim. Tem a impressão que a Ponte vai negociar, viu, Catarina? Porque ele disputou a Copa América e tal, ele deve estar de saída. O lateral esquerdo, o Jean Carlos, também sumiu, viu? Ele tudo bem, cirurgia, mas ele voltou, tava jogando, mas acho que sentiu de novo, viu, Catarina? E outra, se tornou a terceira opção aí para a lateral esquerda, né? Já que tem o Gabriel Risso e o Zé Mário. Então o Jean Carlos teria a terceira opção para a lateral esquerda. Então, por gentileza, vamos aí, deixa eu ver, o Coritiba tá escalado? Também está na pedra, Edu. Quem que é o treineiro? Jorginho. Ih, rapaz, Jorginho, vice da Sul-Americana 2013. Vamos lá, Coritiba ou Maestro PP? Escalado. Nas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol, clareando com seus raios verdes. O Coxa que faz uma campanha muito ruim no campeonato devido à grande expectativa criada pelo torcedor, né? Pedro Morisco é o goleiro 72, 16 para Natanael, 14 Thalisson, 4 Benevenuto, 19 Sebastião Gomes, 26 Bruno Melo, 98 Lucas Ronier, 40 Morelli, 30 Robson, 10 Friso, 22 Figueiredo. Repeteco do Coritiba de Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Benevenuto, Sebastião Gomes, Bruno Melo, Lucas Ronier, Morelli, Robson, que é o capitão do time, Friso e Figueiredo. No banco, o Jorginho vai ter o Benassi com a 67, Maurício Antônio 5, Gelado meia dúzia, Eric Castilho 7, Brumado 9, Matheus Bianchi 18, Brandão 21, Bernardo 23, Vini Paulista 36, Johnny 43, Pomba 57 e o Jamerson 83, Edu. Opa, não, tá aberto aqui. Você me ouve, Catarino? Me ouve? Claro, sim, opa. Quem que é o lateral esquerdo, hein? Do Coritiba. Então, pela escalação aqui, a gente vai tentar decifrar. Eu creio que seja o Sebastião Gomes. Vou tentar decifrar aqui, viu, Edu? Não, sabe o que é? O Jamerson, aquele que era do Guarani, tá no banco. Isso. E o Rodrigo Gelado, que era do Vila Nova, é lateral esquerdo também. Também tá no banco. O Gelado, ele ganhou a posição do Jamerson. Os dois estão no banco. Eu fiz o levantamento aqui do Jamerson, que tava no Guarani. Rapaz, esse cara deu uma caída no Coritiba. Eu anotei aqui, você quer ver um momentinho só, Catarina? Eu juro que eu anotei. Jamerson, nos últimos 12 jogos, ele foi titular apenas em 2 partidas. Nos últimos 12. Só começou jogando 2 vezes. E das 2 vezes que ele começou, ele foi substituído. Nesses últimos 12 jogos, em 5 ele entrou durante o jogo. E em 5 jogos ele ficou no banco, não entrou. Nossa, aqui no Guarani, maior sucesso, grandes assistências. Foi o pivô aí da volta do Regis pro Guarani. E ele, né, foi pro Curitiba, Regis voltou pro Guarani. Mas enfim, é isso aí. Tá bom. E no apito, Catarino? O sergipano Fábio Augusto Santos Sá Júnior vai apitar o jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Daniel Vidal Pimentel, pelo Luiz Felipe Gonçalves Correia, o quarto árbitro Maicon Brito e no VAR, o capixaba Wagner Hillway. Muito bem, vamos lá. Segura, Catarino, depois tem uma outra pergunta pra você. Vê se você que é bom de internet, não precisa ser agora não me responda agora, só verifica pra mim. Coloca no site da CBF, vê se voltou lá, Catarino. Beleza, Edu. Tá, obrigado. Oi, CH, queremos ouvi-lo, boa tarde, me desculpa aí que você entrou aí, tinha escalação da Ponte, assim você tem mais substância pra falar. Mas pelo pouco que eu te conheço, pelo tempo que trabalhamos juntos, eu vou tentar adivinhar o que você falaria, CH. Você falaria assim: antes de mais nada, Edu, os meus cumprimentos à coletividade pontepretana. Boa tarde, CH! Boa tarde, Ru. Dessa vez você errou, Edu. Não. Meus cumprimentos sinceros e meu abraço apertado aos papais. Parabéns a todos os pais, nossos ouvintes, meus companheiros de trabalho, que esteja sendo um dia muito abençoado, e parabéns também à torcida da Ponte e à Ponte Preta pelos 124 anos
de muitas glórias, história e orgulho, porque sobreviver no Brasil, um time de futebol, sem interromper as suas atividades durante 124 anos, não é para qualquer um, é para poucos. Então, parabéns a toda a comunidade pontepretana. Sobre a escalação, é a primeira vez, se eu não estou enganado, que o Nelsinho Batista conta com o elenco todo à sua disposição. E ele está deixando, pelo menos para mim, muito claro. O Everton Brito é o novo titular do time dele, no meio-campo. Como é o Elvis, como é o Castro, como é o Gé, como é o Matheus Regis, como é na zaga o Matheus Silva, o Sérgio Rafael, o Igor Inocêncio e também o goleiro Pedro Rocha. E por que eu estou insistindo nessas peças somente? Porque existem concorrentes. Alguns têm, outros não, mas ele está dando sequência para esse time. E eu respondi muito essa pergunta, essa colocação que farei durante a semana para alguns ouvintes, que é sobre a famigerada vitória fora de casa. Será que ela vem? A Ponte está organizada, ela está bem escalada e ela está com confiança para conquistar. Só que do outro lado tem um time competente, dirigido por um técnico tão competente como é o Nelsinho Batista, que é o Jorginho. Então, eu fiz sábado passado, Botafogo de Ribeirão e Coritiba. O Coritiba perdeu, mas fez um ótimo primeiro tempo. Então, teremos com certeza uma grande partida de futebol, um jogo extremamente equilibrado, mas a Ponte está preparada. Vamos ver se na hora do jogo, Edu, a Ponte tem felicidade para quebrar essa castanha e trazer a primeira vitória para casa, fora de Campinas, no comando do Nelsinho Batista, Edu. Ah, legal, parabéns. Você estava transmissão ontem, estava, né? Ituano e Chapecoense. Chapecoense. Você estava na transmissão. Eu não deu para mim ver. Eu só vi o comecinho, o trabalho de vocês. E dá uma palhinha aí, ô CH, o que você achou aí? Ituano ganhou depois de um bom tempo. E a grosso modo, o jogo como é que foi, CH? Agradou, Edu. Bem movimentado, o Ituano melhorou. O Alberto Valentim trabalhou muito bem no intervalo do jogo, mudou a cara da partida do segundo tempo, mexeu direitinho. E o Ituano jogou melhor que a Chape, que teve a estreia do Tcheco, ex-jogador, meio-campista, que foi agora, né, técnico campeão da segunda divisão do Paranaense com o Paraná Clube, foi contratado pela Chape, porque a Chape perdeu o Humberto Loser para o Atlético Goianiense. Enfim, foi um jogo muito interessante e o Ituano, para mim, venceu com muita correção, jogou mais futebol que a Chape. Ô, Catarino, e o site da CBF, deu uma olhadinha pra mim? Não, né? Não, eu entrei, Edu, mas ainda não dá pra ver as tabelas, viu? Nem tampouco as súmulas. Continua aquele mesmo sistema, aquela rodinha, né, girando, e não vai a lugar nenhum. Você consegue acessar o site, tem notícias, tem informações, mas as tabelas e as súmulas ainda não, Edu. Deixa eu contar uma coisa pra você, Catarino. Naquela barrinha que tá escrito notícias, aí você coloca o mouse lá, notícias, clica. Lá tem a notícia. Sabe o que a CBF fez? Eu consegui a súmula do jogo da Ponte com o Avaí, que foi o último jogo. E o último jogo do Guarani foi com o Ceará. Pedrão me ajudando aqui. Eu consegui. Porque tinha um título lá. CBF divulga as últimas tabelas. Vai vendo o que aconteceu. Eu consegui as duas súmulas, tá? Bateu e tal, porque eu anoto o cartão, computo isso e tal, verifico que é realmente quem fez o gol, as alterações e tal. O que os caras estão fazendo? Vai ouvindo. Os árbitros, eles estão preenchendo a súmula à mão, em letra de forma, e envio para a CBF. Você sabe muito bem que hoje a súmula ela é feita no computador. Terminou o jogo... não sei quem da arbitragem, ele preenche toda a súmula, o árbitro anota os cartões e tal, e as escalações, é tudo feito no computador. Agora não. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo no site CBF, que é o novo site, o novo designer, mas está com esse problema aí de não ter a tabela da Série B. Lá você tem as datas, você tem as rodadas, você tem lá o documento, você abre lá um jogo que tem a súmula, tem a arbitragem, tudo. Essa parte a CBF até agora não abriu, mas ela está soltando em forma de notícia as informações que teria na tabela.
Então, estamos de olho. E para falar nisso, Catarino, o árbitro que apitou Ponte Paysandu, que mostrou o cartão amarelo 2 vezes aí pro Zé Mário, não sei o que tem, tá na geladeira até hoje, tá? O jogo Ponte e Paysandu foi no dia 20 de julho. O senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz não apitou mais, ele é do Rio de Janeiro. Deve estar lá na praia, sossegado, tranquilo. A CBF já passou um WhatsApp para ele. O senhor continua aí, vai tomando sol. Vai tá. E o árbitro que apitou Ponte Sport, que nos acréscimos o Sport fez o 3º gol, mas que na origem o Gé teria sofrido falta, então ele teria que anular o gol do Sport e ter dado a falta para Ponte. Ele fez também um gesto que ninguém entendeu, se acabou ou não, se foi gol ou não foi. No fim, deu o gol pro Sport, mas para descobrir demorou um pouco. Senhor Lucas Guimarães Rechatico Orne. Lucas Guimarães Rechatico Orne, do Rio Grande do Sul, também não apitou mais. O jogo foi no dia 27 de julho, que foi uma semana depois, tá? Então estamos de olho para saber em que posição fica. Bom, é isso aí. Dado a isso aí, eu queria que o CH trocasse uma matéria. CH, eu vi uma matéria, você está nos Donos da Bola todos os dias do meio-dia a 1, certo, CH? No programa do Batista. E foi feita uma matéria, CH, se não me engano, na sexta-feira, com esse menino, o nosso produtor aí, qual é o nosso produtor? É o Vinícius Abarca. O Vinícius Abarca, brilhante menino, ele que produz também o Esporte em Debate aqui da rádio. E apareceu uma matéria da Ponte, o Eberlin falando e tal. E a Ponte, ela reformou as suas instalações internas, desde o salão nobre até aquele corredor que vai para o lado oposto, a sala de reuniões, poltronas, mesas, quadros de vários atletas e ídolos que chegaram à seleção brasileira desde a base. E tem jogador que estava na base, foi para a seleção, chegou no profissional, não foi mais para a seleção. Mas então ele enaltece isso também, porque choveu no molhado, fala de Carlos, Oscar, Polós e tal, esse babado que todo mundo sabe. As novas instalações da equipe da base, que está no campo da Ponte, o vestiário do visitante, as poltronas que ficam lá onde ficam os reservas, o gramado do Majestoso muito bom, o novo placar que tem, e enfim, o vestiário do visitante, acho que eu já falei, o Jardim Olina também está sendo modernizado, a Ponte informatizou tudo. Então, a gente fica muito contente com isso. E a pergunta é, na realidade da Ponte, o que é que dá para ser feito hoje? O que a Ponte pode fazer hoje? Se a Ponte conseguir administrar a sua dívida, que é um buraco negro, que ninguém sabe como é que funciona. Talvez nem a Ponte tenha ideia de tudo que está enrolado. Mas diz a lenda que acordo foi feito com o TRT, a dívida trabalhista, você soma tudo e aí você, não sei quantos anos a Ponte vai ter que pagar. Dá mais de 200 mil por mês. Mais de 200 por mês. Existe a dívida fiscal, todo clube tem. Existe a dívida comum, com fornecedores e outros, que também tem que... Então, eu fico pensando assim, do jeito que o Eberlin pegou a Ponte, ou do jeito que a Ponte está hoje, eu queria saber exatamente a sua opinião, da realidade que dá para fazer hoje. O que você acha que poderia ser feito? Por exemplo, o William Potker não dá para contratar, saiu do Avaí. É outro nível, outro salário. Só do fato da Ponte descobrir o Gé, só do fato da Ponte até hoje não ter vendido o Gé, só do fato da Ponte renovar com o Elvis, é o que dá para ser feito, entendeu? A Ponte tá no Paulistão, dá para ser feito. Tá na Série B, dá para ser feito. Porque, gente, para subir pro Brasileirão, a Ponte tem que se estruturar primeiramente. Ela tem que ter uma estrutura muito forte, porque clubes, outros que nem Atlético Goianiense, time de empresário, Goiás, Goiânia, vai dar muito dinheiro, subiu. Onde que tá o Atlético? Com todo respeito, vai ser rebaixado. Último colocado.
né? A sua pergunta, ela pode ser resumida e eu vou explicar de maneira muito simples. No futebol de São Paulo hoje, tirando o Santos, evidentemente, na minha opinião, só tem 2 times estruturados para visitar a primeira divisão. Tem muita gente que vai ficar surpresa com o que eu vou dizer. Eu estou falando em todos os... Eu não estou falando de tradição, tá, gente? Não estou falando da camisa, nem de tamanho de cidade, nem de população, não estou dizendo disso. Eu tenho 2 times que estão prontos para visitar a Série A, fora de campo. Mirassol e Novo Horizontino, de São Paulo. Nem Ponte e Guarani têm estrutura que esses 2 têm. E você foi muito feliz quando você colocou, porque a bola não entra, isso é muito antigo, existe até um livro que fala sobre isso. A bola não entra por acaso, não é por acaso, né? E ela não deixa de entrar também por acaso. Não é só a parte técnica dentro do campo e a qualidade dos jogadores. Existem outras coisas muito além das 4 linhas que interferem hoje diretamente do resultado de um time de futebol. Então, realmente, eu não tenho a fundo conhecimento administrativo da Ponte para saber qual o tamanho, né, do problema financeiro da Ponte. Tanto é verdade que eu ouço falar, eu nunca sentei, por exemplo, para entrevistar o Eberlin para esmiuçar isso. Como é que está a vida da Ponte financeiramente? Porque até outro dia ele estava contratando, ou contratou, ou está em andamento, uma espécie de auditoria, até para que eles da Ponte saibam o tamanho do problema. Me parece que isso não está pronto ainda, deve estar em andamento. Eu confesso, se alguém tiver essa informação, pode me interromper e falar. Eu não tenho essa informação que esteja alinhado isso. Então, o problema é muito complexo, muito complexo. Hoje a Ponte, a realidade é a Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. A Ponte não tem dinheiro, por exemplo, hoje, para fazer uma grande contratação agora nessa janela que termina no início de setembro. Não tem dinheiro. Essa é a realidade. E com os parcos recursos que a Ponte tem, ela conseguiu montar um time organizado e contratar um técnico, no meu entendimento, um técnico extremamente competente, que tem capacidade, eu não sei se ele vai conseguir, na teoria, de transformar o jogador médio, né, num jogador melhorado. Ele, por exemplo, está conseguindo controlar e melhorar o Gé. Comportamento, posicionamento, o Gé melhorou demais, né, nas mãos do Nelsinho Batista, na minha modesta opinião. Tem o João Gabriel aí, que é realidade hoje. Fez 2 ou 3 partidas bem na lateral direita. Isso aí é patrimônio da Ponte. Ele inventou aí, aliás, foi o Brigatti que fez isso, né? Mas o Nelsinho melhorou o Castro. O Castro era um cara aí que ficava no banco de reservas de vez em quando. Hoje a realidade é titular do time. Tem esse Everton Brito, que está ganhando uma sequência. Sem falar no Dodô, sem falar no Emerson Santos, no Emerson, no Ramon Carvalho, no Igor Inocêncio, que cresceu muito de produção, entre outros. Então a realidade da Ponte... E por que eu não coloco a Ponte como postulante para a Série A? Porque faltam jogadores. Você não atravessa um campeonato tão grande como esse só com esse elenco. De repente dá. É possível, mas é improvável. Não é impossível, não é? A Ponte brigar lá em cima, porque a diferença é muito pequena, o campeonato é extremamente equilibrado. De repente, não toma tanto cartão, não machuca tanto, e a gente deseja que isso realmente não aconteça, o time começa a ser repetido várias vezes e vai ganhando corpo, vai ganhando partidas, e aí a pontuação vai lá para cima. É possível subir de divisão, mas eu estou falando em termos de investimento e tamanho de elenco. Então essa é a realidade da Ponte hoje. Permanecer na Série B, melhorar a sua estrutura a cada dia, e não é só a estrutura do estádio, não, existem muitas coisas no futebol, fisiologia, parte médica, nutricional, de descanso, de recuperação dos atletas, que custa muito dinheiro, Edu, muito dinheiro. O futebol hoje, ele está muito mais caro do que era há 10 anos. E está cada vez mais sendo acelerada pela tecnologia, pelas novas descobertas da ciência. Então, precisa de muita coisa. Melhora de gramado, condição de treinamento. Você veja o tamanho das comissões técnicas hoje que um clube de Série B, de Série A tem. Né? Tem
mais de 10 pessoas, tem clube tem 20 pessoas, 30 pessoas, porque é muito setorizado cada situação que você precisa melhorar. Para não me alongar, eu acho que a Ponte está sendo organizada, não é? Para tentar descobrir o que ela vai querer para o futuro. Se ela vai se organizar sem ser uma SAF, ou ela realmente vai ao mercado com um modelo de gestão e vai buscar investidores para poder negociar parte do clube. A gente não sabe o que vai acontecer. Me parece à distância que o Eberlin está tentando fazer isso, organizar a casa para tentar ter o que oferecer e até para achar um preço no mercado para ver se tem uma SAF, um grupo de investimento interessados na Ponte Preta. A gente vai ter que esperar, mas a realidade da Ponte, na minha modesta opinião, é se organizar na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem, o CH, sensacional. Catarino, destaque final, Ponte Escalada. Hoje com duas novidades, as voltas do Pedro Rocha e também do Matheus Silva. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Gabriel Risso, Emerson Castro, Elvis, Everton Brito, Matheus Sérgio e Gé, a Macaca, Edu. Encerrado a concentração Bandeirantes, vem aí o amigo Batista, hein? O pai do Carlos Henrique, da Poliana. É, o avô do Filipinho, sim senhor, e o filho de Venerino. Alô, Batistão na área já, com Curitiba e Ponte, e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Paulista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. A bola rola daqui a pouco. Série B. A Ponte Preta enfrenta o Coritiba no estádio Couto Pereira e aqui na Bandeirantes o show vai começar. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Sempre compre e gire a roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. E Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. 19 graus a temperatura em Curitiba, capital do Paraná. Partida marcada para as 4 da tarde. Você curte o jogo aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, manda um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Hoje dedico o meu trabalho a todos os pais. Não tenho mais o meu pai, falecido em 1991, Venerino Batista, mas sou pai, como disse agora há pouco, o Edu Pinheiro, de 2 filhos maravilhosos. A Poliana Batista Tomás, minha filha mais velha, e o Carlos Henrique Batista, ele que inclusive trabalha conosco, né? É o responsável pelo portal carlosbatista.com.br nas redes e coloca inclusive essa transmissão no ar. Então, filhos maravilhosos, e o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço de um filho. E eu tenho a felicidade de ter os meus 2 filhos e hoje dedico o meu trabalho a todos os pais. Feliz Dia dos Pais para todos que estão na audiência da Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes. E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva Bandeirantes. Começamos com a Ponte Preta Macaca, que hoje completa 124 anos de fundação. Aniversário da Macaca, quem sabe ter presente uma vitória, a primeira fora de casa.
Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir, um abraço para você. Feliz Dia dos Pais, Vladimir. Obrigado, Batista. Obrigado a você, obrigado e feliz Dia dos Pais também a todo mundo que está ligado conosco, a você, Batista, aos componentes da equipe, aos ouvintes que estão conosco. Muito obrigado. Feliz Dia dos Pais para todos. Ponte Preta também merece os parabéns hoje, né? Tá fazendo aniversário, 124 anos de fundação. Quem sabe ganha de presente esta primeira vitória fora de casa no campeonato, né? O Silvio Batista tem 2 retornos, Pedro Rocha no gol e Matheus Silva na zaga. No mais, o mesmo time que começou o jogo contra a equipe do Avaí. Hoje também é um dia especial para o Nelsinho Batista. Está completando 129 jogos pela Ponte Preta, igualando-se ao Vadão, né? Entre os 10 treinadores que mais dirigiram a Ponte Preta. O clima é festivo, quem sabe o presente venha com a vitória fora de casa, primeira no campeonato. Batista. Informações do aniversário Coritiba, o Coxa, diz aí, Vladimir. Que vem bastante pressionado, né? Faz uma campanha ruim no campeonato, vem de derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto. Técnico Jorginho hoje tem mudanças no time, tem a volta do zagueiro Benevenuto, conta também com o retorno do atacante Robson, artilheiro do time na temporada, ao lado do Figueiredo, forma aí o trio de ataque, também com a presença do Lucas Ronier em casa. O Coritiba pressionado em busca da vitória. Batista. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, parabéns para você pelo Dia dos Pais, Gleger. Oi, Batista, boa tarde, parabéns para você também. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Parabéns a todos os pais que estão ligados aí na Rádio Bandeirantes, a todos os pais da nossa equipe, a todos os pais desse nosso Brasil, né? Que felicidade, né? Como é bom, como é importante na nossa vida, né? Ter claro, o meu pai que tá lá, o Serjão, tava lá com ele até agora há pouco, viu, Batistão? Tava lá, aproveitando o Dia dos Pais, fui lá dar um abraço no meu velho e também com a minha filha, a Sara, né? Nesse dia tão especial. Então, fica aqui o meu grande abraço a todos os pais do Brasil e a Ponte que tem, para mim, Batista, uma grande oportunidade de conquistar a sua primeira vitória fora de casa. O jogo é difícil, o jogo é duro, né? Fora de casa, mas eu tô confiante. Eu acho que a Ponte, primeiro que ela tá bem escalada, né? Já tá aqui, a escalação já saiu, o Catarino já trouxe aí, e tem tudo para conquistar um bom resultado. Por quê? Porque o Coritiba, apesar de ter um bom time, tá oscilando demais na competição. E o Nelsinho Batista tentando encontrar um jeito de vencer uma partida fora de casa. Tá aí a oportunidade. A vitória é importante? Claro que é, mas o empate para mim também seria um ótimo resultado para a Macaca. Então, boa tarde a todo mundo. Valeu, Batistão. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos. Um abraço especial para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. A Ponte está bem escalada, né? As escolhas do Nelsinho Batista de começo me parecem absolutamente pertinentes para o jogo. A partida é complicada, é difícil, mas a Ponte está organizada, bem escalada e com confiança para conquistar até que, enfim, essa vitória. Se vai acontecer, o jogo já vai nos mostrar, Batista. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde, aqui na Bandeirantes. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, parabéns pra você, pai do Marcelinho. Grande abraço, Edu. Opa, muito obrigado, amigo Batista. Um abraço a você, a todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Um dia realmente muito especial, todos os papais, aquele beijo no coração. Olha, é o seguinte, fechado então o quadro de medalhas, o Brasil teve 23 de ouro, 7 de prata, 10 de bronze, ouro para Beatriz Souza no judô, categoria acima de 78 quilos, a nossa queridíssima Rebeca Andrade estraçalhou, entre outras, ganhou essa de ouro aqui no solo, e o vôlei de praia com Ana Patrícia e a Duda também. É isso aí, já vem no Indica a Bola, trabalhos técnicos aqui de Gil Kleber no comando, Pedro Piscinato, o carioca Tony Souza, no YouTube Lucas Pessoa, já o Indica a Bola 15:42. Bandeirantes.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, Brasileiro da Série B na sexta-feira, Avaí 1, Operário 0, Mirassol 2, Brusque 0, América Mineiro 3, Botafogo de Ribeirão 1, e lá no Mangueirão, em Belém, Paysandu 0, Santos 3. Tivemos ontem, de virada, Ituano 2, Chapecoense 1 lá em Itu, na Arena Pernambuco, Sport 3, Amazonas 2, 16 horas, você transmite Curitiba e Ponte, 18h30, CRB e Novo Horizontino, hein? E amanhã 2 jogos, 20 horas, Guarani e Vila Nova, quem narra aqui é Leandro Boles, e 21 horas na Serrinha, em Goiânia, amanhã Goiás e o Ceará. O Santos é líder com 37, em segundo Mirassol 35, em terceiro Novo Horizontino 33, em quarto América 33, em quinto Sport com 32, Sport 2 jogos a menos. A Ponte é 10ª colocada com 26, o Botafogo é o primeiro fora com 22 e os 4 últimos, Chapecoense 19, Brusque 19, Ituano 16 e o Guarani com 11. Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. Ontem, Fortaleza, grande campanha, 1, Criciúma 0. Fortaleza, nesse momento, é o segundo colocado. Lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Grêmio, Cuiabá 1, Grêmio 3. No Mineirão, com 61.500 pagantes. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. No Engenhão, Vasco 2, Fluminense 0. E na Neoquímica, Corinthians 1, Bragantino também 1. Hoje, de novo, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo acabou de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. E o detalhe, se o Flamengo ganhar, vai a 43, 13 vitórias e aumenta o saldo. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai à liderança do Brasileirão, ultrapassa a Fortaleza também, o Botafogo, e se distancia do Palmeiras. Hoje pela manhã, Juventude 3, Botafogo 2, por isso é que ultrapassa. O Fogão perdeu. O Juventude em grande fase, eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. 16 horas tem o clássico Bahia e Vitória na Boa Terra. Mesmo horário Morumbi às 4 horas, São Paulo e Atlético Goianiense. Às 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense. E aqui na Bandeirantes, você ficou em Dia com a Bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas com ofertas especiais para você. Escada doméstica, R$ 189,90. Jogo parafusadeira, furadeira e parafusadeira de impacto, Deco, R$ 349,90. Ofertas válidas até 17 de agosto. Quer mais? Confira na Loja do Mecânico. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu
passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 MB a 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preço justos. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Painel de LED branco frio, 18 watts, 11,90. Cabo cobre com 2,5 rolo com 100 metros, R$ 199,00. Refletor de LED branco frio, 100 watts, 21,30. Promoção válida somente para quem ouvir na rádio e informar no balcão. Rua Duque de Caxias, 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show.
pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde no estádio Couto Pereira em Curitiba. Ponte Preta comemorando aniversário, 124 anos. Hoje pela manhã, inclusive, teve a inauguração de um tótem. Praça em frente exatamente o local onde foi fundada a Associação Atlética Ponte Preta. A prefeitura havia colocado um tótem em homenagem ao aniversário do Guarani Futebol Clube e agora também tem o tótem em homenagem à Ponte Preta. Então, os dois clubes de Campinas com tótem em homenagem ao aniversário. Parabéns à Prefeitura Municipal de Campinas. Inaugurado hoje o tótem em homenagem à macaca. E atenção, agora vamos conferir as escalações. Em nome de Brasitone, a solução mais próxima de você. Brasitone há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Comemorando 124 anos, a Ponte Preta entra em campo para encarar o Coritiba daqui a pouco, com Pedro Rocha, o goleiro 1. 2 para Igor Inocêncio. Matheus Silva volta ao time com a 4. Sérgio Rafael meia dúzia. Gabriel Risso é o 33. 18 para Emerson. 15 Castro. 10 Elvis, capitão do time. 29 Everton Brito. 77 Matheus Regis e 9 Gé. Macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson Castro, Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. No banco, o técnico Nelson Batista. Vai ter Luan 30, Edson 3, 7 Dodô, 8 Emerson Santos, 11 Iago Dias, 13 Joilson, 21 Ramon, 35 Gabriel Novaes, 58 Tomás, 70 Guilherme Portuga e 80 Hudson. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou o novo sol. O Coritiba do técnico Jorginho em campo com Pedro Morisco 72, Natanael 16, 26 para Bruno Melo, 4 Benevenuto, 14 Thalisson, 19 Sebastião Gomes, 40 Morelli, 10 Friso, 30 Robson, 98 Lucas Ronier, 22 Figueiredo, Pedro Morisco, Natanael, Bruno Melo, Benevenuto, Thalisson, Sebastião Gomes, Morelli, Friso, Robson, Lucas Ronier e Figueiredo. Jorginho tem no banco Benassi, 67, 5 Maurício Antônio, meia dúzia Gelado, 7 Eric Castilho, 9 Brumado, 18 Matheus Bianchi, 21 Brandão, 23 Bernardo, 36 Vini Paulista, 43 Johnny, 57 Pomba e 83 Jamerson. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Sergipe, é o Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Ele vai ser auxiliado pelo Daniel Vidal Pimentel, pelo Luiz Felipe Gonçalves Correia. No VAR estará Wagner Hilley.
E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. A pergunta que o torcedor da Ponte, nesse dia do seu aniversário, mais faz e fez durante a semana é: será que contra o Coritiba vai sair a famigerada vitória fora de casa? Tá tudo pronto, escalado e preparado para sim, só que tem um jogo, né? E esse jogo é um jogo complicado contra o Coritiba. O início do trabalho do Jorginho tem muito problema para ser resolvido. Esse Coritiba teve investimento e é um time irregular. Agora, a gente sabe o quão é difícil jogar contra o Coritiba em Curitiba. A Ponte não tem nada com isso. Pela primeira vez o Nelsinho Batista tem todos à disposição e, na minha opinião, as melhores peças foram escolhidas. Resta saber o quê? Qual é a estratégia para o jogo e a execução dela, se a Ponte vai ter coragem, vai ter intensidade e bom futebol para enfrentar o Coritiba. Espero que sim. O que você espera do jogo, Gleger Zorzinho? Um abraço para você, CH. Eu espero a mesma coisa. Um time intenso, concentrado e pronto para conquistar essa primeira vitória. Eu quero lembrar aqui, o último jogo da Ponte fora de casa foi aquela partida contra o Sport, onde tecnicamente e estrategicamente também a Ponte jogou muito bem. Não conquistou o resultado, claro, em cima dos detalhes. Então que ela esteja atenta aos detalhes, que ela esteja atenta durante todo o jogo, concentrada, com intensidade, para que ela possa vencer a partida. Tem tudo para conquistar um bom resultado. O empate é um ótimo resultado também. O jogo é fora de casa, mas a Ponte está precisando, né? Dá aí um alerta para o seu torcedor que, olha, estamos aqui não só fora, aliás, não só dentro como fora de casa, para buscar os nossos objetivos. Estou confiante no jogo, na partida. A Ponte está bem escalada, tem o retorno de alguns titulares que reforçam ainda mais, principalmente o sistema defensivo. E para mim, viu, Batistão, a Ponte hoje conquista um bom resultado. Carlos Batista. Gleger Zorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado e análise pré-partida. Jogo começa daqui a pouco no estádio Couto Pereira. Estádio em que o time do Coritiba tem que fazer a lição de casa porque vem de derrota. Perdeu fora de casa, estreia do Jorginho Campos em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo. Transmitir esse jogo na tela da Band para todo o Brasil. E o Coritiba deu um calor imenso no Botafogo no primeiro tempo, perdeu 3-4 gols. Inacreditáveis, mas no segundo tempo tomou 2 gols e perdeu a partida. Agora em casa vamos ver qual é o comportamento. Saída de bola pertence à equipe da Macaca, apita o árbitro. A bola está rolando no Couto Pereira. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo, o time da Ponte atrás da primeira vitória fora de casa. Domina Morelli, faz o lançamento lá pela direita, subiu a bandeira marcando o impedimento. Estava impedido Natanael Vladimir Catarino. Estava completamente livre na banheira ali o Natanael quando recebeu a bola. O assistente marcou o impedimento, invalidado o ataque do Coxa. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, copia aí você entra lá na régua, né?
e faz uma cópia, faz um print, mande para o seu amigo que gosta de ouvir transmissão pelo rádio. Estamos a caminho dos 40 mil assinantes no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Copie o link, mande para o seu amigo, para a sua amiga que gosta de futebol pelo rádio. Domina o time da Ponte, Gé tentou a penetração, não conseguiu. Everton Brito rola o jogo para Igor Inocêncio lá pela direita. Ele recua, vem para a bola, Matheus Silva está retornando, cumpriu suspensão no último jogo contra o Avaí. Domina Gabriel Risso, partiu pela esquerda, rola curtinho para Elvis, ele trabalha na lateral, recebe, recua, toca para Sérgio Rafael, abriu pela direita para Igor Inocêncio, chega a marcação, a bola para a linha lateral, Figueiredo tocou, é arremesso para Macaca. Loja do Mecânico em Campinas, jogo parafusadeira, furadeira e parafusadeira de impacto Deco, R$ 349,90. Oferta até 17 de agosto. Anote aí o telefone. 19 é o código de área. E o número 3370-2550. Domina Castro no campo de defesa. Rola lá pela direita. Soltando para Igor Inocêncio. Placar de 0-0 para Matheus Regis. Ele recua, vem na zaga. Sérgio Rafael vai dominando para o time Ponte Pretano. Para Gabriel Risso, lateral o argentino. Trabalha soltando para Everton Brito. Ele cochilou, perdeu, tentou a recuperação e cometeu falta em Vladimir. Deu bobeira ali o Everton Brito, né? Errou o domínio e ainda cometeu a falta rente à linha lateral. É falta para o Coritiba no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 0-0, Natanael, recuo perigoso para Pedro Morisco. Ele solta lá pelo lado esquerdo no campo de defesa, tenta sair jogando o time do Coritiba. A Ponte pressiona na saída de bola, quase tomou, mas desafoga Natanael, soltando e arrancando, vai para o campo de ataque na perseguição. Apareceu para cometer a falta. Comete a falta Everton Brito, o árbitro não dá cartão, apenas a falta, Vladimir. É outra falta, segunda seguida do Everton Brito, o Coritiba tá no ataque, Batista. Domina o time do Coritiba, vem pela direita, trabalha Lucas Ronier, tentou o cruzamento na área, a bola volta pela direita, recebe Friso, tentou a penetração, vai finalizar, pé canhoto, bateu, pegou lá atrás Pedro Rocha. Tá voltando, cumpriu suspensão contra o Avaí, hoje está de volta Vladimir Catarino. Foi expulso contra o Sport, por isso ficou de fora na partida contra o Avaí, mas é o titular absoluto do gol Ponte Pretano, por isso volta o Pedro Rocha. Aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças e ganhe brindes na roleta premiada. Nas compras acima de R$300. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras. Matheus Regis tentou dar um tapa para Gé. A bola ficou presa lá atrás da marcação, sai jogando o time do Coritiba. Pedro Morisco faz o levantamento, vem lá de trás, testa firme Igor Inocêncio e a bola sobra nos braços do Pedro Morisco. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Primeiro Coritiba que também tem dois aí retornando, o Benevenuto e o Robson, que não estiveram na derrota lá em Ribeirão Preto, né, Vladimir? Exato, Benevenuto porque estava suspenso e o Robson porque estava entregue ao departamento médico. Ambos estão de volta ao time titular do Coxa. Trabalho no campo de ataque, vem Robson, acabamos de falar dele lá pela esquerda. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, Sebastião Gomes. Hoje o Jorginho Campos não coloca nenhum lateral. Coloca um meia na lateral, que é o Sebastião Gomes. Mas tem dois laterais no banco, né? Ele tem o Gelado
e tem também o Jamerson. Isso, o Gelado que vem sendo titular, né? Na maior parte do campeonato. O Jamerson também foi aproveitado em algumas partidas, mas hoje o colombiano Sebastião Gomes, quem tá na lateral. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6h50, quase 7, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B aqui na Bandeirantes. Estádio Couto Pereira em Curitiba. Coritiba 0, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Ô, amigo Batista, nesse momento início da cerimônia de encerramento da Olimpíada 2024, cheia de guizos, diria você. O Brasil ficou na 20ª colocação, 20 medalhas, 3 de ouro, 7 prata, 10 bronze. Só uma pergunta, Edu. A programação previa que o Tom Cruise ia descer de rapel no estádio. Ele desceu ou não? Não. Começou com uma moça bonitinha, era tão bonitinha que eu só tô de olho nela. No rapaz eu não vi não, Batistão, mas vou ficar de olho aqui. Eu informo pro senhor, né? Tava previsto que ele ia descer de rapel, levando a bandeira olímpica, que seria entregue ao representante de Los Angeles, que será a próxima edição dos Jogos Olímpicos, né? Tom Cruise, missão impossível. Mas esse deve ser o último momento, né? Essa entrega da bandeira, talvez seja lá no final. Né? Ah, verdade, você tem razão. Ó, você foi bem, Catarina. Fechando parabéns, a cerimônia, né? Acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, muito fácil de encontrar. Acompanhe o portal também nas redes sociais. Comecinho do jogo, Gleger, Zorzinho, como é taticamente que começam Ponte e Coritiba, Coritiba e Ponte, Gleger. A Ponte com aquela mesma postura de sempre, né, Batista? Você vê que o Everton tá sempre ali por meio, um pouquinho mais pro lado esquerdo, o Castro e o Emerson bem postados, o Elvis um pouco mais à frente, e o Gé e o Matheus Regis, né? E o Coritiba, o Jorginho, né, que já monta esse time desde a última partida lá contra o Botafogo, que é a estreia dele, a mesma postura também, mesma plataforma, o jogo praticamente espelhado. E eu gosto da postura principalmente defensiva da equipe da Macaca. E vem o time do Coritiba, arranca, Robson tentou a penetração pela meia, falta. O árbitro para a marca, chegada forte do Matheus Silva. É falta para o Coritiba bater. Curioso que no lance anterior, né, o Robson foi quem cometeu a falta ali para cima do jogador da Ponte. Agora o Matheus Silva derrubou o capitão do Coxa. Coritiba segue no ataque, agora cobrando a falta. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. É falta. Time do Coxa se prepara para a batida. A Ponte organiza uma barreira curta com apenas 3 elementos. E 3 também é o número dos candidatos à cobrança de falta pela equipe do Coritiba. Friso fica por ali o Robson e também o Figueiredo. Friso levantou a bola na área, chega lá atrás para tirar a zaga do time da Macaca. Chega Gabriel Risso para afastar. Primeiro o Sérgio Rafael e depois a bola para a linha lateral. É arremesso para o time do Coritiba. Loja do Mecânico em Campinas. Escada doméstica R$ 189,90. Oferta até 17 de agosto. Telefone 19 33 70 25 50. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B. Aqui na Bandeirantes você confere o placar do jogo no Couto Pereira em Curitiba depois desse ataque. Domina Everton Brito pela esquerda para Gabriel Risso, para Elvis. Recolheu, dominou e inverteu de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita para Igor Inocêncio. Passou pela marcação, pé direito, cruzou na área para Everton Brito, rola atrás. Gabriel Risso, pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás, Thalisson afasta, tira. Sobrou com o Risso que chega tirando e afastando, o árbitro já parava, marcando uma falta lá atrás pro Coritiba, hein, Vladimir? É uma falta de ataque ali da Ponte Preta quando ia tentando o cruzamento, é bola para o Coritiba cobrar. Conferindo o placar aqui na Bandeirantes. Coritiba 0, Ponte Preta 0. Oi, Brasileirão, pela manhã, Juventude 3, Botafogo 2. Primeiro tempo, Maracanã, 15 minutos, Flamengo 0, Palmeiras 0. Bandeirantes FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, manda um joinha pra nossa transmissão. Domina pela esquerda, o time da Macaca, vem Emerson atrás para Sérgio Rafael, na frente para Castro, rola dentro do círculo central para Elvis. Tentou o passe, acabou errando, reclamou de um toque de braço do jogador do time do Coritiba, o árbitro não deu. Desarma o time da Macaca, vem para a bola, Matheus Regis, entrega de graça, sai lá atrás dominando, vem para a bola, Sebastião Gomes fez o lançamento lá na ponta direita, vem para a bola, pé direito, cruzamento de Robson, lança na área, passa por todo mundo, a bola sobrou pela esquerda para Risso, vem para a bola, Friso melhor dizendo, pela esquerda, cruzamento na área, bola viva, perigosa, chega Sérgio Rafael, afasta, veio para a bola, jogador do Coritiba está reclamando de pênalti, o árbitro marca uma falta agora em cima de Sebastião Gomes. Vladimir Catarino. A falta cometida pelo Elvis, né, que tentava sair no contra-ataque, mas acabou derrubando ali o camisa de número 19 da equipe do Coritiba, era o Sebastião Gomes. É falta para o Coritiba cobrar no lance da reclamação de pênalti, né? A TV agora está reprisando, para mim lance normal, apenas a falta fora da área, Batista. E para você, Carlos Henrique, foi pênalti ou não em CH? Lance normal. E para você, Gleiger Zorzin? Absolutamente nada. Falta, vem para a bola o time do Coxa, vai tomando posição para fazer a cobrança, Matheus Friso. Não há barreira. E o Friso, a falta também é de longa distância. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 2 são os candidatos. Mais de 14 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0, atento Pedro Rocha, cobrou curtinho Figueiredo. A bola voltou, ele faz o lançamento, bola cruzada, vem lá atrás Igor Inocêncio. Tirou e afastou. Não está valendo nada, o árbitro já tinha paralisado, marcando a falta para Macaca, Vladimir. Falta na origem da jogada, né? Foi cometida pelo Figueiredo ali para cima do Igor Inocêncio. É falta para a Ponte cobrar no campo de defesa. Em breve, o Iga Atacado, aliás, já inaugurou o Iga Atacado em Campinas do bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. E você já visitou a nova loja do Iga Atacado? Então vá visitar, é uma loja espetacular no Campo Grande, ali no Satélite Íris. Placar de 0-0. Domina tentando levar pela direita, Morelli faz o passe para Friso, abriu na ponta para Figueiredo, vai para lá, chega Igor Inocêncio na marcação, Figueiredo carrega de perto da direita, faz o passe para Morelli, para Friso, pé canhoto, bateu! Pedro Rocha foi na bola, chegada violentíssima nesse momento, batido no Friso, o Robson estava nela e saiu, mas saiu dividido. O Pedro Rocha com a mão esquerda conseguiu fazer a defesa.
Pedro Rocha, bola pra fora, pela linha de fundo, saiu Vladimir Catarino, eu quero o detalhe. Competência e sorte do Pedro Rocha nesse lance, né? A Ponte Preta deu muita liberdade ali pelo setor esquerdo da área, setor esquerdo de defesa, aliás, esquerdo de ataque, direito de defesa, o cruzamento do Friso era buscando o Robson. O Pedro Rocha deu um toquinho na bola, ela tocou por último no atacante do Coritiba e foi pela linha de fundo. Por pouco não sai o primeiro gol do jogo, Batista. Gleger Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Pedro Rocha que está caído, Gleger. Pedrão que salvou a Ponte nesse lance, né? O Robson faria o gol com certeza. Uma bola muito boa do Friso. E ele vai no chão ali, uma bola difícil, vindo da linha de fundo, faz uma grande defesa. Grau de dificuldade 7,98. Lembrando que defesaça só 8 ou acima de 8. O especialista é muito rigoroso. Eu queria saber o que teria que acontecer nesse lance para ter mais 0,02. Na defesa, arrancar o braço do goleiro. Só mais criterioso e ponto final. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Segue caído, viu, Batista? Pedro Rocha sendo atendido nesse momento pelo Departamento Médico da Ponte. Pela regra, o goleiro tem essa prerrogativa. O jogo tem que ficar paralisado até fazer o atendimento. Foi um choque, né, com o Robson ali na testa, na parte esquerda da cabeça. Parece que está tudo ok com ele, mas por precaução, o Departamento Médico ainda está atendendo. Ô, Batista. Oi, Gleger. Só para responder o Catarino, esses 2 décimos que faltaram aí é se ele tivesse segurado. Se ele segura a bola, ele ficaria com a nota 8. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, no Morumbi, gol do São Paulo, André Silva, 14 primeiro tempo, São Paulo 1, Atlético Goianiense do Humberto Loser 0 e lá na Boa Terra, gol do Bahia, hein? Everton Ribeiro, 14 primeiro tempo, Bahia 1, Vitória 0. Carlos Henrique, bate pesado e o começo do jogo, placar de 0-0 em CH. Jogo duro, Batista, bem jogado, taticamente um jogo complicado, picotado. O Coritiba é um pouquinho melhor e a Ponte tem que tomar cuidado nesse setor direito de defesa, né? Por ali que o Friso está transitando e ele é muito perigoso por aí. Ainda bem que o Pedrão fez uma grande defesa, mas jogo complicado e difícil para a Ponte. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador ainda no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Loja do Mecânico, ofertas exclusivas. Tudo em marceneiro, tudo para marceneiro, eletricista, mecânicos e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Tudo ok? Recuperado o Pedrão, hein, Vladimir? Tudo ok, Batista. Passou ali pelo atendimento do Departamento Médico, tá liberado o goleiro da Ponte. Domina o time do Coritiba, vem para o campo de defesa, Thalisson, carrega, toca a bola de perna direita, lança na frente, não consegue a penetração, ali pelo meio campo, o time da Macaca deixa à frente Gé e também Elvis, os dois ali nas imediações do círculo central. Trabalha pela direita, arranca Thalisson para fazer o passe. Toca na frente, a bola volta. O time do Coritiba tem a posse de bola pela ponta direita. Vem pra bola, Lucas Ronier. Passe errado e a bola vai para fora. É arremesso lateral, Sebastião Gomes pede desculpas aos companheiros. Linguiças Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Alisson domina no campo de defesa, rola lá pela esquerda, pela metade da quarta zaga, Benevenuto. Na saída de 3 com Morelli, trabalha o camisa 40, recolhe, domina de perna direita, tenta o passe lá na frente no campo de ataque, vem pra bola Lucas Ronier, lançou pro Robson, passe muito mal executado e o Pedro Rocha saiu pra pegar. O impedimento já estava marcado, o árbitro deixou correr porque a bola ficou com o goleiro Pedrão.
Aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças e ganhe brindes na roleta premiada. Nas compras acima de R$300. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras. Friso domina para o time do Coritiba, para Sebastião Gomes. Ele carrega soltando o jogo lá pela esquerda, placar de 0-0. Vem na bola tentando girar em cima da marcação. Figueiredo retrai para Benevenuto. Ele toca para Thalisson. No campo de defesa, para, raciocina, vai voltar no Benevenuto. Time da Ponte marca a distância com o Elvis e também o Gé. Os dois estão ali dentro do círculo central. Para aberta pela direita no campo de ataque, vem Thalisson caindo lá na lateral para fazer o passe para Ronier. Enfiou a bola na ponta canhota. Vai para lá, partiu pela esquerda, cruzamento. Lucas Ronier vem para a área, chega lá atrás para afastar Igor Inocêncio Morelli. A bola no joelho, estourou lá pelo lado esquerdo, vem Benevenuto. Camilo soltando atrás para Morelli, dá um tapinha de perna direita para Friso no drible. Carregou em cima do Emerson, tenta levar, arranca lá pela esquerda, chega a marcação do Castro, para a rolada lá na lateral. Camilo tenta a passagem, o time do Coritiba, batida de perna direita de longe do Friso. Praticamente um recuo, né, Vladimir, para o Pedro Rocha. Defesa segura do Pedro, vem mais Coritiba. Thalisson domina, passa pela marcação, acelera, mas chega para tirar, afasta Sérgio Rafael. Para a linha lateral, já cobra, tem impresso o time do Coritiba, vem Renier, passou pela marcação, entrou na área, reclama de pênalti o time do Coritiba, o árbitro mandou seguir, mas tem VAR, hein, Vladimir? Tem VAR. E olha o bate-boca. Do Thalisson com o Gé, né, rapaz? Ali é faísca. Eu achei que foi na bola, viu? Pra mim foi na bola o Gabriel Risso, limpo no lance. Claro que o VAR vai analisar, depois uma discussão do Thalisson com o Gé, mas já tá tudo amenizado. A pegada foi no Lucas Ronier, que inclusive continua caído. E aí, Gleiger, pra você foi pênalti ou não? Não, pra mim não foi nada, Batista. Pra mim foi na bola. E pra você, CH, a sua opinião sobre o lance? Risso vai na bola, normal, lance normal, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos requintados, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E o Pedro Rocha lá arrumou um boné, hein? Que a Ponte, o time do Coritiba, está jogando a favor do sol. E parece que o negócio estava atrapalhando o Pedro Rocha, agora arrumou um boné. Falta pro Coritiba. Partiu Matheus Friso, levantou na área, desvio de cabeça de Thalisson, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca bater. Eram pelo menos 5 jogadores do Coritiba dentro da área. Na entrada dela, o Thalisson tocou de cabeça, mandou pra fora sem perigo algum, tiro de meta pra Ponte. Batista. Oi, pois não, Gleiger, pode falar. Você tava falando sobre essa questão do boné aí do Pedrão. O Couto Pereira realmente tem esse problema, né? O jogo às 4 da tarde, que é o horário raiz, o gol que está defendido pelo Pedrão nesse momento, o sol está bem na cara, mas eu, como ex-atleta, eu não gostava de boné não, cara. Eu acho que o boné acaba atrapalhando um pouco mais. Você tem que se firmar, focar o olho na bola realmente. Claro que é muito forte, é bem pesado mesmo o sol ali, mas para mim o boné pode até atrapalhar o Pedrão. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marcou tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B no Couto Pereira. Coritiba 0, Ponte Preta 0. Na Boa Terra, hein? O Everton Ribeiro marcou. Bahia 1, Vitória 0. Morumbis, quem marcou foi André Silva. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Maracanã 27, primeiro tempo. Flamengo e Palmeiras 0-0. Placar de 0-0 no Couto Pereira. O time do Coritiba tem cobrança de arremesso lateral. Pois não, Vladimir? Uma dúvida agora, né? Vocês que estão há muito... Vamos ver o ataque, depois eu faço a pergunta. Cobrança de arremesso lateral. Vem pra bola o time do Coritiba. Thalisson tentou o cruzamento. Tira lá atrás a Macaca. Inicia o contragolpe. Domina, faz a parede já. A bola volta pela esquerda e já vai lá pela direita. Igor Inocêncio dominou, soltou pra já, entrou na área. Limpou, carregou pé direito, mas chutou em cima do goleiro. Pedro Morisco saiu, fechou e defendeu com enorme facilidade. Mas estava impedido, né, o Gé? O árbitro assistente acabou marcando uma boa chance da Ponte Preta, mas não valeu. Ô Batista, se o jogador de linha quiser usar um boné durante o jogo, ele pode? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que não. Mas não tenho certeza. Eu acho que é uma prerrogativa somente do goleiro. Se bem que alguns jogadores usavam uma faixa, lembra? Isso. Uma faixa na cabeça. O boné eu também nunca... A faixa acho que pode, o boné não. Mas fico aqui, né, com dúvida nisso aí. Vamos mas pesquisar. Creio que não. Lançamento na área, vem pra bola, Sebastião Gomes, pé direito, cruzou pra trás e cruzou errado. Chega lá atrás para afastar, tirando no campo de defesa, chega Castro, a bola caiu com Matheus Regis, domina, recua, toca para Igor Inocêncio. Dali para Matheus Silva, para Emerson, que vem pela meia, tenta levar em cima da marcação, recua para Igor Inocêncio, marcação muito próxima do corpo dele. E ele recua para Pedro Rocha. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Sebastião Gomes domina tocando para Friso, pé direito, bateu pro gol. Bola desviada no Matheus Silva, sai lá atrás Pedro Rocha para dominar. Domina com facilidade. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 0-0. Lançamento na entrada da área. Chega Morisco de cabeça, tira para a linha lateral. E arremesso, vem para a bola Igor Inocêncio. Autorizado. Vai mandar na área ou não? A distância é grande, hein? Autorizado, Igor Inocêncio mandou na área. Não conseguiu dominar o Jean. Chega lá atrás para tirar Natanael. Sobrou. Chegou Everton Brito. Passe de calcanhar para Gabriel Risse. Ele está reclamando que houve um toque de mão. Olha o contra-ataque. O árbitro nada marcou. Domina Friso para fazer o passe para Figueiredo pela esquerda. Ele sai da marcação. Vem por dentro. Tentou a arrancada. Não conseguiu. Passe mal executado, chega lá atrás, afasta, tira Matheus Silva, lançou no campo de ataque para já, entrou na área, limpou o pé direito, bateu! Espalma Morisco! Batida com curva de pé direito do Gé. Morisco fez uma grande defesa, evita o gol da Macaca. Morisco! Pedro Morisco defendeu e vem de novo o time da Ponte. Domina no campo de ataque, Everton Brito fez o lançamento. Não havia o impedimento, mas escorregou o Matheus Regis. E aí saiu Pedro Morisco para pegar. E aí, Vladimir, eu quero o detalhe, a primeira grande chance da Macaca. Nessa jogada que já é características do Gé, né? Ele recebe as costas da zaga, domina, traz pra dentro e bate forte. Chutou com força, o Pedro Morisco foi buscar no canto. Grande chance teve a Macaca.
Domina, vem pro jogo, trabalha pela direita, Sebastião lançou na área, chega lá atrás, tira, rasga, Matheus tira pra fora, Matheus Silva, cedendo arremesso lateral. Daqui a pouco o Gleger vai falar da defesa. Enquanto isso, vem de novo o time do Coritiba. Estamos com 30, quase 31. Lançamento, bola aberta pela ponta direita. Trabalha Natanael, dá um tapinha por dentro. Lançamento de Ronier pela direita. Natanael, cruzamento na bicicleta. Robson pra fora. Jogou o corpo no ar e deu a puxada. Robson, que já marcou 15 gols na temporada. Tiro de meta para Macaca, Vladimir. Artilheiro do Coritiba nesta temporada. Bonito, né? Plasticamente o lance ali do Robson, mas para sorte da Ponte ele não acertou a bicicleta, a bola foi para fora. E a sua informação de Isaías do Pinheiro. Gol do Palmeiras, Maracanã, 30, primeiro tempo, Flaco Lopes. Flamengo 0, Palmeiras 1. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Pedro Morisco em Gleger. Se tivesse sido no chão, né, a batida do Gé, seria mais difícil. Bateu ali, o Morisco estava bem colocado, fez uma boa defesa. 7,68. Lembrando que defesaça só 8 ou acima de 8. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Carlos Henrique, o bate pesado. E o jogo, placar de 0-0. Algum time está merecendo um gol no jogo em CH? O jogo está bastante equilibrado, mas a postura da Ponte em termos defensivos é boa. Mas a Ponte tem uma dificuldade, é a característica do Coritiba, que marca muito a saída de bola. A Ponte tem dificuldade nesse sentido, mas nessa bola longa no Gé tá indo bem. Gé dominou a entrada da área, bateu, vai embora. Matou no peito, entrada da área de perna direita. Num lançamento comprido lá de trás, Matheus Regis. E encontrou o Gé na entrada da área. A bola foi embora, passou com um perigo por cima do gol. O lance plasticamente excepcional. Se marca o gol, seria um golaço em Vladimir Catarino. Tava na marcação ali o Thalisson e não conseguiu impedir o Gé de concluir, hein? Teve liberdade pro chute, perigoso o arremate da Ponte. E vem pra bola, Ronier lançou pra Natanael, bateu de perna direita, Risso. Jogou o corpo contra a bola, vai embora. Saiu pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro time do Coritiba bater. Cortando o cruzamento do Natanael, né? O árbitro acabou marcando ali a posse de bola, impedimento, na verdade. Por isso o lance é da Ponte Preta. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas. Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. 33, quase 34, Gleger Zorzinho. Tem algum time merecendo gol? Até aqui 0-0 em Gleger. Batista, os dois times tentam chegar, né? Tentam encontrar ali um caminho. Mas o jogo está muito equilibrado, né? O Coritiba tem um pouco mais de posse de bola, mas efetivamente não consegue chegar, né? Tem um lance ou outro ali, mas a Ponte sempre muito bem contundente na parte defensiva. Para mim, o jogo extremamente equilibrado e o 0-0 tá ok até agora. Falta para Macaca lá na frente no campo de ataque. Na intermediária adversária. Elvis partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás para tirar de cabeça, a bola volta, Everton Brito para Matheus Silva, vem para Jean, domina, vai na linha de fundo, carrega de perna direita contra dois marcadores, foi absorvido, tragado pela marcação do Coxa. É arremesso lateral para o time do Coritiba. Mas saiu jogando errado. Domina, avança no campo de ataque o time da Ponte. Placar de 0-0. Vem Emerson pela direita para Igor Inocêncio, para Matheus Regis. Dominou com uma certa dificuldade. A bola volta para Igor Inocêncio, dali para Sérgio Rafael. Dentro do círculo central pela esquerda. Vem para Risso. Lançou na bola aberta na ponta para Everton Brito. Vem para tirar Natanael. Arremesso para Macaca.
35, 0-0. Gabriel Risso vem para cobrança de arremesso lateral. Time da Macaca vai levando 4 lá para dentro da grande área do Coxa. Vem para a bola Gabriel Risso. Lançou na área para já tira o zagueiro. A bola volta, sobra com o time da Macaca. Igor Inocêncio de cabeça. Recua para dentro do círculo central. O placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Sérgio Rafael na frente para Everton Brito. Passe errado. E vem no contra-ataque Ronier. Ele faz o lançamento de 3 dedos. Dá na frente para Figueiredo, dominou, enfiou para Friso. Chega a marcação, tira lá atrás. Chega, tira, vem na bola Igor Inocêncio para dominar. Contra-ataque estipulado. Se manda, vem dentro do círculo central Elvis. Gira, caiu, falta nele, hein, Vladimir? Não tá tendo vida fácil, Elvis, né? Sempre quando domina a bola é bem marcado. Desta vez a falta aconteceu quase que ali na linha divisória do gramado. É falta para a Ponte Preta. Placar de 0-0. E olha Batista. O Castro, hein? Castro meteu a bola entre as pernas do Sebastião Gomes. O chamado rolinho. E vem pra bola, domina, tenta a passagem o time da Macaca, Gabriel Risso. Passe errado, batalha Emerson e acaba perdendo a sua informação de Isaías do Pinheiro. Não valeu. Flaco Lopes marca, mas o VAR desmarca. O VAR do Flamengo é bom, hein? 38 agora, primeiro tempo, Flamengo e Palmeiras 0-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio Couto Pereira em Curitiba, capital do Paraná. Coritiba 0, Ponte Preta 0, Edu. Ainda a Série B, 18h30, CRB no Horizontino, em primeiro tempo, Brasileirão, Bahia 1, Vitória 0 e São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Rádio Bandeirantes. Bate, rebate na área, Friso, pé direito, bateu firme, tira o time da Macaca, se safa e vem no contra-ataque, domina já, partiu em cima da marcação, rolou para Elvis no corredor central, pé direito, bateu e defendeu Pedro Morisco. De maneira estranha, a bola do Elvis pegou um efeito, veio rodando, cheio de guizos. Domina Castro, partiu pé direito, bateu, deu rebote, voltou. Vem pra bola, já bateu, desviada, vai embora. Tocou em Thalisson, escanteio pra Macaca bater o Vladimir Catarino. É uma pressão da Ponte, né? Primeiro com o Elvis no arremate de longe, de fora da área, defesa estranha, como você disse, do Pedro Morisco. Depois a sequência, a defesa do Coritiba não tirou. Até que o Gé arrematou em cima do Thalisson, a bola foi pela linha de fundo, escanteio pra Ponte. Escanteio pro time da Macaca, 38, primeiro tempo. Pressiona o time da Macaca. Elvis, o homem das bolas paradas, vem para fazer o erguimento na área. Zagueirada da Macaca dentro da área do time do Coxa. Elvis vai para batida. Momento de grande expectativa. A Ponte, se estivesse no Majestoso, estaria atacando para o gol dos portões de entrada. A Ponte com a camisa preta, parte o levantamento, no desvio no primeiro pau, a bola volta reboteada, sobra com Gabriel Risso, ele domina e vai recuar ainda mais, mata a opção de ataque, volta a bola para Pedro Rocha, ele domina no plano intermediário, levanta a bola de perna direita para Jé pela direita, ele toca de cabeça, mas acaba não dando certo porque... a falta aconteceu no Figueiredo. Batista. Falta pro Coritiba, pois não, Vladimir? Uma dúvida, Batista. A gente viu agora o belo lance ali do Castro pra cima do jogador do Coritiba. Nos seus tempos de torneio da cana, os caras metiam muito a bola nas suas pernas, não? Depois desse ataque vem o time do Coritiba, batida! Pedro Rocha! Defendeu e salva a Macaca.
Levantamento de perna direita do Sebastião Gomes na área. Para Robson na dividida. Pedro Rocha opera um milagre, faz a defesa de peito e evita o gol do time do Coritiba. Inacreditável. Por pouco. Por muito pouco, o Coritiba não abre o placar do jogo. Lucas Ronier estava com o Pedro Rocha e quase empurrou para a rede, não fosse a intervenção precisa de puro reflexo do goleiro da Macaca, Vladimir. Cresceu o Pedro Rocha ali para cima do Lucas Ronier, né? Após o cruzamento do Robson, tinha totais condições o Lucas, mas o Pedro Rocha surgiu à frente dele para fazer a defesa. Grande lance do Coritiba e grande defesa do goleiro Ponte Preta. Gleger Resorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Pedro Rocha, Gleger. Apesar de estar mais criterioso, esse lance aí impressionante, né? A defesa do Pedrão. Garantindo o 0-0 até agora, Pedro Rocha. Essa defesa aí, Batista, 8,25. Essa então é defesaça. Acima de 8, acima de 8. Defesaça. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Um abraço para você ligado no FM 85,7 em faixa estendida. E para você que está nos aplicativos e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Copie o link, mande aí para o seu amigo, para sua amiga, que você sabe que eles gostam de futebol pelo rádio. Nos ajude a alcançarmos 40 mil assinantes no canal de vídeo da Rádio Bandeirantes. Aproveite o mês de aniversário da Rocha Autopeças e ganhe brindes na roleta premiada nas compras acima de R$300. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Lançamento na área, Coritiba dominou, bateu, Robson entrou, é gol! Gol do Coritiba! Na marca de 43 minutos passados, primeiro tempo, bobeada na defesa do time da Macaca. A bola levantada no costado da defesa. Robson dominou na entrada da pequena área e bateu de canhota, bateu cruzado, tirando o goleiro Pedro Rocha. É gol do Coxa no Couto Pereira. Robson, artilheiro, camisa 30. Coritiba 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. A desatenção ali da defesa da Ponte Preta, né? A bola enfiada dentro da área para o Robson. Ele é artilheiro do time nesta temporada, melhor jogador desse sistema ofensivo da equipe do Coritiba. Tirou do Pedro Rocha e tocou para o fundo das redes. Segundo gol dele na Série B. Tá na frente o Coritiba 1-0. E o lançamento foi do Sebastião Gomes, né? O Jorginho, que hoje não colocou nenhum lateral e colocou Sebastião Gomes para fazer esse trabalho na esquerda. E foi justamente ele que fez essa enfiada de bola. Como falava o Muricy Ramalho, a bola pune. A Ponte fustigou, teve intensidade, não conseguiu marcar e num contra-ataque toma o gol e olha, o Gé agora foi amarelada em Vladimir. E é o terceiro dele, viu? Tá suspenso, não joga contra o Goiás na próxima sexta-feira. O Gé acabou deixando ali uma mão, né, um braço ali pro jogador do Coritiba e o árbitro deu cartão amarelo para ele.
Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Mais 7. Mais 7, 1-0. E aí, CH, a Ponte toma o gol. Pior dos mundos. Toma o gol no Couto Pereira quando estava bem melhor a Macaca em CH. A Ponte fez um primeiro tempo muito interessante, com chances, com personalidade. O time está organizado, mas nesse lance houve vacilo defensivo e também ali liberdade no meio-campo para metida de bola. Uma pena. Eu repito, a Ponte fez um primeiro tempo muito interessante, não merecia ter tomado o gol. Um jogo extremamente equilibrado, mas, como diz o profeta, é o futebol, é um jogo de erros e a Ponte errou mais que o Coritiba até agora no primeiro tempo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Placar de 1-0, o time da Macaca tá perdendo o jogo, uma falta lá atrás no campo de defesa. É falta pro time da Macaca e a bola sumiu, hein, ô Vladimir? Tá cedo ainda, né? Para as bolas desaparecerem, agora sim chegou uma lá para que a Ponte cobre esta falta no campo de defesa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Domina o time da Ponte, Everton Brito na ponta canhota, rola atrás, chamou Elvis, erra o passe. Chega lá atrás, chega tirando, a bola vai para a linha lateral porque acabou acertando o Elvis. Toque do Lucas Ronier no Elvis e é arremesso lateral para o time do Coritiba. Procurando design e conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. 47, vamos até 52. A Ponte perdendo no Couto Pereira. Não consegue a tão sonhada vitória fora de casa. Lançamento do Elvis para Everton Brito, passe de calcanhar para o Risso. Ele perdeu o Ronier, chega lá atrás para afastar. Tira soltando o jogo no campo de defesa. Sebastião Gomes fez o lançamento na frente. Não conseguiu dominar, escorrega o time do Coritiba e vem para a retomada. Tentou a passagem pela esquerda do Figueiredo, o árbitro já para o jogo, marca a falta. Não dá cartão, mas a falta está marcada e a falta é para o time do Coritiba. Em cima do Sebastião Gomes, a falta, né? Cometida ali pelo Emerson no meio-campo. Agora o Coritiba, claro, não tem pressa alguma, Batista. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Vai terminar já já o primeiro tempo e já já intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Comando do incomparável Edu Pinheiro. Ronier lançou a bola na área para Figueiredo. Vai embora para fora porque o Figueiredo estava impedido. E estava na banheira. E esta banheira aí não é boa não, hein, Vladimir? Ainda mais nesse frio, né? Tem que ser uma banheira bem aquecida. O árbitro acabou marcando, indo na orientação do assistente. Loja do Mecânico em Campinas. Jogo parafusadeira, furadeira e parafusadeira de impacto Deco. R$ 349,90. Ofertas até 17 de agosto. Telefone 19 33 70 25 50. Olha a dominada, vem Sérgio Rafael. Trabalha para fazer o passe pela esquerda. Emerson na lateral para Gabriel Risso. Faz o lançamento no campo de ataque. Vem para a bola Everton Brito. A bola com Gé, bateu, pega. Bateu fraco, Pedro Morisco pegou e não soltou, não teve rebote.
E vai sair jogando lá atrás o time do Coritiba, Catarino. Que surpreenderam o Gé, né? Acabou batendo de muito longe, buscando o ângulo ali do Pedro Morisco. Defesa tranquila do goleiro do Coritiba. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzin, placar de 1-0, a Macaca perdendo o placar é justo, hein, Gleger? Batista, para mim o 0-0 seria mais justo, tá? A Ponte deu uma vacilada ali, é por isso que eu sempre digo, né, zagueiro não pode sair da linha. Saíram da linha ali e o Robson, que é um jogador inteligente, né, já estava dando trabalho pro time da Ponte, entrou ali no facão, nas costas ali do Risso e saiu na cara do Pedrão. Não pode, vacilo da Macaca. Para mim, o resultado seria 0-0, mas o Coritiba, né, foi lá e foi mais eficiente, mais contundente no ataque, que merece o resultado. 1-0, vai ganhando, portanto, o time do Coritiba no estádio Couto Pereira. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Cabo cobre com 2,5, rolo com 100 metros por apenas R$ 199. Instalar materiais elétricos. Telefone 1998839006. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Vem pra bola Gé, toca a bola dentro da área, chega lá atrás pra tirar a falta, chega, afasta Benevenuto, vem na bola Everton Brito, meteu o pé direito, abriu na ponta pela esquerda, ninguém da Macaca. E a bola vai pra linha lateral, é arremesso pro time do Coxa. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro Fábio Augusto Santos Sá Júnior do Sergipe e termina o primeiro tempo. 1 pro Coritiba, gol de Robson, 0 para Ponte Preta. E na sequência vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro com o incomparável Edu Pinheiro. Diz aí, Edu. Ô, seu Batista, muito obrigado pelo carinho. E o Gé, hein, Catarino? Ô, Gé. O Gé tomou o terceiro, né? O Gé que já havia dito que estava mais calmo, conversou bastante com o Nelson Batista pedindo calma a ele, mas acabou cometendo uma falta mais forte e recebeu o cartão único do jogo até aqui, justamente para ele, pendurado com 3, não pega o Goiás na próxima rodada. A Ponte conhecendo aí mais um resultado negativo fora de casa, Edu. É da segunda série, viu? Já é da segunda série do amarelo do Gé, já tá pendurado desde o derby. E quem é que é o cara que estava próximo do cara do Curitiba que fez o gol aí? É o Gabriel Risso, quando ele mata no peito, né? O Robson, o mais próximo ali, acho que não era o Risso, ele que tá competindo novo, o argentino, no lateral esquerdo. Eu acho que era o Gabriel Risso. Mas depois você dá uma olhadinha pra mim, você fala aqui, tá bom? Combinado, Catarino? Edu. Ó, de pendurado, eu tenho aqui, ó, dos que estão jogando aí, pendurado, eu tenho aqui o Castro, o Elvis, Igor Inocêncio, tá? Tem também Gabriel Novaes e o Gabriel Risso. Gabriel Risso tá jogando, tá? Então, Gabriel Risso, Castro, Elvis e Igor Inocêncio estão pendurados também. Tá, bom intervalo, viu, Catarino? Obrigado, até já, Edu. Eu vou começar com o Gleger, a Ponte com Pedro Rocha voltando ao gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva voltando também, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e o Gé. E aí, Zorzinho, o gol foi aos 43 do Robson nas costas da defesa. Num jogo que teve o Pedrão. Pedrão pegou 2 boas aí. E o Gé teve 2 arremates. 1-0, Coritiba, Gleger Zorzinho. Edu, o jogo foi muito equilibrado, né? O primeiro tempo. A Ponte jogou bem, pressionou, chegou em alguns momentos ali com muita contundência, chegando ali com o Gé, em algumas finalizações a gol, fazendo com que o Morisco, né, fizesse algumas boas defesas. Mas o vacilo, né? Porque assim, futebol você não pode vacilar em um milésimo de segundo, você toma o gol. E esse Robson, ele já tinha ido na cara do gol 2 vezes. O Pedrão já tinha feito 2 grandes defesas e a Ponte vacilou, né? Ficou olhando a bola. O zagueiro não pode marcar. Se o zagueiro sai da linha,
Porque em alguns momentos tem aquela movimentação ali nas costas dos volantes, que o zagueiro ele tem que estar atento, ele não pode, se ele sair da linha, ele vai dar espaço. E foi o que aconteceu, né? A zaga saiu, deixou espaço ali, o Robson inteligentemente faz a penetração, vem nas costas do Rizzo, que aí a hora que o Rizzo tenta ir pro lance, já tava nos pés do Robson, que tira do Pedrão e faz um belo gol, 1-0 Coritiba. Agora, a Ponte tá jogando bem, dá para voltar na mesma intensidade, com a mesma estrutura, né, para ver se ela tenta empatar o jogo. Não tá jogando mal, só não pode vacilar, né? Os dois lances também que o Robson chega na cara do Pedrão é da mesma forma, né? Vacilo ali, deu uma dormida, uma cochilada, o Sérgio Rafael e o Silva, né? E aí o Matheus Silva aí acaba dando oportunidades e opção para o time adversário. Eu tentaria, por exemplo, não dá para deixar a bola chegar no pé do Rizzo, do Friso, que ele é muito bom jogador, né? Então a iniciação da equipe do Coritiba é muito boa. Eles iniciam muito bem a jogada, faz com que essa bola chegue no Friso, para que ele articule, né? Aquele menino, o Bruno Melo, também vem de trás, ele tem muita qualidade no passe, então tem que neutralizar essas jogadas, adiantar um pouquinho mais. Você vê que o Castro, ao lado do Emerson, ali, em alguns momentos tem dificuldade ali de marcação. Por quê? Porque o Friso ele abre para jogar, né? O Figueiredo abre pelo outro lado e aí dificulta, os laterais não sabem se marca, se vem na recomposição. Então esse ajuste é que o Nelsinho tem que fazer, não deixar com que essa bola chegue com qualidade, chegue redonda para o Friso, porque ele é um jogador diferente, ele é um jogador que articula, e a hora que o Figueiredo sai para jogar, um dos volantes tem que encostar. Esse foi o grande erro da Ponte por ter tomado o gol. A hora que saiu para flutuar, o zagueiro sai também na caça e aí abre o espaço para o homem que vem de trás. E nesse lance onde sai, o Robson acabou entrando ali nas costas, ali entre os dois zagueiros, nas costas do Rizzo, para fazer o gol. Então, esse ajuste que tem que ser feito. Tentar neutralizar a iniciação da equipe do Coritiba, que é muito boa, eles tocam muito bem a bola e os volantes vêm com qualidade, né? Cabeça erguida, profundidade, para frente, né? Jogando num sistema um pouco mais agudo, para que essa bola chegue ali no Friso, chegue nesses homens de frente, né? No Figueiredo, no próprio Morelli também, que flutua em alguns momentos. O Bruno Melo é um jogador também que tem um bom passe. Então, neutraliza essa iniciação para que a Ponte possa ter, não passar esses riscos, não correr esses riscos que ela correu no primeiro tempo, inclusive tomando num desses lances o gol, para que a Ponte possa ter um pouco mais de equilíbrio na parte defensiva e aí sim dar um pouco mais de liberdade para os homens de meio, para o próprio Elvis, que não está bem no jogo, né? Está meio amarrado, está bem marcado o Elvis. Ele pegou 2 vezes na bola e não conseguiu articular, não conseguiu armar, para que a Ponte possa ter mais oportunidades. Teve, claro que teve, mas precisa ter mais, porque o Coritiba ele dá essa liberdade para os homens ali em alguns momentos. Tentar se desvencilhar. Eu, por exemplo, não faria nenhuma substituição, mas tentaria o Everton Brito um pouco mais à frente, para que ele jogue um pouco mais perto do Elvis, para ter uma triangulação, uma jogada de mais qualidade, para que a Ponte possa tentar empatar o jogo. Mas não jogou mal não, viu, Edu? Muito bem, esse é o Zorzinho, olha, pela Edu. manhã... Pois não, o chamado? É o Rizzo mesmo, viu? Quem estava lá acompanhando o Robson quando da conclusão da jogada. Você está muito bem de vista, viu, Edu? Não, parabéns, eu que agradeço, você está numa fase maravilhosa. Ó, esse aqui é o papel aqui, rapidamente no YouTube, tá aqui, ó. Ô, Luquinha, no YouTube aqui, ó. Esse aqui foi a última vez que a Ponte ganhou em Curitiba. Isso foi há 23 anos, hein? 2-1 a Ponte venceu. Última vez que a Ponte ganhou do Curitiba em Curitiba. Tá aqui, esse é o papel, a história do jogo, agora não dá tempo. É o seguinte, pela manhã, Brasileirão, Juventude 3, Botafogo 2, hein? Intervalo, Bahia 1, Vitória 0, intervalo, Flamengo 0, Palmeiras 0, Flaco marcou, Flaco Lopes marcou o Palmeiras, mas o VAR anulou. Intervalo, Morumbi, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0, 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense, e 18h30 na Série B, CRB e Novo Horizontino. Amanhã tem o Guarani, 20 horas no Brinco. Quem narra é Leandro Boles. Guarani pegando aí a equipe. Quem que o Guarani pega amanhã? Atenção, Guarani pega Vila amanhã. Nova. Pega o Vila Nova. Muito obrigado. Intervalo já. Fala o CH. 1-0 Curitiba. Ponte perde.
Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com ofertas especiais para você. Escada doméstica, R$ 189,90. Jogo parafusadeira, furadeira e parafusadeira de impacto, Deco, R$ 349,90. Ofertas válidas até 17 de agosto. Quer mais? Confira na Loja do Mecânico. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Lâmpada bulbo de 9 watts branco frio a R$ 1,99. Refletor de LED branco frio 50 watts R$ 15,99. Cabo Cobrecon 2,5, rolo com 100 metros R$ 199. Promoção válida somente para quem ouvir na rádio e informar no balcão. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Carlos Batista dominou a entrada da área, bateu, vai embora. Matou no peito, entrada da área de perna direita. Num lançamento comprido lá de trás, Matheus Regis e encontrou o Gé na entrada da área.
A bola foi embora, passou com um perigo por cima do gol. Um lance plasticamente excepcional. Se marca o gol, seria um golaço em Vladimir Catarino. Tava na marcação ali o Thalisson e não conseguiu impedir. Carlos Henrique. CH, esse lance foi a 32 antes da Ponte tomar o gol. 1-0 Curitiba, CH. Faltou um pouco de capricho também, competência para a Ponte, porque ela teve oportunidades de fazer o gol no primeiro tempo. Eu espero que consiga no segundo. Uma partida extremamente equilibrada, não é? Em finalizações, em posse de bola, em escanteios, tudo muito equilibrado. Só que a Ponte deu mole, né? No lançamento do gol, na entrada, na diagonal do atacante que fez o gol do Coritiba, não pode acontecer esse tipo de vacilo. O Risso ficou no meio do caminho, o Pedrão não sabia se ia ao encontro do zagueiro, aliás, do atacante, e acabou fazendo o gol. Foi uma partida muito movimentada. A Ponte teve, em alguns momentos no primeiro tempo, dificuldade na saída de bola. O Coritiba, até 30 minutos, marcou muito forte a saída de bola da Ponte. O Elvis está sendo muito marcado. E a Ponte acreditou na saída pelas laterais e também no lançamento longo. Com essa pressão de saída de bola, a Ponte tratou de meter essa bola longa para o Gé e deu certo, né? Tudo bem que foi mais no improviso do que na construção consciente, mas a Ponte teve bons momentos desta maneira. O pouco que o Elvis conseguiu jogar também ele fez com que o Gé jogasse. Precisa melhorar. Eu senti algumas peças no primeiro tempo defensivamente ajudando bastante, mas ofensivamente ajudando pouco. Como o Elvis está muito marcado, há necessidade do Everton Brito, se ele continuar na partida, de aparecer mais no jogo. Ele tem que surgir como alternativa de aproximação, de tabela, para ajudar um pouco o Gé e o Elvis na construção de jogadas, né? Senão fica tudo muito canalizado no Elvis e fica difícil. Aí o jogo da Ponte fica muito previsível. Por isso que no primeiro tempo essa bola longa foi a alternativa que a Ponte acabou utilizando. No lado do campo está mais difícil, apesar dos dois laterais terem se apresentado, mais o Risso do que o Igor Inocêncio. O Jorginho sabe dessa força que a Ponte tem com o Igor do lado direito, tratou de marcar. De qualquer maneira, a Ponte no segundo tempo não pode dar o vacilo que deu no gol do Coritiba e tem que sair para o jogo para tentar empatar com consciência, com organização. E não pode perder os gols que acabou perdendo no primeiro tempo. De qualquer maneira, eu gostei da primeira etapa da Ponte. Uma pena o gol que acabou sendo tomado, Edu. E tem alteração na Ponte, já a informação porque vai começar o segundo tempo. Por enquanto a Ponte perde 1-0 Curitiba e para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Antes tem alterações no time do Coritiba, hein, Vladimir? Isso, no time do Coritiba tá saindo o camisa 22, o Figueiredo, para a entrada do camisa 57, Pomba. Pomba 57 entrando no lugar do Figueiredo. É alteração, apenas uma no Coritiba. Foram duas na Ponte, Batista. Saiu o Emerson para a entrada do Emerson Santos, 8 Emerson Santos no lugar do Emerson. E saiu Matheus Regis para a entrada do Gabriel Novaes, 35. Apita o árbitro. A bola está rolando na etapa final. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa a etapa final. Estádio Couto Pereira, 1-0 para o time do Coritiba. Tenta levar pela esquerda no campo de ataque Everton Brito. O árbitro paralisa a marca. Falta. É falta pela esquerda. Falta para o time da Macaca, Vladimir. E se é bola parada no campo ofensivo, é o Elvis quem vai para a batida. Zagueiros vão lá para a área para tentar o cabeceio, Batista. Falta pela esquerda, vem pra bola o time da Macaca com Elvis, o homem das bolas paradas. Autorizado, levantou na área, desvio de cabeça, subiu lá atrás e pega
com facilidade, Pedro Morisco. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Gleger Zorzinhas, alterações aí no time da Macaca, Gleger. Ô Batista, eu não teria mexido no time não, mas eu acho que é plausível. O Emerson Santos é um jogador um pouco mais agudo, que sai um pouco mais daquilo que a gente vinha pedindo aí no intervalo. E a entrada do Gabriel, ele é um jogador que sabe fazer gol, né? Um jogador que tem presença de área também, faz as duas funções. Domina Castro, soltou, Gabriel Novaes entrou na área, tira! Afasta, tirando Natanael, escanteio. É escanteio pro time da Macaca bater. Já surgindo ali pela primeira vez o Gabriel Novaes, né? Cobertura muito bem feita pelo Natanael. Chegou ali no momento exato quando da conclusão, tocou apenas na bola, ela foi pela linha de fundo. Loja do Mecânico em Campinas. Jogo parafusadeira, furadeira e parafusadeira de impacto Deco, R$ 349. Oferta até 17 de agosto. Elvis, cobrança de escanteio. Bateu de perna direita, vem lá atrás a zaga para tirar e afastar. Falta no Elvis. Falta empurrado pelas costas. Lance para cartão amarelo, hein, Vladimir? O árbitro não deu. Falta de capitão do capitão, né? O Robson cometeu a falta para cima do Elvis, reclamou bastante. Sem cartão, apenas a cobrança da falta que o próprio Elvis fará. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta Elvis, pé direito. Lançou lá pra dentro da área. Chega Robson. Afasta, tira. A bola caiu com Gabriel Risso e ele vai recuar de longa distância. Ô, Gleger, você estava falando, teve um lance agudo completando aí o seu raciocínio. Não, Batista, era só isso mesmo, né? Que eu acho que acerta o Nelsinho. Mesmo eu não tendo mexido no time, eu acho que as mudanças surtirão efeitos. Como surtiram nesse lance aí? E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, alterações aí no time da Macaca. Gostei das mexidas. O Emerson Santos é um primeiro volante que marca e sai para o jogo. E é a retomada do Gabriel na frente. Você veja, a primeira bola já levou perigo. Gostei das mexidas. Nelsinho tá indo para cima tentando fazer o gol de empate. E por que não tentar o gol da vitória? Aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças e ganhe brindes da roleta premiada nas compras acima de R$300. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras. Placar de 1-0, gol no primeiro tempo. O time do Coxa marcou com o Robson, ele que retornou hoje ao time do Coritiba. Emerson Santos inverte da direita para a esquerda. Aí não conseguiu dominar o Gabriel Novaes, levanta o braço esquerdo, passe também não foi lá essas coisas, hein, Vladimir? Ele tentou só para não ficar feio para o jogador que passou, né? Mas a bola foi muito alta, direto pela linha lateral, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Matheus Silva domina lá atrás do campo de defesa, soltando para Castro. Recolhe, vem lentamente tentando atrair o time do Coritiba. A Ponte tenta atrair o Coxa não vai. Sérgio Rafael para Gabriel Risso, domina, soltando um pouco mais à frente para Gabriel Novaes. Volta a bola na defesa do time Ponte Pretano. Pedro Rocha vai sair jogando lá atrás. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Domina Elvis dentro do círculo central para Gabriel Novaes. Partiu no beco esquerdo da grande área, limpou o primeiro, também o segundo. Para Elvis, tentou o passe de 3 dedos, passe errado.
A intenção era ótima, mas a execução foi ruim, hein, Vladimir? Era o Gabriel Risso, né? Quem era o destinatário do passe, mas tem errado passes em constância. Nesse jogo, o Elvis, mais uma vez, desperdiçou uma boa chance. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Couto Pereira em Curitiba, capital do Paraná. Coxa tá ganhando o jogo, Coritiba 1, Ponte Preta 0, Edu. Jogos do segundo tempo, hein? Flamengo e Palmeiras 0-0 Maracanã, lá em Salvador, Bahia 1, Vitória 0 no Morumbi, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina já, faz a parede, a bola volta, Castro recolhe, domina, soltando para Emerson Santos, na lateral para Gabriel Risso, na frente para Gabriel Novaes, ele recua para Emerson Santos. Trabalha pela meia esquerda o time da Macaca, atrás Sérgio Rafael, tenta a esticada de bola para Castro, volta para Matheus Silva, ele avança no campo de ataque para Castro, para Everton Brito, perde a bola. Não está rodando na mesma intensidade o Gabriel, aliás, o Risso, o Matheus. Olha só o lançamento, bola espichada, vem pra bola, Robson dominou, entrada na área, fuzilou, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, errou o gol, é tiro de meta. E fica reclamando, né, o Robson, que não havia um impedimento. Ele reclama que não havia, mas havia sim, né? O assistente demorou para marcar, seguindo o protocolo, marcou na sequência, mas foi fominha o Robson no lance também. E o Everton Brito é o jogador que não está rodando na mesma intensidade, errando muitos passes. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira a oferta: lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,99. Confira no Instagram @instalarcampinas ou peça o atendimento pelo WhatsApp 19 988390106. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo o time da Macaca no Couto Pereira. Acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão na mão, muito fáceis de encontrar. Acompanhe o portal CP, também nas redes sociais. Friso, domina, vai pro passe, erra, Gabriel Risso tira. A bola volta, sobra com o time do Coxa lá pela ponta direita, placar de 1-0. Tá ganhando o jogo. Vem na bola Friso para dominar, soltando para Sebastião Gomes, tentou passe na entrada da área. Não conseguiu fazer o passe. Lucas Ronier e a Ponte vem para o contragolpe. Lançamento pela esquerda para Gé. Falta! Na passagem pela esquerda do Gabriel Novaes, ele foi derrubado. E é falta para Macaca, Vladimir Catarino. Não marcou não, viu, Batista? Posse de bola é para a equipe do Coritiba. Houve um trança-pés ali, mas a falta não foi marcada, não. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Então encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio Couto Pereira. Coritiba tá vencendo o jogo. Coritiba 1, Ponte Preta 0, Edu. Pela manhã, Brasileirão lá em Caxias, Juventude 3, Botafogo do Rio 2, 16, segundo tempo, Maracanã, Flamengo e Palmeiras 0-0. Placar de 1-0, o time do Coxa tá vencendo a partida e com isso
A Ponte não consegue vencer fora de casa. Loja do Mecânico em Campinas. Escada doméstica R$ 189,90. Oferta até 17 de agosto. Telefone 19 33 70 25 50. Vem pra bola o time do Coxa pela esquerda. A bola foi para a linha lateral, mas a bola bateu ali no jogador Pomba. Wesley Pomba. Então é arremesso para Macaca. Carlos Henrique bate pesado e o segundo tempo 1-0 para o Coxa em CH. A Ponte está querendo, né? Está com muita garra, bem posicionada, né? Tem até mais posse de bola do que o Coritiba no segundo tempo. Precisa ter um pouco mais de calma, né? Eu percebo que com excesso de vontade, alguns jogadores estão passando no ponto, né? Acelerando demais, tem que ter calma, tranquilidade, girar a bola de um lado para o outro. Nesse momento, no segundo tempo, eu acho que o Gabriel entrou bem, o Emerson também. A Ponte um pouco melhor que o Coritiba, Batista. Arremesso lateral, o Igor Inocêncio cobra para o time da Macaca. Vem lá atrás, Thalisson para afastar e agora falta do Sérgio Rafael, vai tomar cartão, hein? Cartão amarelo para o zagueiro da Macaca, Vladimir Catarino. Ele esqueceu a bola, né, Batista? A bola já havia passado, ele segurou ali o jogador Robson da equipe do Coritiba. Então, um cartão amarelo merecido ali para o Sérgio Rafael, segundo do jogo, segundo para Ponte Preta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte não pode perder a cabeça, né? Tá perdendo o jogo. É claro que é difícil, é complicado. Mas o Gé já tocou o braço na cara do jogador do Coritiba, tomou cartão. Terceiro, tá fora do próximo jogo que é em casa. E vai fazer muita falta. E agora o zagueiro fica pendurado. E vem à frente, Robson dominou, entrou, foi bater desarmado, Pedro Rocha. Pedro Rocha defendeu a Macaca, salva a pátria Ponte Pretana e leva a pior, está caído. E preocupa, está inerte o goleiro da Macaca, hein, Vladimir? O Pedro Rocha foi corajoso mais uma vez, né? Saiu na marcação, saiu no combate, cara a cara com o jogador do Coritiba, eram dois quem estava no lance e foi fortemente atingido, né? Vamos ver quem era o Robson mais uma vez, ó. E a chuteira do Robson acabou acertando ali o rosto do Pedro Rocha, por isso ficou caído o jogador da Ponte. Lance muito feio, né? As travas da chuteira tatuaram o rosto, a mandíbula do Pedro Rocha. Tá caído o Pedro Rocha, mas agora tá tudo bem, né? Graças a Deus, tá tudo certo. Eu temi o pior, hein, Gleger Zorzinho, você que é o especialista. Isso dói uma barbaridade, né, Batista? Pegou no rosto ali do Pedrão. O lance do Robson foi imprudente, na minha opinião, tá? Tudo bem que ele chega ali para tentar chutar, mas ele poderia ter feito um movimento, né, um pouco menos de força. Usou força demais, atingindo o goleiro Ponte Pretano, que salvou mais uma vez a Macaca. Pedrão, para mim, até o momento, o homem do jogo. Olha, a imagem é muito feia. E o Pedrão tá sangrando em Vladimir. Poderia ter sido pior, né? É que não teve tanta força assim. A chegada do Robson poderia, claro, ter sido pior. Felizmente, apenas um corte ali no rosto do Pedro Rocha. Enquanto o sangue não for estancado, o árbitro não pode reiniciar o jogo. Desktop, a internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Vai dar para continuar, né? Pedro Rocha continua sangrando, mas o departamento médico da Macaca tá ali. Tem que fazer um remendo ali no rosto do Pedro Rocha. Não pode, pela lei. Atleta não pode continuar no jogo sangrando. Nem mesmo com a camisa já suja de sangue, né? Até por isso todo cuidado ali do departamento médico Ponte Preta.
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio Couto Pereira em Curitiba. E o árbitro vai pro VAR. Pode expulsar o Robson. O VAR talvez tenha entendido, né, que houve excesso de força ali por parte do Robson. Exatamente, 99% das vezes que o árbitro vai no VAR, ele expulsa o jogador infrator. Giro do placar e eu sigo em Curitiba. Ponte Preta tá perdendo, Coritiba 1, Macaca 0, Edu. Olha, ainda Série B, 18h30, Rei Pelé tem Série B em Novo Horizontino. Amanhã, 20 horas, no Brinco tem Guarani e Vila Nova. 21 horas na Serrinha, amanhã em Goiânia, Goiás e Ceará. E continua, hein? Lá no Maracanã, 19, segundo tempo, Flamengo e Palmeiras 0-0. Rádio Bandeirantes. Em o árbitro, neste momento, Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Foi no VAR, vai expulsar o jogador do Coxa Branca, o Robson. E dá cartão amarelo também para o Bruno Melo. Bruno Melo por reclamação e o Robson pelo lance após revisão do VAR. Está expulso o atacante do Coritiba. E ele provavelmente vai marcar agora, na sequência, o pênalti para Macaca. Não, falta, né? Foi falta de ataque. Ah, sim, falta de ataque. Oh, onde que eu tô com a cabeça? Não tem ali, o Robson tá reclamando uma barbaridade. Mais uma vez a Band, na tela da Band, estamos vendo o lance. E realmente feio, hein? Lance muito feio. O Robson pode alegar, Batista, que não teve a intenção, não teve maldade, mas ele poderia ter recolhido a perna, né? Então, talvez não houve vontade de atingir o jogador, mas imprudência poderia muito bem ter recolhido a perna. É aquilo que eu dizia, né? Eu tava falando que ele usou força demais. Pra mim, como disse o Catarino agora. Ah, mas não foi a minha intenção. Mas ele levanta, a gente vê que a bola tava mais pro Pedrão, né? Ele não ia conseguir chegar na bola. E aí ele faz o movimento e levanta a perna, atinge o Pedrão, machucando inclusive. Então, pra mim, a expulsão... Aliás, o VAR, pra mim, até o momento, muito bem, principalmente nesse lance aí. Matheus Silva perdeu a bola, vem Friso, bateu cruzado, explodiu em Castro. E pra você, CH, expulsão aí do jogador, o artilheiro da tarde até aqui, Robson, vermelho nele. O que você achou? Acho que os companheiros relataram com precisão excesso de força. Não dá para saber se ele teve intenção ou não, mas pegou. Para mim, expulsão correta. Loja do Mecânico, ofertas exclusivas. Tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Friso, cobra o escanteio, toque de cabeça, vem Pedro Rocha, dá um tapa, tira. Lance já está parado, marcando o impedimento no ataque do Coxa. É no segundo momento, né? No primeiro cabeceio não, mas quando a bola foi lá no segundo pau, aí nesse lance, quando o goleiro Pedro Rocha fez a defesa, o impedimento foi anotado do ataque do Coritiba. Quem estava por lá era o Sebastião Gomes. Agora teremos duas alterações no Coritiba. Daqui a pouco, Batista. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira a oferta. Cabo cobre com 2,5, rolo com 100 metros por apenas R$ 199. Confira as novidades no Instagram, @Instalar Campinas, ou peça o atendimento pelo WhatsApp 19 988390106. Vai mudar. Vai. Duas mudanças no Coritiba, sai o Friso para a entrada do 18, que é o Matheus Bianchi. Matheus Bianchi, 18, no lugar do Friso, 10. E está saindo o Morelli para a entrada do 36, que é o Vini Paulista. Vini Paulista, 36, no lugar do Morelli. E o Matheus Bianchi, 18, no lugar do Friso.
Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro no Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná. Curitiba 1, Ponte Preta 0. Maracanã, 24, segundo tempo, gol do Palmeiras. Aliás, gol do Flamengo, hein? Perdão, gol do Flamengo. Eu vou confirmar quem foi depois, tem que ver o VAR e tal. No momento o VAR tá tudo certo e tal. Vamos lá, Palmeiras perdem, Flamengo 1-0, Batista. Arrascaeta. Obrigado. Arrascaeta marcou então o gol do Flamengo. Mexeu. Vai. Duas mudanças na ponte, Batista. Saiu o Castro para a entrada do Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, 21, no lugar do Castro. E saiu também o Everton Brito para a entrada do Iago Dias com a 11. 11, Iago Dias no lugar do Everton Brito. Ramon Carvalho, 21, no lugar do Castro. Aproveite o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Ganhe brindes da roleta premiada nas compras acima de R$300. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras. 23, metade do segundo tempo, e a ICH, alterações da Macaca. Ponte perde 1-0. Eu só não estou entendendo por que a Ponte está tão nervosa no jogo. No primeiro comentário do segundo tempo, percebi o time ansioso. Eu falei, poxa, muito pilhado, vem para o segundo tempo tentar vencer o jogo. Aliás, empatar primeiro, depois tentar vencer. Mas a Ponte está errando muitos passes. Ela tá com um homem a mais. Está bem posicionada, não precisa estar nervosa do jeito que está. Está muito pilhada. E as mexidas eu gostei, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ramon Carvalho para Gabriel Risso, para Elvis. Para Gabriel Risso, domina pela lateral da grande área. Para Elvis, pé direito, cruzou na área. Subiu o zagueiro, tira, voltou. Igor Inocêncio, pé direito, bateu. Espalma o goleiro, a bola voltou. Gabriel Novaes bateu, pega Pedro Morisco. Pedro Morisco soltou e o Gabriel Novaes talvez não contava com o rebote. E aí bateu fraco e Morisco pegou o Vladimir Catarino. Estava precarizado o Gabriel Novaes, né? Escorregou no momento da conclusão e quase que deitado. Ainda tocou na bola, facilitando a defesa do Pedro Morisco. Vem mais Ponte. Elvis dominou e enfiou a bola para G. Chega batendo. Bateu mal, sem ângulo. O corpo não estava com a inclinação correta. E a bola foi embora para fora, tiro de meta para o Coxa bater. Desta vez o Gé teve espaço até para o chute, mas pegou muito mal na bola. Mandou direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Ô, Gleger, eu quero ouvi-lo porque o Igor Inocêncio deu um chute portentoso, muito bonito, e a defesa do Morisco também foi bonita, hein, Gleger? Foi bonita, uma bola cruzada. Eu só achei que ele espalmou errado, né, Batista? Ele espalmou pro meio da área. Inclusive o Gabriel Novaes estava por ali, que ele escorregou ali, né? Não conseguiu finalizar. O grau de dificuldade baixa, né? Porque fez o movimento errado, como diria aquele. 7,5. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Placar de 1-0, o time do Coxa vai vencendo a partida no Couto Pereira e tem falta para ser batida neste momento. Natanael partiu de perna direita na jogada ensaiada. Sérgio Rafael chega, tira. Lucas Ronier tentou dominar, não conseguiu. Gabriel Novaes foi derrubado.
É falta nele, falta lá atrás no campo de defesa. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, estádio Couto Pereira em Curitiba. Macaca perdendo. Coxa 1, Macaca 0, Edu. Então Arrascaeta marcou a 20, segundo tempo, Maracanã. Flamengo 1, Palmeiras 0. Nesse momento, o Flamengo é líder do Brasileirão, ultrapassa o Botafogo, que de manhã perdeu 3-2 para o Juventude em Caxias. E continua Bahia 1, Vitória 0, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Cartão pro Iago Dias, deixou o braço, né? Que bobeira, né? O goleiro já estava com a bola dominada, ia sair, o Iago Dias atrapalhou, se colocou à frente do goleiro. Cometeu a falta, recebeu o cartão. Ele estava pendurado também, o Iago Dias, terceiro, está fora do jogo contra o Goiás. Ô, CH, eu não consigo entender certas atitudes de alguns jogadores. Falta de inteligência. Pra quê? Continuar pendurado no jogo. Goleiro soberano pegou a bola. Qual o motivo? Por que o Iago Dias foi em cima dele, hein, CH? Se não foi premeditado, foi burrice. Você não entende, nem eu, Batista. Até porque, com o Gé fora, ele seria candidato a titular do jogo contra o Goiás, né, Batista? Então, mas agora ele fica pendurado. Pendurado no jogo e suspenso do jogo de sexta-feira. O Iago Dias está suspenso também? Sim, estava pendurado, tomou o terceiro. Vem pra bola, Elvis, inverte da esquerda pra direita, Igor Inocêncio pra Iago Dias, pé direito, cruzou na área, chega de peito, meio estranho lá atrás, tirou, afastou o Thalisson, a bola saiu, a bola bateu no peito e no braço, pode. Nesse momento, na tela da Band, estamos observando, né? Acho que nem bateu no braço, não viu, bateu Batista? no braço. Foi mais no peito mesmo. Ramon Carvalho para Elvis de primeira, coloca na entrada da área. Chega lá atrás, Benevenuto para afastar, a bola volta reboteada. Sérgio Rafael domina soltando dentro do círculo central. Emerson Santos para Ramon Carvalho, carrega pela meia esquerda, inverte da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, para Igor Inocêncio, pé direito, levantou, bola cruzada na área, vem lá atrás Natanael, é fácil de cabeça, marca a saída de bola, Gabriel Risso, mas não consegue tomar, chega Gabriel Novaes, a bola saiu, é arremesso para o Coxa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Agora, o Gleger, aquela atitude do Iago Dias parece proposital, né? Sabe quando o jogador quer tomar cartão para o próximo jogo? Você entendeu assim também ou não? O próximo jogo é em casa, então não teria motivo para isso. Só um minutinho. Vem Natanael, olha o Coritiba. Cruzamento na área, Igor Inocêncio chega para tirar. Tentou ligar Iago Dias. Chega lá atrás, tirando a defesa do time do Coritiba. A bola sobrou com Elvis dali, acionou o ataque Iago Dias. Ele comete a falta. Vem com o braço em cima do Benevenuto. Entrou meio destrambelhado o Iago Dias, hein? Tá com um apito de trem na cabeça. O que tá acontecendo com ele? Eu adoro essa expressão. Apito de trem. Ele tava com a bola dominada, perdeu a bola. Mas você já tentou raciocinar ao lado de uma máquina de trem apitando? Nunca nem tentei também. Essa foi muito boa. Ô Batista, mas diante dessa nova atitude de Iago Dias, eu acho que ele não foi... Não foi pra tomar o cartão não, viu? Ele tá meio desligado do jogo mesmo. Agora, o Batista, o Zé Neves tá aqui ouvindo a transmissão e pediu aqui, ô Gleg,
Manda um abraço aí pro meu cunhado Carlinhos e pro filho dele, o Raul. Eles estão lá no carro assistindo e acompanhando a Rádio Bandeirantes, Batistão. Repita, Gleger. O Zé Neves, nosso parceiro Zé Neves, os maiores humoristas do Brasil. O cunhado dele, o Carlinhos. E o filho do Carlinhos, o Raul. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Aí, sensacional. Saiu um cartão aí, ô Vladimir? Eu tive a impressão que foi pro Wesley Pomba, né? O árbitro apontou ali o Wesley Pomba, 57 do Coritiba. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Vou torcer para que o Iago Dias marque 2 gols no jogo e a Ponte vire. Mas ele entrou mais perdido do que pernilongo quando está cantando os parabéns. Vem Elvis, domina. Vem pela meia esquerda, dali para Ramon Carvalho. Tentou na frente, não conseguiu, erra o passe. Recupera o time do Coritiba Bianchi. Recua na zaga, Thalisson. Tenta o passe, faz o lançamento para ninguém do Coxa. E o Matheus Silva vai dominar. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Placar de 1-0, 32. Vem o time da Ponte na bola pela direita, Matheus Silva. Ele imprime lentidão. Soltando para Ramon Carvalho, trabalha pela esquerda, tenta o passe, erra. E chega lá atrás o time do Coritiba para afastar. Tirando o árbitro para marcar, não marcou. Reclamou da falta o time do Coxa, mas o árbitro não marcou. Ramon Carvalho domina, soltando curtinho para Elvis, devolve de calcanhar para Ramon Carvalho, vem para Emerson Santos. Na intermediária adversária, a Ponte desce lentamente. 33. Emerson Santos abriu pela direita, Igor Inocêncio pela direita, Iago Dias tentou o cruzamento, explode na marcação. Ele acha, né, o Iago Dias, que tem um laser na perna que atravessa o corpo do antagonista. Não vai conseguir dessa maneira. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor. Garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Vem pra bola o time da Macaca. Gabriel Novaes, entrada na área, bateu contra o paredão do Coxa. É arremesso lateral. E o Coxa vai mudar já, hein, Vladimir? Daqui a pouco o Júnior Brumado, né? Atacante chegou nesta janela de contratações. Ele tá entrando no lugar do Lucas Ronier. Sai Lucas Ronier com a 98 para a entrada do 9, Brumado, na equipe do Coritiba. Brumado entrando, portanto, no time do Coritiba. 4 alterações, é isso? Isso, 4 do Coritiba e 4 da Ponte. Portanto, tem mais uma alteração para fazer o técnico Jorginho Campos. E mais uma tem o Nelsinho Batista. Elvis recolhe, domina, soltando pela direita. Se manda o time da Macaca, 35. Vem pra bola pela direita, carrega o time da Macaca, perde o jogo. Placar de 1-0 no Couto Pereira. Domina Gabriel Novaes. Recua a bola pela esquerda. Vem Emerson Santos dali para Ramon Carvalho. Trabalha, recebe a marcação. O time do Coxa todo recuado. Emerson Santos para Gabriel Risso na lateral. Voltando para Emerson Santos. Pé direito, levantou na área. Passe ruim, né? Bola forte, veio na cabeça do Igor Inocêncio. Ele dá aquela olhada assim, aquele olhar. 44. Passe muito ruim, a Ponte vai mudar. A última mudança na Ponte Preta. Sai o Elvis para a entrada do Guilherme Portuga, camisa 70. Faz a estreia, o Guilherme Portuga veio da Portuguesa com a 70 no lugar do Elvis. Já os comentaristas vão falar mais uma alteração na Macaca.
Precisa de materiais elétricos. Depois desse ataque vem Igor Inocêncio, cruzamento torto por fora, por trás do gol pela linha de fundo. Precisa de materiais elétricos. A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira a oferta. Painel de LED 18 watts branco frio. Somente R$ 11,90. Peço o atendimento pelo 19 988390106. Instalar. Domina o time da Ponte, vem já a entrada da área. Limpou, preparou, vai fazer, bateu pra fora. Vai embora pra fora pela linha de fundo já. Perdeu. Inacreditável, uma chance de ouro. Ele dominou com estilo, puxou, arrumou, tirando a marcação de Thalisson. E aí bateu de perna direita, pegou muito embaixo. Ela subiu, saiu, foi embora. É tiro de meta pro Coxa bater. Passe do Igor Inocêncio, né? O Gé dominou. Normalmente o Gé não perde um gol desse. Trouxe pra dentro, teve liberdade pro chute, mas na hora do arremate pegou muito embaixo. Subiu demais, foi pela linha de fundo. A Ponte desperdiça a chance do empate. E olha, reclamou, né? A Ponte que o lance, a bola teria desviada no Morisco. Confesso que não vi. Não sei se você viu, Vladimir. Eu não tive essa impressão. Para mim foi direto para fora realmente o chute do Gé, Batista. Para você, Gleger, a bola desviou no goleiro ou não? Para mim, gol perdido. Não desviou em ninguém. E para você, CH? Já não pode perder esse gol de jeito nenhum. Para mim, linha de fundo, não houve desvio. Domina, vem o time da Ponte pela direita no campo de ataque. Portuga carrega, recua, chamando Matheus Silva. Ele de perna direita abriu, lateralizando a jogada. Trabalha, vem pela esquerda, Gabriel Risso. Para Emerson Santos, faz o levantamento na área para Igor Inocêncio, fez o cruzamento para trás. E a Ponte estava com 4 jogadores lá dentro da área. E aí sobrou para o contra-ataque. Se manda, lançamento no campo de ataque para Wesley Pomba. Dominou, serpenteou, saiu da marcação, bateu. Espalma. Pedro Rocha deu um tapa nela, mandou para fora pela linha de fundo. Defesa importantíssima. O Wesley Pomba entrou na área, driblou e bateu cruzado. Defesa do Pedro Rocha, escanteio para o time do Coritiba. Toquinho providencial do Pedro Rocha, impedindo o gol do Coritiba. Também foi fominho Pomba, né? O Vini Paulista estava livre pedindo na pequena área. Escanteio para o Coxa, tá apertando o time de Coritiba. Escanteio, o time do Coritiba vem pra bola, pra cobrança. Autorizado levantamento, cruzamento na área. Chega lá atrás, Emerson Santos para afastar. A bola voltou, Benevenuto domina pela direita. Toca na lateral, tentou Natanael, giro em cima da marcação. Mas a Ponte retoma e o Gabriel Novaes não conseguiu dominar. É arremesso lateral pro Natanael. E aí o Gleger falando a respeito desse lance impressionante. Uma vez mais depois desse ataque o Gleger fala. Cobrando o Natanael, soltando o jogo pela direita, não conseguiu dominar. Foi muito mal brumado, a bola saiu, é arremesso para Macaca. Conceito e definição. Grau de dificuldade, Pedro Rocha, Gleger. Defesaça é só acima de 8, é isso? Sim. E só 8? Defesaça também. Então 8, defesaça. Então defesaça, Pedro Rocha uma vez mais. Placar de 1-0, o time do Coxa vai vencendo o jogo. Domina pela direita, Matheus Silva. Trabalhando, soltando para Ramon Carvalho. Tenta o passe, deu na defesa adversária. Sérgio Rafael. Trabalha, tenta colocar no ataque para Emerson Santos pela esquerda.
Ele vem riscando pelo lado esquerdo. Toca virando para Matheus Silva. Na frente para Igor Inocêncio. Dali para Ramon Carvalho. Lança na frente, vem para Portuga. Toca atrás pela meia esquerda. Trabalha o jogo Emerson Santos. Lança no campo de ataque pela meia direita. Para Jean, de costa para o gol. Foi desarmado. Chega lá atrás, Sebastião tira, afasta, faz o passe para Wesley Pomba, se manda, arranca na entrada da área, pé direito, tentou o passe, chega, tira, desvio, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, chegou a sair Emerson Santos, último toque, portanto escanteio para o Coxa. Vladimir Catarino. A Ponte se lança toda ao ataque e fica aberta ao contra-ataque, né? Mais uma vez com a jogada do Pomba. Ele tentou desta vez tocar ali para o Vini Paulista. O corte do Emerson Santos. Escanteio para o Coritiba. Pois não, a sua informação diz aí do Pinheiro. No Maracanã empata o Palmeiras. Gol do menino Luigi. Deve ser isso, Luigi é da base, tá? Tem 18 anos. Mas no finalzinho empatando no Maracanã e o VAR confirmou, hein? Então Flamengo e Palmeiras 1-1, agora 44 segundo tempo. Aproveite o mês de aniversário da Rocha Autopeças e ganhe brindes da roleta premiada. Nas compras acima de R$300. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras. Tá caído, Sebastião Gomes está sendo atendido em Vladimir. Tá sendo atendido, acho que vai ter alteração, né? Tá aguardando ali, não sei se vai autorizar primeiro a cobrança do escanteio. O Coritiba vem pro ataque. Coritiba na cobrança de escanteio, já cobra rapidinho, tem um jogador ali na margem do campo. Portanto, o Jorginho vai mudar mais um, né? Tem direito a mais uma alteração. Benevenuto lança lá na frente, chega lá atrás para tirar Gabriel Risso. A bola volta pela direita, Sebastião Gomes domina pela direita, tenta a passagem, lançamento no campo de ataque, vem Gabriel Risso, preciso para afastar, tirando para Portuga, passe errado do Portuga e vai sobrar lá atrás com o time do Coxa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis da região de Campinas. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Vai mudar. Vai! Última alteração no Coxa, tá saindo o camisa 19, que é o Sebastião Gomes, para a entrada do 23, que é o Bernardo. Bernardo, ex-Guarani, né? Bernardo 23, entrando no lugar do Sebastião Gomes. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 1-0, o time da Ponte vai perdendo, vem Iago Dias, recolheu o pé direito, cruzou na área, Benevenuto, afasta de cabeça, tira, manda pra fora, pra linha lateral, e arremesso vem pela direita, Igor Inocêncio vai mandar da área, 44, autorizado, Igor Inocêncio levantou na área, desvio lá atrás, afasta outra vez a defesa do time do Coritiba, e o Emerson Santos coloca pra fora. Carlos Henrique, bate pesado antes a informação, Vladimir. Só para informar, público total hoje no Couto Pereira, 17.254 torcedores, sendo 15.953 pagantes, 1.301 não pagaram e uma renda de 216.510. E aí, CH, 45, tempo regulamentar esgotado, mas a placa ainda não subiu. Subiu, 8. 8 minutos, dá tempo do empate, pelo menos em CH. Dá tempo, mas a Ponte continua muito nervosa e quem entrou mal. Infelizmente, a Ponte, com um homem a mais, não produz para merecer um empate. Tem volume de jogo, mas pouco agride o Coritiba. E saiu o amarelo.
amarelado o jogador do Coxa. Matheus Bianchi, 18 da equipe do Coritiba, uma entrada forte ali no Igor Inocêncio. Matheus Silva domina para o time da Macaca, para Sérgio Rafael. Abriu na ponta direita para Iago Dias, ele puxa, vem para dentro. No corredor central para Emerson Santos. Dali pela esquerda, trabalha no campo de ataque. Vem para a bola, dominou Portuga, voltou para Emerson Santos. Pela meia direita para Matheus Silva, está se aventurando lá na frente no campo de ataque. Para Gabriel, tentou Risso pela esquerda, em cima da marcação. Vem lá atrás o time do Coritiba para atirar. Natanael tentou puxar o contra-ataque. O Risso se redimiu. Desarma e vem Ramon Carvalho. Abriu pela esquerda Gabriel Novaes. Cruzamento para Jé de cabeça. Iago Dias toca para fora. Não entendi. O Gé, ao invés de cabecear para frente, tentou um passe para o Iago Dias. Se metesse a cabeça para frente, teria feito o gol, hein, Vladimir? Também não sei se foi o movimento que ele conseguiu fazer, né? Até porque a bola veio difícil para ele. O único movimento que ele conseguiu foi ajeitar para o Iago Dias. E aí, o jogador aí, o Iago, mandou a bola direto para fora. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Placar de 1-0, o time da Ponte vem para o jogo. Ramon Carvalho para Gabriel Risso, voltou no Ramon Carvalho. Cruzou na área, passa por toda a extensão da área. Vem com Igor Inocêncio, limpou o pé direito, cruzou na área. Tira lá atrás, afasta Natanael. Voltou, dominou Emerson Santos, pé direito, cruzou na área. Tira, afasta Natanael. Não tá valendo nada o que houve aí, Vladimir. É uma discussão, né? Uma desinteligência ali envolvendo o Gé e o jogador do Coritiba. Um tropeçou no outro, mas tá tudo legal, segue o jogo. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 quilômetro. 48, o tempo vai passando, a Macaca vai perdendo o jogo no estádio Couto Pereira. Jogo parado, falta pro Coritiba, Vladimir. Falta do Igor Inocêncio, né? Derrubou ali o atacante, o Brumado, que não tem pressa nenhuma também, o Coritiba na cobrança dessa falta. Vem pra bola, tomando posição pra cobrança no campo de ataque, Bruno Melo. Autorizado, não tem pressa, o time do Coritiba tá ganhando o jogo e fica ali, né, com aquele jogo imprimindo lentidão na partida. Acabou jogando para a linha lateral em arremesso para Macaca. Cobra rápido, o time da Ponte tem que acelerar. Vem pra bola, domina pela esquerda. Gabriel Novaes vai pra cima da marcação, gira o corpo, sai por dentro, tocando atrás pela esquerda. Levantamento no campo de ataque pela direita para Iago Dias, para Matheus Silva que está lá na área. Voltou, opa! Toque de braço. E ali tá valendo tudo. Lançamento, a Ponte vem atrás dela. O que você viu no lance aí, hein, Vladimir? Foi toque de braço, mas o jogador da Ponte, né? E o árbitro deu a vantagem, mas o Coritiba não aproveitou. Domina Ramon Carvalho, trabalha para o time Ponte Pretano, ingressa no campo de ataque. Vem pela meia esquerda, dá um tapinha na bola lá pelo lado canhoto. Dominou Gabriel Novaes, puxou para dentro, vem para a entrada na área, chega a marcação forte em cima dele, recupera. Desarmado Gabriel Novaes, embrumado, domina no campo de defesa para o time do Coritiba, ultrapassa a linha da metade do campo, tenta o passe, a bola bateu no Sérgio Rafael, voltou Brumado, passe muito ruim, para a linha lateral ele se lamenta e arremesso para Macaca. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. E tem oferta lâmpada bulbo 9 watts branco frio, apenas R$ 1,99. Vem a Ponte, Iago Dias, pé direito, cruzou na área, zaga tirou, a bola voltou. Pé direito, Gabriel Novaes, bateu, é gol! Gol!
reta final. Iago Dias partiu, levou para a linha de fundo, pé direito levantou na área, o zagueiro tirou, a bola voltou. Gabriel Novaes dominou com o pé direito e mandou uma paulada. A bola bateu no fundo do gol e fez chua! No ângulo, na forquilha, entre o travessão e o poste. Que golaço! Um gol espetacular, um gol incrível. Gabriel Novaes fez a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Empata o jogo no Couto Pereira, em Curitiba. A torcida vibra, vibra da pele até o osso. Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, camisa 35. É ele, o autor do gol. Empata o jogo com pura arte no Couto Pereira. Ponte Preta 1, Coritiba também 1. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Um golaço do Gabriel Novaes, né? O Iago Dias foi à linha de fundo pela direita e fez o cruzamento. A defesa do Coritiba tirou de forma parcial. Gabriel Novaes dominou com a perna direita, bateu no ângulo do goleiro Pedro Morisco. Tava por lá também o Benevenuto, pulou para tentar tirar, não conseguiu. Quarto gol do Gabriel Novaes nesta Série B, empata a Ponte 1-1. 1-1, o jogo está empatado. Gleger Zorzin, que golaço em Gleger. Aí é golaço, hein? Golaço, né? Oportunista. O Gabriel sempre muito competente nas finalizações. Belíssima jogada do Iago Dias também no cruzamento. Mereceu a Ponte o empate, viu, Batista? E você, CH, golaço, empate, a Macaca empata o jogo na raça e na técnica, porque foi um golaço em CH. Sem dúvida, foi na raça e na técnica do Gabriel, que teve calma, levantou a cabeça e fez um golaço. Pelo volume de jogo que a Ponte teve no segundo tempo, faltou tranquilidade, eu acho que o placar está correto. Placar de 1-1, acompanhe tudo sobre Guarani, Ponte Guarani, no portal carlosbatista.com.br. E vem o time da Macaca. Gabriel Risso soltando pela esquerda e não há tempo para mais nada. Apita Fábio Augusto Santos Júnior e termina o jogo. Empate da Macaca, que perdia até... No segundo tempo, o Robson marcou a 17 do primeiro. E a Ponte Preta com Gabriel Risso nos acréscimos empatou o jogo. Um golaço do Gabriel Novaes. Termina a partida, na sequência vem aí o encerramento. E depois o apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. Edu Pinheiro. Bem, vamos ao público lá no Couto Pereira, 17.254, hein? 17.254 e a renda 216 mil, 1 a 1. Já os detalhes, eu vou começar com o Gleger, lembrando que terminou lá em Salvador, deu Bahia 2, Vitória 0, no finalzinho o Bahia marcou com o Luciano Juba, o Flamengo e Palmeiras 1 a 1 no Maracanã, o Arrascaeta 20, segundo tempo 1 a 0 Flamengo e Luigi marcando pro Palmeiras, menino da base aos 41, 1 a 1. O Botafogo continua líder apesar da derrota hoje cedo, 3-2 para o Juventude lá em Caxias. E terminou no Morumbi, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. 19 horas, daqui a pouco tem Internacional e Atlético Paranaense. Liderança para o Botafogo, 43, em segundo Fortaleza, 42. Em terceiro, Flamengo, 41. Em quarto, Palmeiras, 38. São Paulo, quinto colocado, com 38. Bem, vamos lá, Catarino, destaque aí da Ponte, 1 a 1, gol do 50 minutos do Gabriel Novaes. Gabriel voltando, né? O último gol que ele marcou foi contra o Novo Horizontino, aquela vitória de 1 a 0, né? É o jogo do pai e filho, é isso, né, Catarino? Depois ele teve uma contusão no braço, sofreu uma pequena cirurgia, foi operado aí, uma pequena operação tal, e tá voltando aí, marcando aí aos 50 minutos, 1 a 1, Catarino. E mostra que não pode ser reserva, né? O Gabriel Novaes tem muita qualidade, já havia provado isso antes da sua contusão. Um ponto a ser comemorado pela Ponte nesse seu aniversário, né? Conquistado aí aos 50 minutos. A Macaca agora volta a campo, Edu, na próxima rodada, sexta-feira, 7 da noite, pega o Goiás no Majestoso, onde tem 100% de aproveitamento com o técnico Nelsinho. Não vai ter o Gé, suspenso com 3 cartões amarelos. O Iago Dias também está suspenso com 3, não vai ser opção no banco. A Macaca ainda sem vencer fora de casa, Edu. Até já no craque. Até já. Muito bem, daqui a pouco vamos ouvir o gol do Gabriel Novaes, o presente aniversário da Ponte, hoje, 124 anos, começo com o CH. É o seguinte, primeiro tempo, o Pedrão fez 2 boas defesas, o Gé teve 2 boas finalizações, mas o Coritiba marcou aos 43 com o Robson, de repente ele surge nas costas da zaga, cara a cara com o Pedrão, desvia, pimba, 1 a 0. Vem o segundo tempo e a 13 minutos, o lance da expulsão do Robson. O Coritiba cobre uma falta rapidamente, dorme a zaga também, e aí cara a cara 2 jogadores com o Pedrão. O Robson, o mais próximo, e o Pedrão faz bela defesa, na dividida, né? E aí o VAR chama a arbitragem, ele vai pro vídeo e vê o Robson encostar o seu pezinho no rostinho do Pedrão. Pedrão sangrou. Aí o árbitro chamou o senhor Robson, vermelho, expulso, Ponte com a mais a partir dos 18 segundo tempo. Aos 24 teve um bom lance da Ponte aqui, Igor Inocêncio dá um chutaço, o goleiro rebate, Iago Dias
não teve muita sorte, não teve muita rapidez para concluir, caído e tal, tentou, mas acabou recuando para o goleiro. A 36, o Gé perdeu um gol incrível. Recebeu de Igor Inocêncio, dentro da área, passou pelo marcador. E aí chutou por cima. Aos 38, o Wesley Pomba foi fominha. Acabou chutando, Pedrão goleiro, boa defesa. Aos 41, Emerson Santos salvou. Contra-ataque do Coritiba, um toquito para escanteio providencial. Aos 46, Gabriel Novaes Cruz, a Gé de cabeça para Iago Dias, que acabou desperdiçando, alguns achando até que o Gé deveria já ter cabeceado. E aos 50 minutos, Iago Dias cruza, a defesa desvia, sobra para Gabriel Novaes, que parou a bola rapidamente e concluiu no ângulo, hein? Um belíssimo gol. Oi, CH, Coritiba 1, Ponte também 1. Um resultado que pode ser comemorado pela circunstância do jogo. A Ponte se complicou. No primeiro tempo, um erro que não pode acontecer, erro defensivo, erro de liberdade para o jogador que meteu a bola para quem fez o gol. Enfim, o sistema defensivo da Ponte, que fez um bom primeiro tempo, no momento do gol bobeou. E não pode acontecer. Tem que ter mais atenção. Um time do Cabedal, do Coritiba, não pode ter a liberdade que teve na feitura do seu primeiro gol ainda no primeiro tempo. A primeira parte do jogo foi razoável, os times erraram bastante, foi um jogo bastante picotado, mas os dois times criaram, não é? Eu acho até que o gol do Coritiba não refletiu naquele momento como estava o jogo em termos de volume de jogo, de chances, de oportunidade. De qualquer maneira, veio para o segundo tempo o time da Ponte com duas alterações interessantes, não é? Ele, principalmente o Emerson, que entrou ali no meio campo, ele teoricamente tinha o dever de melhorar a qualidade da saída de bola da Ponte. Enfim, veio o segundo tempo e a Ponte, que precisava acelerar o ritmo de jogo, não é? Ela se atrapalhou em diversos momentos. Ela tropeçou na bola, ela errou de maneira infantil, o Elvis muito irritado no jogo. Não é que ele jogou mal, não, ele foi muito marcado. E não sei se a condição do gramado, se tecnicamente o time não estava numa tarde e noite mais inspirada, mas a Ponte errou mais no segundo tempo. Erro primário, de tabela, de toque de bola, de triangulação. A Ponte não fez tecnicamente um jogo bom. Errou onde não perdeu gols, que não perdeu gol no primeiro tempo, perdeu vários gols no segundo tempo, principalmente o Gé. Ele se apresentou, é bom jogador, luta, toma pancada, mas no momento, na frente do goleiro, ele tem que ter o discernimento e a calma para poder resolver, e ele não resolveu hoje, não é? Ele apareceu, tem sempre bastante vontade, né? Tem na movimentação muita qualidade, mas ele não pode perder um número de gols num jogo tão difícil como esse. E depois da expulsão do atacante, a expulsão absolutamente correta do jogador do Coritiba, eu imaginei que a Ponte teria mais espaços e mais tranquilidade para poder construir as jogadas de ataque. Não aconteceu isso. Pelo contrário, o Coritiba baixou as suas linhas e jogou no contra-ataque e levou mais perigo para a Ponte do que quando estava com 11. E a Ponte continuou errando muito. E os jogadores que entraram, com exceção do Gabriel, não é? Até o Iago, que fez a cavada, que fez o passe para o gol, que fez o cruzamento, entrou muito mal. Muito mal. Ramon Carvalho não esteve. Portuga mal pegou na bola, mas o Gabriel decidiu o jogo. Ele entrou, ficou sumido porque a bola não chegava nele. Coritiba marcando muito bem. Mas a Ponte errou demais no primeiro tempo e no gol principalmente. E na segunda etapa, se ela tivesse minimamente um pouco mais de controle emocional e de tranquilidade, o resultado da partida poderia ter sido outro. Porque o Coritiba morreu fisicamente. As mudanças do Nelsinho, elas foram boas, mas os jogadores que entraram também, não sei se, vou repetir, se é o gramado, se é a temperatura, eles não entraram bem, não é? A coisa não encaixou, não deu certo. Mas ainda bem que no último lance aí praticamente deu certo, a Ponte empatou o jogo, porque se tivesse perdido,
não seria um resultado correto. Pelo volume, pelos números na partida e a partida em si. O Coritiba teve chance? Teve. A Ponte também teve chance. Foi um jogo de trocação muito interessante. Mas que bom que veio pelo menos um empate numa partida extremamente difícil. Pode ser comemorado pelo torcedor da Ponte, sim, no dia do seu aniversário, porque foi uma partida que alguns jogadores não brilharam, por isso que a dificuldade foi ainda mais extrema nesta tarde e noite de frio na capital Curitiba. Batista e Edu Pinheiro. Muito bem, ô CH. Olha, então vamos lá, o Greg vai comentar aqui, lembrando que a Ponte é 10ª colocada com 27, tá? 10ª com 27, o Goiás tem 25, vai jogar, Goiás joga amanhã contra o Ceará, se vencer ultrapassa a Ponte, o CRB vai jogar daqui a pouco contra o Novo Horizontino, lá no Maceió. Em Maceió tem 24, vai a 27, empataria em número de vitórias, mas o saldo ganharia. Então, se o CRB vencer hoje o Novo Horizontino, ultrapassa a Ponte também, tá? Então é isso aí. A Ponte 27, o quarto colocado é o América 33, uma diferença de 6 pontos. E o primeiro na zona, Chapecoense com 19. A Ponte tem 27, essa, portanto, é a distância. Vamos lá, ô Gleger. O Robson marcou 1-0 Curitiba, 43 do primeiro tempo. Macaca empata nos acréscimos aos 50 com Gabriel Novaes. 1-1. 17.200 de público. Eu gostei do equilíbrio do time da Ponte, porque jogo fora de casa é sempre muito complicado, né, Edu? Então o time adversário pressiona, tem a pressão da torcida, tem o gramado que o time adversário é mais acostumado. Então tem diversas situações, né? Então, às vezes você demora para entrar no ritmo, às vezes você demora para se encaixar, às vezes demora para encaixar o seu estilo de jogo, a sua plataforma montada, às vezes aquilo tudo que foi conversado, que foi treinado, e aí você chega no campo e encontra totalmente diferente, então você precisa se ajustar dentro do jogo. Então acho que aconteceu muito isso para o time da Ponte no primeiro tempo. No segundo tempo ela voltou melhor, criou as melhores chances, né? O Pedrão fez uma ou outra defesa só, o goleiro do Morisco, né, o goleiro do Curitiba, foi muito bem também no segundo tempo, com defesas importantes, segurando ali o resultado. Agora, o que vale, né, Edu, para mim é o resultado, sempre. Né? Não adianta, eu não gosto de ficar muito em cima de números, em cima de estatística, porque o futebol é bola na rede. Não adianta nada você jogar... nós temos um exemplo que a Ponte, por exemplo, olha, a Ponte lá contra o Sport em Recife, ela merecia o resultado positivo. E o que aconteceu? Perdeu. Hoje ela mereceu? Eu acho que o empate ficou de bom tamanho. A Ponte não fez por onde vencer a partida, mesmo com um jogador a mais. Criando algumas oportunidades, inclusive. E aí achou, né, naquele lance do Gabriel, um belíssimo chute, né? Acertando lá o ângulo. Foi um golaço, né? Foi aqueles gols que pode ser aí um dos gols mais bonitos da Série B esse ano. Ele meio que desequilibrado ali, consegue fazer um chute meio que sem ângulo também, e ele inverte, joga a bola lá do outro lado, lá na gaveta, tirando do Morisco, tirando do zagueiro que estava no lance também. Golaço, golaço. E a Ponte, ela mereceu o gol de empate? Mereceu, porque ela, mesmo com um jogador a menos, a mais, quer dizer, ela partiu para cima, tentando, né? Eu concordo quando diz o CH que as peças que entraram, não entraram bem, eu concordo. Eu esperava um pouco mais do Ramon Carvalho, do próprio Iago Dias, que fez aquela jogada, do próprio Gabriel, que fez o gol do empate, né? Esperava um pouco mais. Esperava que esses jogadores entrem, elevem o nível técnico do time, mas não foi isso que nós vimos. Agora, valeu demais o resultado, buscou até o final, acreditou até o final. O Gé, hoje, aparentemente, estava meio assim, um problema emocional, né? Estava brigando toda hora, discutindo, teve 2 chances ali para ele fazer o gol, ele acabou desperdiçando. Então, às vezes não estava num dia legal. Isso acontece muito com o jogador profissional. O Elvis, a mesma coisa, né? Que é um jogador que desequilibra, que é a cabeça pensante desse time pontepretano, não estava numa tarde legal também. Então, isso acontece muito. Por tudo que envolve, por tudo que envolveu essa partida, fora de casa, pegando um time agora onde trocou o treinador, vem de uma derrota fora de casa, jogando em casa, pressionado pela torcida, por tudo que envolveu, para mim foi um bom resultado. Eu falava isso antes do jogo, que o empate seria um bom resultado, aliás, um ótimo resultado.
E sabe por que é ótimo resultado também? Porque a Ponte, ela deixa o Curitiba para trás. Isso, se eu não me engano, prende. o Curitiba tem 24, né, Edu? Isso, prendeu. A Ponte tem 24. Isso, e a Ponte, isso, prendeu. A Ponte Exatamente. 27. Então, por mais esse motivo, foi um bom resultado. E eu gostei demais da atuação do Pedro Rocha, que voltou ao time titular e para mim fechou o gol, viu, Edu? Olha, é o seguinte, belo empate e tudo, mas o Macaquinho com problemas hoje, hein? Já o gol do Gabriel Novaes, tá bom, gente? É o 5º gol dele. Vamos para o craque, foi 1-1, hein? Macaca, no dia do seu aniversário, dá um presente nos acréscimos, como diz Geraldo Trinca, corneteiro da Princesa do Oeste. Se não for assim, não é Ponte Preta. Agora o craque, 18-21, quem será, hein? O craque do jogo. Muito bem, Papai Batista. Oi, Papai Batista. O craque Batistão. Alô, Edu, um grande abraço pra você. Um abraço pro amigo ouvinte do apito final. Gabriel Novaes, Edu, marcou um golaço, uma pancada de perna direita, um gol fenomenal. Pra mim, Gabriel Novaes é o craque do jogo. Prazer inenarrável estar contigo. Um abraço, Edu. Opa, pra você, gostei da blusa, viu? Parece aqueles paraquedistas bonitos. Você viu a blusa dele? Bonito pra chuchu. Grande Batistão, rapaz. Agora é o Catarino. Não esqueci de você, não. O craque Catarino. Oi, Edu. Ouvintes desse apito final. Meu voto hoje vai para o Pedro Rocha, né? Voltou após cumprir suspensão e mais uma vez fechou o gol. Foi muito importante. Ajudou a Ponte Preta a não sofrer mais gols. Depois teve o do Gabriel Novaes no empate, mas meu voto vai para o Pedro Rocha. Edu? Olha, vai correndo para casa. Você tem um casal, né? Uns filhinhos pequenos ainda, curtiu o dia do papai, você merece. Eu sei que você também pode voltar a qualquer momento em São Extraordinária, viu? Parabéns pelo trabalho e até amanhã, Vladimir Catarino. Oi, CH, o craque! Ô, Edu, o Gabriel, ele decidiu a partida, né, cara? Ele entrou no jogo e fez um golaço, mas eu não posso deixar de votar no Pedrão. Pedrão pegou 3 bolas aí, que eu vou dizer uma coisa pra você. Complicado. Pro Gleger dar no mesmo jogo notas acima de 8, ele deu 2. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Isso. Pro Gleger dar 2 8s no mesmo jogo, Pedrão. Conceito bom pra ele, o craque do jogo. Você só me ajuda numa coisa aqui. Aquele lance lá que o cara foi expulso, Pedrão fez a defesa, dividiu e tal. A defesa tava valendo? Acho que não, né? Se fosse gol... Tava valendo. E por que tava valendo? Tava valendo? A bola foi metida, né? E teve uma disputa de bola. Ele para o lance depois que a bola já tá quase lá no meio de campo que ele parou, né? Pro Pedrão ser atendido. Tava valendo. Ah, então tava valendo. Bom, eu não sei não. Bom, ô Gleger, vamos lá. Então o Pedrão, eu perdi a contagem aqui, gente. Pera aí, eu não sei quem votou. Tá 2-1, Pedrão. O Batista votou do Gabriel Novaes, o Vladimir no Pedrão, o CH no Pedrão. E você, Gleger? No Pedrão. Pedrão, pronto. Conceito bom. Pedrão, hein, que voltou. O Pedrão defendeu o pênalti. Contra quem que ele defendeu o pênalti aí? Foi um jogo aí. Ele pegou um pênalti contra o Mirassol. Foi contra o Mirassol. Depois foi expulso no outro jogo. E hoje o Pedrão é 8,80, hein? Grande Pedrão. Deixa eu pegar aqui meus papéis aqui. Ponte e Avaí foi o Luan que jogou e foi expulso lá em Recife contra o Sport. Foi. Ele deu soco no cara, né? Exatamente. Pedrão foi expulso lá. E isso não é pênalti. Aliás, ele defendeu um pênalti, sim. Uns jogos atrás aí, foi contra o Vila Nova e tal. Não, foi contra o Vila Nova. Pedrão pegou um pênalti contra o Vila Nova. Foi aqui, 2-0 Ponte. Ele pegou um pênalti aos 45, mas já estava 2-0. Mas tudo bem, pegou pênalti contra o Vila Nova. Contra o Sport no Recife, foi expulso. Cumpriu automática contra o Avaí. Hoje voltou, é o craque do jogo, tá? Vamos ouvir o gol então do Gabriel Novaes? Ele veio do Bragantino. O Gabriel Novaes fez gol contra o Novo Horizontino, lá no Majestoso, pelo Campeonato Paulista.
Depois começou a Série B, ele fez 2 gols contra o Amazonas, do Majestoso, marcou de novo contra o Novo Horizontino, aquele 1-0 entre pai e filho, dia 15/6, e hoje voltou a marcar. É o 5º gol dele, chegou em janeiro e veio do Red Bull Bragantino, Batistão. Vem a ponte, Iago Dias, pé direito, cruzou na área, zaga tirou, a bola voltou, pé direito, Gabriel Novaes, bateu, é gol! Gol da ponte! Na marca de 50 minutos passados, etapa final, Iago Dias partiu, levou para a linha de fundo, pé direito, levantou na área, o zagueiro tirou, a bola voltou, Gabriel Novaes dominou com o pé direito e mandou uma paulada, a bola bateu no fundo do gol e fez chua! No ângulo, na forquilha, entre o travessão e o poste, que golaço! Um gol espetacular, um gol incrível! Gabriel Novaes fez a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Empata o jogo no Couto Pereira, em Curitiba. A torcida vibra, da pele até o osso. Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, Gabriel Novaes, camisa 35. É ele, o autor do gol. Empata o jogo com pura arte no Couto Pereira. Ponte Preta 1, Coritiba também 1. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Um golaço do Gabriel Novaes, né? O Iago Dias. Bom, e terminaram os Jogos Olímpicos. O Brasil ficou em 20º lugar com 20 medalhas. 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. No ouro, Beatriz Souza no judô. A Rebeca Andrade, impecável no solo. E no vôlei de praia com Ana, Patrícia e a Duda. Tá bom. Grandes emoções. Parabéns ao esporte brasileiro. Terminou Juventude 3-2. Também foi de manhã, né, Soedu? Juventude 3, Botafogo 2. Agora sim, terminou os Jogos da Tarde. Bahia 2, Vitória 0. Flamengo e Palmeiras 1-1. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Daqui a pouco tem Internacional e Atlético Paranaense. E daqui a pouco na Série B, 18h30, CRB e Novo Horizontino. Amanhã tem Guarani Vila Nova, às 20 horas. Quem narra é Leandro Boles. E teremos amanhã, 21 horas, da Serrinha, Goiás e Ceará. Agora um rápido intervalo, 18h28. Daqui a pouco é o nome de Brasitone. A ficha técnica, Curitiba e Ponte 1-1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com ofertas especiais para você. Escada doméstica, R$ 189,90. Jogo parafusadeira, furadeira e parafusadeira de impacto, Deco, R$ 349,90. Ofertas válidas até 17 de agosto. Quer mais? Confira na Loja do Mecânico. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações do site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá no Couto Pereira, Pedrão no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, argentino, Emerson Castro e Elvis, e na frente Everton Brito, Matheus Regis e Gé. A primeira alteração no intervalo, saiu Emerson, entrou Emerson Santos, e também no intervalo saiu Matheus Regis, entrou Gabriel Novaes. Depois, a 22, segundo tempo, sai Castro, entra Ramon Carvalho e sai Everton Brito para a entrada do Iago Dias. E tivemos a 35, sai Elvis, entrou Guilherme Portuga, veio da Portuguesa, meia, fez a sua estreia. A equipe do técnico Nelsinho Batista. Coritiba, Pedro Morisco no gol, Natanael, Thalisson Gabriel, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo. Sebastião Gomes, depois Bernardo, Morelli, depois Vini Paulista, Matheus Friso, depois Matheus Bianchi, Lucas Ronier, depois Brumado e Robson, e mais o Figueiredo na frente, depois Wesley Pomba, técnico Jorginho, ex-Ponte na Sul-Americana 2013 era ele. O árbitro Fábio Augusto Santos Sá Júnior, é do Sergipe. Amarelo para Ponte, Gé é o terceiro, não pega o Goiás. Sérgio Rafael amarelado, Iago Dias também foi amarelado ao terceiro, não fica como opção para o jogo contra o Goiás na próxima sexta-feira. Para o Coritiba, amarelado aí o Bruno Melo, Wesley Pomba e Matheus Bianchi. Expulso Robson a 18 do segundo tempo, a partir disso a Ponte com um homem a mais. Os gols, esse Robson, que seria expulso, marcou 1-0 a 43 do primeiro tempo e a Ponte empatou aos 50 do segundo nos acréscimos com Gabriel Novaes. 1-1, público 17.254, 17254 e a renda de 216.510. Ficha técnica do jogo aberto. Coritiba 1, Ponte também 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Ó, como essa coisa começou quente com 15 minutos, hein? E Pedrão trabalhando, hein? Gregor ouvindo, CH também atentamente para botar qual foi a defesa do jogo. Esse Matheus Friso é aquele que era do Tombense, né? Todo mundo queria e tal, bom jogador. Tombense foi rebaixado, mas ele muito bom meia, tá lá. Ele dá um chute cruzado, o Pedrão defende e a bola bate no Robson e sai. A impressão que daria é que se ela passa pro Pedrão, o Robson estava pronto para fazer. Mas, literalmente, chute do Matheus Friso dentro da área, cruzado. Pedrão se joga com a mão esquerda, com o braço esquerdo. Ele defende, né? Dá um tapa, bate no Robson e sai. Que perigo! Oi, Batistão. Regra e perna direita, faz o passe pra Morelli, pra Friso, pé canhoto, bateu! Pedro Rocha! Foi na bola, chegada violentíssima nesse momento, batido no Friso, o Robson estava nela e saiu, mas saiu dividido o Pedro Rocha. Com a mão esquerda, não foi fácil a vida do Pedrão, não, Pedro Rocha nesse jogo, viu? 29, tava 0-0. Sabe aquela limpadinha que o Gé gosta de dar no bico da grande área? Ele tira do marcador, sai de lado e chuta. Ó, ele fazendo isso de novo. Vai, Batistão, olha o Gé. Afasta, tira o Matheus Silva. Lançou no campo de ataque pra já, entrou na área, limpou o pé direito, bateu! Espalma, Morisco! Batida com curva de pé direito do Gé. Morisco fez uma grande defesa. Evita o gol da Macaca. O Gé não pegou como queria, né? Sabe aquela que ele gosta que vai curvada assim, vai pro alto e depois ela vai caindo, né? Ou senão que ela pinga antes. O Gé também faz isso, né? Mas não foi dessa vez. Pegou o goleirão. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, antes do gol, antes da Ponte sofrer o gol, de novo o Pedrão, hein? O Pedrão tem uma bola, uma dividida, um chute cruzado, aliás, é um cruzamento. E esse Lucas Ronier, ele entra e o Pedrão praticamente divide. Era pro Lucas Ronier, pertinho do Pedrão, cara a cara. Pedrão fecha o ângulo e o amigo Batista narra assim. Depois desse ataque vem o time do Coritiba, batida! Pedro Rocha! Defendeu e salva a Macaca. Levantamento de perna direita do Sebastião Gomes na área. Para Robson na dividida. Pedro Rocha opera um milagre, faz a defesa de peito e evita o gol do time do Coritiba. Inacreditável. Por pouco. Por muito pouco, o Coritiba não abre o placar do jogo. Lucas Ronier estava com o Pedro Rocha e quase empurrou para a rede, não fosse a intervenção precisa de puro reflexo do goleiro. Sim, Lucas Ronier, muito bem, amigo Batista. Bom, depois faz 1-0 o Coritiba com o Robson, vamos para o segundo tempo aqui, 13 minutos, o lance da expulsão. O Coritiba, se não me engano, cobrou uma falta rápida, dormiu a defesa da Ponte, inclusive, o senhor Gabriel Risso, argentino, ele furou, isso, a bola sobra para dois caras do Coritiba. Tava mais pro Robson. E o Robson, então, fica cara a cara, o Pedrão saiu, né? E o Pedrão consegue dividir e o Robson acerta o rosto do Pedrão, a princípio valeu a defesa, depois, mais tarde, o VAR chama, porque o Pedrão sangrou, e aí o árbitro expulsou aí o Robson. E o lance da defesa, a 13, segundo tempo, foi assim. E vem à frente, Robson dominou, entrou, foi bater desarmado, Pedro Rocha. Pedro Rocha defendeu a Macaca, salva a pátria Ponte Pretana e leva a pior, está caído. E preocupa, está inerte o goleiro da Macaca, em Vladimir. O Pedro Rocha foi corajoso mais uma vez, né? Saiu na marcação, saiu no combate, cara a cara com o jogador do Coritiba, eram dois quem estava no lance e foi fortemente atingido, né? Pedrão foi corajoso, né, Vladimir? Foi corajoso, é isso aí. 38, segundo tempo, de novo o Pedrão. Olha, a Ponte tentava o empate e no contra-ataque, mesmo com a menos, o Coritiba com Wesley Pomba, ele é rápido,
Ele entrou na área, mas como disse o Vladimir, ele foi fominha, tinha um cara sozinho do Curitiba, ele preferiu chutar e Pedrão, pimba, se apresentando no lance. Momento no campo de ataque para Wesley Pomba, dominou, serpenteou, saiu da marcação, bateu, espalma, Pedro Rocha, deu um tapa nela, mandou para fora pela linha de fundo. Defesa importantíssima. Wesley Pomba. Importante. Ei, Pomba. Olha assim, aí o Gabriel Novaes empata a 50 minutos. 1-1 o jogo. Oi, Gleger. A pergunta é, qual a defesa do jogo? Edu, essa última aí, né? Essa última aí, se o Pomba lá faz o gol, a Ponte não conseguiria reverter a situação. Para mim, essa é a defesa do jogo. Muito bem. E para você, CH? Eu concordo. Bola difícil no chão, né? Batida cruzada, para mim é a defesa do jogo. Batida do Pomba, defesa do Pedrão, que o Batista narrou assim. Entra no campo de ataque para Wesley Pomba, dominou, serpenteou, saiu da marcação, bateu, espalma, Pedro Rocha, deu um tapa nela, mandou para fora pela linha de fundo. Defesa importantíssima. Wesley Pomba entrou na área, driblou e bateu cruzado. Sim, essa foi a defesa do jogo. Curitiba e Ponte 1-1. Olha, quem foi expulso lá do Palmeiras? Murilo, Murilo foi expulso. Os caras me ajudam aqui, muito obrigado. E esse Luigi que marcou o gol, ele é mesmo a safra aí do Hendrick, do Luiz Guilherme, do Estevam, né? O Palmeiras e os seus meninos, hein? Quem diria... O Palmeiras revelando pra Chuchu, nessa fase maravilhosa de títulos e tal. Pô, vou falar pra você. O Palmeiras, muitos anos atrás, Wagner Love. E pra você ser revelado pelo Palmeiras, como era difícil. Praticamente não havia. Era impossível ser revelado pelo Palmeiras. E hoje, a safra do Palmeiras, aliás, a base do Palmeiras é maravilhosa já há alguns anos, tá? Vamos pro intervalo? Eu volto com o gabarito, hein? Tintim por tintim, com CH... e o Gleger sendo arguídos. Final, portanto, no Brasileirão. Pela manhã, Juventude 3, Botafogo 2. Jogos da tarde encerrados. Bahia 2, Vitória 0. Flamengo e Palmeiras foi 1-1. São Paulo venceu São Paulo 1-0 no Atlético Goianiense. Humberto Louser, hein? 2 jogos no Atlético, 2 derrotas. Eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco e agora perdeu para o São Paulo. Tá bom? Humberto Louser. 19 horas, tem Internacional e Atlético Paranaense e primeiro tempo na Série B, lá no Repelé, 9 minutos, CRB Novo Horizontino 0-0, eu volto já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças
autopeças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Instalar materiais elétricos. Especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Lâmpada bulbo de 9 watts branco frio a R$ 1,99. Refletor de LED branco frio 50 watts R$ 15,99. Cabo Cobrecon 2,5, rolo com 100 metros R$ 199. Promoção válida somente para quem ouvir na rádio e informar no balcão. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos. A sua solução em iluminação. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger, 1-1, Coritiba e Ponte. Qual é o conceito seu e melhor o primeiro ou segundo tempo? Pra mim, jogo regular, melhor primeiro tempo. Você, CH. Regular, melhor o primeiro tempo. Primeiro tempo, CH, primeiro tempo, Gleger. Houve aí um consenso. E o Pedro Rocha, o Pedrão que voltou no gol aí, o Gleger. As defesas foram assim, aquelas corajosas, tudo dividida, não teve vida fácil, até sangrou o Pedrão por aquilo que ouvimos, essas e outras. Pedro Rocha foi eleito o craque do jogo, Gleger. Ah, sem dúvida. Muito arrojado na partida de hoje. Conceito bom. Igor Inocêncio chegou em janeiro, veio do Avaí, 29 jogos com a de hoje. Ele que deu passe para o senhor Gé aos 36 do segundo tempo, que o Gé limpou o marcador dentro da área. Pimba! Isolou, chutou por cima, essas e outras. Oi, CH, Igor Inocêncio. Teve trabalho no setor, hoje tímido no ataque, regular. Matheus Silva, retornando. Hoje arredondou, viu, Gleger? Matheus Silva completou hoje 70 jogos com a camisa da Ponte. Ele chegou em julho de 2022, tem um pouco mais agora de 2 anos de Ponte, veio do Cruzeiro. E como é que ele foi? Edu, eu acho que teve falha do sistema defensivo no gol do Coritiba. Por isso, o Matheus Silva vai ficar com conceito regular hoje. É bem lembrado, né? Porque o CH falou, foi um lance que veio nas costas da zaga. Então você fica com o Sérgio Rafael, que foi amarelado, CH. E se você também concorda no gol do Coritiba? Sim. O erro também na frente deles, né? De marcação de muito espaço. Mas tem que ter... Se a bola aérea foi bem, por baixo a Ponte teve problemas. Conceito regular. E o argentino, o Gabriel Risso, hein? Jogou o tempo todo, como é que ele foi de apoio? Não sei, os cruzamentos, também defensivamente. Mas verdade, Gleger, você me corrija. Aquele lance do Pedrão, que o rapaz foi expulso, né? Acertou o rosto do Pedrão. Se não me engano, você foi um lance rápido, mas também foi nas costas. E o argentino deu uma furada, viu? E aí o Robson ficou cara a cara com o Pedrão. Mas enfim, o que você achou aí do Gabriel Risso? Tá muito tímido ainda e pra mim ainda tá sem ritmo, né? Ele voltou no time titular na partida passada, ainda tá sem ritmo e em alguns momentos está cometendo alguns erros infantis que acabam prejudicando. Hoje ele vai ficar com conceito regular por causa do resultado.
Eu vou fazer um quadrado de volantes com vocês dois participando. Eu começo com o CH. Emerson e Castro. Sendo que o Emerson saiu no intervalo, entrou Emerson Santos. E o Castro foi até 22 segundo tempo, entrou Ramon Carvalho. Como é que fica esse quadrado em CH? Bom, os dois do primeiro tempo, o Emerson e o Castro, hoje não foram bem. O time não teve dinâmica porque tinha muita marcação e marcação de saída de bola. E na marcação sem a bola, não é? A Ponte teve problemas, principalmente nessa bola metida para o gol do Coritiba. Não gostei dos dois, mas vou dar regular. Eu gostei de quem entrou. O Emerson Santos e também o Ramon Carvalho. Deram mais dinâmica. Tudo bem que teve mais espaço, Coritiba veio mais para trás, mas entre os quatro, eu gostei mais de Santos e de Ramon Carvalho. Já você meio com o Elvis, tá? Oi, ô Glega, você concorda esse quadrado aí de volantes? Como é que foi? Você concorda com o CH? Concordo plenamente. Estou com o CH também. Não houve muitos problemas ali no setor, até pela eficiência do time do Coritiba, né? Para mim, vou dar regular pro quadrado. Eu lembro que você falou o seguinte, CH, a respeito do Elvis. O Elvis hoje está bem marcado, mas muito bem marcado. O Jorginho colocou um olho gordo em cima dele que eu vou falar para você, viu? Tudo bem. Dificuldades essas e outras, grandes lançamentos, inversões. A parada teve, a ponto de teve tanto escanteio assim também. Mas, sinceramente, também não gostei, viu? O escanteio do Elvis e tal, no primeiro pau, não sei, poderia ter sido melhor. Elvis! Resumindo, como foi, CH? Eu gostei essa do olho gordo. Essa pode ser a explicação. Ele não conseguiu jogar hoje, estava irritado pra caramba. Não sei por que estava irritado. Brigou com a arbitragem o tempo todo. Hoje eu não gostei, o conceito do Elvis, mas eu não conheço o Portuga, tá? Mas eu não teria tirado o Elvis no segundo tempo, que poderia ter pintado uma bola parada. Não sei se pediu para sair, mas hoje eu não gostei do Elvis, não. Vou dar um regular porque empatou o jogo, mas hoje ele não foi bem, não. Só para constar que o Guilherme Portuga entrou no lugar do Elvis a 35 segundo tempo, mas sem conceito, jogou muito pouco, mas ele fez a estreia, veio da Portuguesa, tá? Ô, Gleger, Everton Brito, né? Everton Brito foi até 22 segundo tempo, depois entrou o Iago Dias, tá? Vamos falar do Iago depois? Everton Brito teve uma observação, olha, precisa entrar no jogo e tal, intervalo, aquela coisa toda, começou não acertando, derrapou, mas no final de tudo, para você, Everton Brito. Hoje não foi bem, não. O jogo passado ele jogou muito, né? Esse jogo agora... Não gostei, conceito ruim. Outro tímido será? Perguntaria a CH a respeito de Matheus Regis, que saiu no intervalo. O professor Nelsinho deve ter ficado magoado. E Matheus Regis, hein, CH? A bola não passou no primeiro tempo pelo meio campo, né? As boas jogadas do Gé foram frutos de ligação direta, que funcionou. Por quê? Porque o meio campo estava muito marcado. O Jorginho, de maneira inteligente, congestionou o setor. E a bola não chegando no meio, como é que o Matheus Regis vai jogar? A bola não chegou para ele. Conceito ruim, pouco participou. Figura decorativa, Edu. Olha, na minha humilde opinião, a respeito do Gé, vocês dois vêm comigo, o que acontece? Jogou o tempo todo, recebeu um cartão de bobeira, estava pendurado, não joga contra o Goiás. Qual que é a diferença? Qual que é o melhor jogador da Ponte? Um pensa, outro pensa. Na minha humilde opinião, é o Gé. Qual que é a diferença? Jogo fora de casa. No jogo fora de casa, o Gé aparece, mas o Elvis nem tanto. O Gé, bem ou mal, ele faz uma marcação, ele faz o bico da grande área, ele dá o passe, ele faz aquele... Ele sai da marcação, ele chuta, ele conclui, ele cabeceia. Se bem que teve um jogo da Ponte em que o Elvis cobrou a falta, o Gé fez de cabeça, não me lembro, foi contra o Sport, fora de casa. Mas hoje o Gé teve chance, né? Aquela 36 segundo tempo, primeiro tempo finalizou duas, essas e outras, mas o cartão que ele tomou não pode, né? Ele realmente foi um pouco agressivo com o rapaz. Você vê que o Nelsinho chamou ele depois. O Nelsinho com aquela filosofia japonesa. Chamou, conversou, já tinha tomado o amarelo. Eu começo com o Gleger e o Gé, como é que foi? Eu concordo com tudo que você disse aí, Edu. Hoje, aliás, eu até disse isso no meu comentário final, né? Tava meio estranhão o Gé. Mas às vezes o cara também não tá num dia legal, né? Não tá
não acordou bem ou não dormiu legal. Acontece isso. Hoje o conceito dele é regular. Tá, e para me despedir de você, eu emendo sobre o Nelsinho Batista. Você parece que você concordou com a escalação inicial. Sim. E pelas alterações, mexeu no intervalo e mexeu depois também, Greg, o Nelsinho hoje. Eu gostei da mexida, né, da leitura que ele teve, apesar de achar que as peças que entraram não corresponderam àquilo tudo que ele imaginou que poderia acontecer, né? Depois veio a expulsão, ele mexeu de novo, conseguiu, e aí vem o resultado, né? Vem aquela última bola que realmente vai muito da qualidade do jogador, e eu tô falando aqui do Gabriel. Mas o Nelsinho, Edu, ele é um cara que a gente percebe, né? Nos momentos delicados do jogo, a gente sempre percebe a tranquilidade, ele passando tranquilidade para o time. Parece que o Nelsinho sabe aquilo que vai acontecer no jogo. E foi o que aconteceu hoje. Então, hoje eu vou dar um conceito regular para ele, mas eu quero repetir uma coisa. O resultado para a Ponte foi muito bom lá no Couto Pereira. Tá certo. Um abraço, viu, Greg? Valeu, Edu. Até amanhã, né? Se Deus quiser. É amanhã, é verdade. Isso. Estaremos juntos. Então até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Abraço. Abraço. Bom, CH, eu escolhi você para dar uma palhinha dos que entraram, mas você já falou dos volantes que entraram. O Portuga, sem avaliação, entrou muito tarde. Um destaque positivo dos que entraram, Gabriel Novaes. Porque, claro, o seu Edu, ele fez o gol nos acréscimos, pegou legal, dominou rapidamente no ângulo. Você vê que tinha um zagueiro junto com o goleiro e a bola ultrapassa os dois. Pelo alto, pinga na trave e entra. Foi um belo gol. Destaque um tanto quanto negativo. Embora tenha participado do gol, Iago Dias faz o cruzamento, tira a zaga e sobra para o Gabriel Novaes. Não foi um cruzamento direto. Foi por linhas tortas que acabou parando no Gabriel Novaes, que empatou. Mas o Iago Dias, um tanto quanto afobado, levou cartão amarelo de bobeira, quis desobstruir o goleiro, estava pendurado, também não fica à disposição contra o Goiás, errou passe, e você disse isso no seu comentário final. Então, sobre Gabriel Novaes e sobre Iago Dias, CH. É que não deu tempo, que o jogo estava corrido. Quando foi mais ou menos uns 38, 37 minutos, eu ia sugerir para o Batista, né? Aliás, eu ia fazer o comentário que era o seguinte, não deu tempo de fazer. Não estaria correto, antes do Nelsinho realizar as últimas substituições, que não estaria correto dele tirar o Iago Dias que ele colocou no segundo tempo. Porque, para jogar o segundo tempo, porque ele não foi bem. Ele só fez besteira. Aliás, só fez besteira para ser correto, não. Ele deu o cruzamento que saiu o gol. O restante, ele tomou cartão amarelo indevido, ele foi mal no jogo. Mas deu o cruzamento que empatou o jogo, e a Ponte, e eu concordo com o Gleger, tem que comemorar mesmo pelas circunstâncias do jogo. Mas estava muito... Aliás, o time da Ponte, de uma maneira inexplicável, estava extremamente ansioso no jogo. Os jogadores, a bola queimando nos pés, sem tranquilidade. Não entendi. Não consegui entender porque tamanha, não sei se a pilha foi muito grande, se a cobrança foi muito grande, se tinha bicho especial, eu não sei. O time da Ponte, se ela tiver, o time da Ponte tivesse um pouquinho mais de calma, ganharia o jogo. Mas não teve calma, né? Não pensou o jogo, não teve tranquilidade para enxergar o que tinha que ser feito depois, principalmente da expulsão do jogador do Coritiba, mas de qualquer maneira, o Iago não foi bem e o Gabriel Dias, o Portuga eu não vou nem dizer. Mas o Gabriel fez um gol, né? Fez um golaço. E ele fez duas jogadas no início do segundo tempo bem também. E o restante ele foi prejudicado pela performance do time que estava errando muito. De qualquer maneira, o que salvou aí foi o Gabriel, Edu. Assim, tá aberto. Para fechar, o Nelsinho Batista, veja bem, o que aconteceu? Aquilo que ele escalou, parece que você concordou. No intervalo, a Ponte perdia, ele, volante por volante, trocou e tirou o Matheus Regis e colocou o Gabriel Novaes. Aí, com um a mais, porque o rapaz foi expulso lá há 13 minutos, o tal de Robson, né? Aí, o que ele fez? Ele tirou o Everton Brito, colocou o Iago Dias para dar uma turbinada, mais ainda. O Elvis aqui foi no finalzinho, já estava... a Ponte perdia ainda, ele colocou esse Guilherme Portuga pelo Elvis, talvez o Elvis tenha cansado. Enfim... Por aquilo que escalou, por aquilo que alterou, e o empate nos acréscimos, Nelsinho Batista, CH. Ele fez um trabalho bom, regular,
não teve problema não, ele fez o que tinha que fazer. A diferença do jogo é que as opções que ele tinha no banco e colocou no segundo tempo, com exceção do Gabriel, não funcionaram. Podia muito mais, o Carvalho joga muito mais do que jogou, o Emerson Santos muito mais do que jogou, até propriamente o Iago Dias. E acontece, às vezes as coisas não funcionam, mas o trabalho do Nelsinho hoje foi regular no mínimo. Ele fez o que tinha que ser feito, Edu. Mas esse Curitiba, o que você achou, SH? Sinceramente, o Curitiba... Eu achei que é um time que morre no segundo tempo, fisicamente. Aconteceu isso em Ribeirão e hoje aconteceu com a Ponte também. Eu não estou tirando o mérito da Ponte do empate, não. Mas cai muito de produção. O Friso morreu no segundo tempo. Aliás, com 35 do primeiro tempo ele já tinha sumido. Esse time tem problemas seríssimos de ordem física e tem bons jogadores. Não é? Tem alguns jogadores que são muito interessantes, mas não conseguem jogar. E se o Jorginho não abrir o olho, não dura mais 3 rodadas. É bom abrir o olho porque esses vacilos que o Coritiba está dando aí, o jogo contra o Botafogo amassou o Botafogo e perdeu o jogo. Hoje, não é que estava com o jogo na mão, estava jogando em casa, cedeu um empate. Complicado, pelo investimento que foi, complicado. Chegou? Chegou, tá. Eu vou aqui para a coletiva do Nelsinho. CH, um abraço, viu? Boa noite, boa semana. Um abraço para você, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. 1-1, hein? Foi Curitiba e Ponte. Curitiba marcou aos 43 com o Robson do primeiro tempo. E a Ponte empatou aos 50 dos segundos acréscimos com o Gabriel Novaes. Vamos lá, Nelsinho Batista, falando lá em Curitiba, no Couto Pereira. Uma coletiva curtinha, 1 ou 2 perguntas. Vamos ouvir aqui o Nelsinho Batista. Como é que vai conseguir essa vitória fora de casa? Bom, hoje principalmente, né, nós tivemos chances de gols reais, né, e precipitamos um pouco nas decisões. Mas a equipe ela voltou a jogar bem, né, fora de casa, jogando de igual para igual, né. Tivemos alguns problemas no primeiro tempo, em termos de espaço no meio campo, na nossa intermediária defensiva. No intervalo nós corrigimos isso, a equipe voltou de uma forma diferente, mais forte, né, com as substituições, a entrada do Novaes e a entrada do Emerson Santos. Eu acho que nós conseguimos equilibrar o jogo e aí buscar o nosso resultado. Nelson, placar, a equipe que buscou as melhores oportunidades para mim foi da Ponte Preta no jogo e para levar esse ponto importante lá para Campinas até no aniversário do clube nesta data de hoje. Sem dúvida, eu acho que nós buscamos desde o início, né? Tivemos um vacilo numa jogada que nós sabíamos que acontecia e tomamos aí talvez a indecisão do momento ali do setor, acabamos tomando o gol. Mas a equipe ela não se esmoreceu, né? No intervalo nós conversamos com eles, dizemos aí que nós estamos jogando bem, é só ter um pouquinho mais de calma para a gente resolver a jogada. A expulsão do Robson foi determinante também, não? Lógico que com um homem a menos, né, é difícil. Nós tivemos assim a possibilidade de fazer algumas trocas em termos de jogadores com mais criatividade, né? No caso do volante, por exemplo, entrou o Ramon, depois entrou o próprio Guilherme Portuga, quer dizer, que deu mais ritmo para o time ofensivamente, né? E nós continuamos a criar, já estava criando e continuamos a criar. A Ponte Preta vai em busca do acesso ou vocês pés no chão esperar chegar aos 45 pontos? Olha, eu acho que nós procuramos dividir essa competição em 3 ciclos, né? O primeiro ciclo são 6 jogos, né? Esses 6 jogos nós temos que pontuar 52% no mínimo, para a gente sempre estar lutando até o final para a classificação. Para fechar, vocês vão atrás de mais jogadores, já que a janela fecha no dia 2, ou por enquanto vocês contam só com esse? Não, nós estamos, lógico que a Ponte Preta ela está atenta ao mercado, né? Nós temos buscado, né? Infelizmente nós não temos assim encontrado, mas nós estamos atentos, né? A diretoria está atenta ao mercado. Só para aproveitar a última pergunta aqui da minha parte, a respeito desse equilíbrio que está na competição, você acha que nesse segundo turno vai manter esse equilíbrio para a sequência até o final? Eu acho que sim, eu acho que as equipes se reforçaram, né? As equipes que não vinham bem trouxeram novos jogadores
Então eu acho que o equilíbrio, a tendência é até aumentar. Fechou, Paulinho. Obrigado, Paulinho. Isso aí, viu? Tá aí o professor Nelson Batista falando depois de 1-1. Gente, é o seguinte, cara. Por favor, vocês estão nos prestigiando pelo YouTube aí, ou estão ouvindo e se porventura não, vá no YouTube. Falta quanto? Faltam 9 pra 40 mil? Gente, faltam 9 inscrições para 40 mil inscritos no YouTube. Faltam 9 likes que fala, não é like. 9 inscritos, seu Edu. Like não, like é aquele positivinho, né? Seu Edu, presta atenção. 9 inscrições. Eu preciso de, por gentileza. Será que eu consigo até o final? 9, 10. Por favor, se inscreva para completarmos 40 mil. Já pensou que alegria aqui do Eduzão? Hein? Vocês nos ajudando? Olha, nosso muito obrigado desde já, tá? Vamos acompanhar. Eu vou dar uma faturada, eu venho no Em Dia com a Bola, Série A, Série B, Série C, Série D de dado, tá bom? Agora, 19h05. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Pessoal, viva, muito obrigado mesmo. Chegamos a 40 mil inscritos. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho. O que é isso? Fico até emocionado, cara.
Eduzão com 69 anos, daqui 2 meses para 69. Muita emoção aqui na Bandeirantes, onde eu estou há 26 anos, com muito amor, com muito carinho. Isso é um verdadeiro presente, a maneira como os nossos queridos ouvintes nos respondem, né? A maneira como a gente se relaciona, mas muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. 40 mil, que maravilha. Vamos lá, então. Campeonato Brasileiro, só que eu tô emocionado, cara. Vamos lá, vai ser meia boca ou a boca inteira, seu Edu? Respire fundo, seu Edu. Vamos que vamos. Olha, na sexta-feira começou a primeira rodada da segundo turno, a 20ª também. Avaí 1, Operário 0, Série B, hein? Lá na ressacada, o gol do Thiago Pagnussá, 31 do primeiro tempo, tá? E o Avaí mandou embora Gilmar Dalpozo e contratou Anderson Moreira. E o Avaí ganhou lá em Mirassol 2, Brusque 0. Na sexta também, De La Torre e Lucas Ramon, ex-Guarani, os gols do Mirassol, a 25 e a 35, ambos do primeiro tempo. Cuidado, Luizinho Vieira, técnico do Brusque, não sei não, 18º colocado. Tivemos no Independência, América Mineiro e Botafogo. O Marlon fez 1-0 para o América Mineiro, Fabinho 2-0 e o Alexandre Jesus, aos 4 do segundo tempo, 3-0. E aí o Botafogo marcou o gol de honra com Daniel Júnior aos 39 do segundo tempo. Repito, América 3, Botafogo 1, Cauã Almeida, treneiro do América, e o português Paulo Gomes, técnico do Botafogo. O Botafogo é o primeiro fora da zona. Uma campanha muito perigosa. Público no Independência, 2.138. E lá no Mangueirão, o Paysandu joga sempre na Curuzu. Mas como era o Santos, vamos pro Mangueirão. Renda boa, público, claro. A renda é do mandante. Mas o placar foi do Peixe. Guilherme, 38 do primeiro tempo, 1-0 Santos. Wesley Patati, a 45 do segundo tempo, confirmou. Mas teve mais um, aos 52, Guilherme cobrando falta, mais um balaço, um golaço no ângulo. O goleiro do Paysandu nem foi. Paysandu 0, Santos 3. Fábio Carille, treneiro do Santos. Hélio dos Anjos, o treneiro do Paysandu. Olha, o Santos está a 10 partidas invictas e daqui a pouco vai pisar no brinco, hein? Guarani tem Vila Nova amanhã, depois Chapecoense lá e o Santos aqui. É isso mesmo. Segue, vamos seguir aqui. Ontem, sábado, Série B, lá em Ituano de virada 2, Chapecoense 1. Chapecoense, o Humberto Loser saiu da Chapecoense, foi para o Atlético Goianiense. O Tcheco, né, assumiu como técnico da Chapecoense. O Marcinho, 1-0 Chapecoense. O Tony Anderson empatou no final do primeiro tempo para o Ituano. E Bruno Xavier, aos 26 do segundo tempo, o segundo gol, Ituano 2-1. 912 pagantes em Itu também. Uma campanha realmente problemática do Ituano, com 11.400 de renda, prejuízo na certa. Arena Pernambuco, o Sport recebeu o Amazonas. E 2-0 fez o Sport com Christian Barleta e Gustavo Coutinho. E não é que o Amazonas empatou, os 2 gols de Luan Silva. Mas aos 32 do segundo tempo, o Zé Roberto, que jogou na Ponte, marcou o terceiro do Sport. Sport 3, Amazonas 2. Guto Ferreira, comando do Sport. Já é o segundo jogo dele. E empatou com o Santos na Vila 1-1. E ganhou ontem 3-2 lá na Arena Pernambuco com 20.200 de público, 378 mil de renda. Hoje você acompanhou Coritiba e Ponte 1-1. O Robson marcou para o Coritiba a 43 do primeiro tempo. Aos 18 do segundo tempo, o Robson, esse que fez o gol, Robson foi expulso pela entrada que deu no Pedrão e a Ponte empatou aos 50 minutos com o Gabriel Novaes, né, dentro da área, parou a bola e tacou no ângulo. Público, 17.200, com 216 mil de renda. E o treneiro do Coritiba é o Jorginho, aquele mesmo que foi o técnico da Ponte na Sul-Americana 2013. Nesse momento a bola rola lá no Rei Pelé, CRB e Novo Horizontino 0-0. Novo Horizontino tá no G4, CRB marcou um gol há pouco, mas o VAR acabou anulando. Amanhã 20 horas, Guarani e Vila Nova, e 21 horas na Serrinha, Goiás e Ceará. Vamos aqui
a classificação. Em primeiro, Santos com 37, em segundo, Mirassol 35, em terceiro, Novo Horizontino com 34, em quarto, América 33, em quinto, Sport com 32, em sexto, Vila Nova com 30, em sétimo, Ceará com 29, oitavo, Operário 29, em nono, Avaí com 28, em décimo, a Ponte com 27, em 11º, Goiás com 25, em 12º, CRB com 25, em 13º, Amazonas com 24, em 14º, Coritiba com 24, em 15º, Paysandu com 24, em 16º, Botafogo 22 e os 4 últimos, Chapecoense 19, Brusque 19, Ituano 16 e o Guarani 11 pontos. Bom, é o seguinte, a diferença Guarani para o Botafogo é 11 pontos. Se vencer o Guarani amanhã vai a 14, diminui a diferença, tá? Um detalhe, quem que tá jogando é o CRB. Se o CRB vencer o Novo Horizontino, ele vai ultrapassar a Ponte. E se o Goiás amanhã ganhar do Ceará, o Goiás também vai ultrapassar a Ponte, tá? Então nesse momento, 10ª, repito, a Ponte com 27 pontos. Detalhe, o Sport é o quinto colocado com 32, o América é o quarto com 33, um a mais, diferença de 1. Só que o Sport tem 2 jogos a menos, tá? Jogos que faltam, jogos atrasados. CRB versus Sport, teria que ter sido na 7ª rodada. Sport e Operário, teria que ser na 10ª rodada, aliás, 16ª. E Goiás e Amazonas não aconteceu na 18ª rodada. Então, Sport 2 a menos, CRB, Operário, Goiás e Amazonas. CRB, Operário, Goiás e Amazonas, 1 jogo a menos, tá? Que nem a Ponte, ela tem 27, é 10ª. O Amazonas tem 24, mas tem um jogo a menos. Tem isso também, tem que ficar atento. Vamos para... Lembrando que agora a Ponte joga... É sexta, né? Joga sexta-feira, Ponte e Goiás. 19 horas, hein? Sexta-feira, dia 16, 19, Ponte e Goiás. O Guarani joga sábado, 15h30, lá em Chapecó. Isso significa que estaremos de folga no próximo domingo. Aham! Vamos aí, Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, né? Mas não fala pro Batista, senão ele faz uma escala e tal, tá bom. Vamos lá. Brasileiro da Série A, o Brasileirão, nós tivemos ontem, Fortaleza 1, Criciúma 0, o gol do Moisés, ex-Ponte, hein? Marcou a 3 do segundo tempo, público 40.300. Quer dizer, é o Fortaleza, fazendo uma campanha sensacional, vice-líder o Fortaleza, Cláudio Tencati, técnico Criciúma, e Juan Pablo o Voivoda, técnico Fortaleza. Esse Voivoda tem mais de 250 jogos pelo Fortaleza. E o Cláudio Tencati tá um tempão no Criciúma. Olha, futebol brasileiro. Você pega o Tencati do Criciúma, você pega o Voivoda do Fortaleza e o Renato Gaúcho no Grêmio, né? São os treineiros mais longevos, os que mais ficam em clube são esses 3 no momento. Vamos lá, tivemos lá em Cuiabá, ontem, Cuiabá 1, Grêmio 3, Gustavo Nunes 1-0 para o Grêmio, aí o Bright White, que tá fazendo a estreia, faz contra, olha aqui, Bright White, ele é dinamarquês, tem 33 anos, jogou muito tempo na Espanha, ele fez contra, o cara bateu o escanteio, bateu nele e entrou, conta, gol do Cuiabá 1-1, mas Bright White estava vivo, Bright White, aos 18 segundo tempo, fez o 2-1 para o Grêmio, e aos 40, Bright White faz o terceiro, sim, e depois deu uma entrevista para a Sport TV, o repórter falou em espanhol com ele muito bem, fala bem, você precisa ver a alegria de Bright White, e Renato Gaúcho foi lá pra galera, fez tchauzinho, Renato Gaúcho cumprimentou a arbitragem, Grêmio ganhou, quando não ganha, né, seu Renato Gaúcho? Final, Cuiabá 1, Grêmio 3, o técnico Cuiabá chama Petit, é um francês, mas também tem nacionalidade portuguesa, é um rolo danado, ele é francês, os pais é de Portugal, segue o jogo, hein? Deixa eu ver aqui, o público, não foi divulgado o público na Arena Pantanal? Não foi, tá? Bom,
Tivemos no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro 0x0, 61.583 de público, fantástico. Uma pena que foi 0x0, né? E o Hulk tá machucado. 4.800.000 de renda. Ontem, no Engenhão, e não em São Januário, foi no Engenhão, Vasco 2, Fluminense 0. Fluminense vinha de 4 vitórias, tá louco para escapar do rebaixamento, mas não deu. Gol do Vegete e do Vitor Luiz, 2x0 Vascão. E na Neoquímica, timão, hein? Contra o Bragantino, Elinho, 1x0 Bragantino, 38 primeiro tempo, mas o Corinthians empatou aos 48 segundo tempo com Thales Magno. Público, 42 mil, com 2 milhões e meio de renda. Quando o Corinthians não tá bem, é 41, 44, 40 mil. É espetacular. Tivemos hoje pela manhã, lá em Caxias, o Juventude derrotou o Botafogo 3x2. Ê, Fogão! Danilo Bosa, 1x0 Juventude. Carrillo, 2x0 Juventude. Marcelinho, 3x0 Juventude. Até os 23 do segundo tempo. Aí Cuiabano marcou e o Marçal, segundo do Botafogo aos 35, mas ficou nisso. 3 Juventude, 2 Botafogo. O português Arthur Jorge é o treino do Botafogo, que semana Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e o Juventude conseguiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Olha como são as coisas. Aliás, o Botafogo foi eliminado pelo Bahia, né? E o Bahia, boa fase, Rogério Ceni no comando, ganhou o clássico do Vitória, 2x0 Bahia, Everton Ribeiro e Luciano Juba. Foi nos acréscimos o gol do Luciano Juba, tá bom? Tivemos no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo vencesse, assumiria a liderança, porque o Botafogo tinha perdido pela manhã. Até teve o gol do Flávio Lopes, o gol do Palmeiras, o VAR anulou. Aí, segundo tempo, Arrascaeta, 1x0 Mengão, 20 do segundo tempo, mas Luigi, menino da base, 18 anos, empatou aos 41, 1x1. Morumbi, deu tricolor, hein? Gol do André Silva, 14 primeiro tempo, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. E, deixa eu ver aqui, tá jogando, né? Tá jogando, Internacional marca. Internacional 1, Atlético Paranaense 0. Deixa eu ver aqui, gol de Wesley. A 12 minutos para o Internacional. Deixa eu ver aqui, tem jogo amanhã? Não, senhor, não tem. Classificação do Brasileiro da Série A. Deixa eu dar atualizado aqui. Esse 1x0 para o Internacional. Então o Botafogo, só por Deus, continua líder com 43. Em segundo, Fortaleza, 42. Em terceiro, Flamengo com 41. Em quarto, Palmeiras com 38. Mas um detalhe. Fortaleza e Flamengo tem um jogo a menos. Tá bom? Repito, Fogão 43. Fortaleza 42. Flamengo 41. E Palmeiras 38. O Palmeiras tem 22 jogos. Botafogo tem 22 jogos. Mas Fortaleza e Flamengo, um jogo a menos, tem 21. Em quinto, São Paulo com 38. Em sexto, Cruzeiro com 36, também um jogo a menos. Em sétimo, Bahia com 35. Deixa eu ver o que mais aqui. Red Bull Bragantino é o 11º com 27. E na zona de rebaixamento, Vitória é o primeiro fora. Thiago Carpini se segura. 16º, Vitória com 21. Os 4 últimos, Corinthians 21, Fluminense 20, Cuiabá 17 e Atlético Goianiense com 12 pontos ganhos. Foi assim que Humberto Louser assume o Atlético, de cara eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco e hoje, nessa rodada, acabou perdendo hoje para o São Paulo no Morumbi. Campeonato Brasileiro da Série C. C de Cebola, são 20 clubes. De Paulista tem a Ferroviária e o São Bernardo, tá? E a Ferroviária, deixa eu ver, ontem a Ferroviária jogou em Araraquara com o Atlético, que é do Roger, né? Ex-atacante da Ponte e tal, ele que é o treneiro. Foi 1-1, mas a Ferroviária e o Atlético já estão classificados para a próxima fase. São 8 que se classificam, tá? Agora faltam 2 rodadas.
O Juninho fez 1-0 para a Ferroviária e o Denilson empatou pro Atlético, tá? O Júnior Rocha é o técnico da Ferroviária, estava aqui no Guarani e foi 1-1. E a Ferroviária é a única equipe invicta da Série C. E o São Bernardo jogou ontem em Porto Alegre contra o São José, o famoso Zequinha, e perdeu. São José 3, São Bernardo 0. A diferença é que o São Bernardo já está classificado, tá? E o São José venceu depois de 10 rodadas. Depois de 10 rodadas, o São José venceu. Mas o São José está rebaixado para a Série D. Olha a aguinha do Edu, subindo a musiquinha. Aí, Pedrão, muito obrigado. Muito obrigado, Pedrão. Deixa eu ver aqui. Não dá pra entender, Rine. O que é aqui? É Cuiabá. Que eu falei que não tinha público ontem no Cuiabá. Foi 7.600 só. Cuiabá. O jogo foi aonde, Rine? Cuiabá. Foi lá em... Cuiabá e... Brasília, não? Não. Cuiabá. Tá aqui, Cuiabá e Grêmio, né? Cuiabá e Grêmio ontem, né? Só 7.600. Público total, 9.853 e 583 mil de renda. Muito obrigado, Marcelo Rini, me ajudando, tá? Bom, vamos lá, então. Classificação do... tô na Série C, né? Na Série C. Eu falei que na Série C a Ferroviária e a Atlético foi 1-1 e o São José ganhou 3-0. São Bernardo, São José rebaixado, São Bernardo classificado, tá? Em primeiro, Botafogo da Paraíba com 35, em segundo, Atlético 34, em terceiro, Ferroviária 33, em quarto, São Bernardo 32, em quinto, Volta Redonda com 31, em sexto, Ipiranga com 27, em sétimo, Londrina do Claudinei Oliveira, treineiro que era do Guarani, tá com 26, oitavo, Figueirense com 23. Tá? Esses são as equipes que hoje se classificariam, mas a Ferroviária e o São Bernardo, faltando 2 rodadas, já estão classificados. Tivemos Náutico 1, Botafogo da Paraíba 0, quem fez o gol do Náutico foi o Marco Antônio. Tivemos Tombense 0, CSA também 0, Confiança 1, Remo 0, São José 3, São Bernardo 0, repito, Caxias 2, Ferroviário 1, Ferroviária e Atlético foi 1-1, Figueirense e Londrina foi 0-0, Aparecidense e Volta Redonda foi 1-1. Deixa eu ver aqui. Amanhã tem jogo Sampaio Correia e ABC, e amanhã tem Floresta e Ipiranga. Esse Floresta joga lá em Fortaleza, no Presidente Vargas, tá? Hoje estariam rebaixados para a Série D de dado. Aparecidense, Sampaio Correia, Ferroviário e o São José já está rebaixado. Gente, aqui é o seguinte, repito, são 20 equipes, é turno único, 8 se classificam, 4 rebaixados. Esses 8 depois serão divididos em 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do mesmo grupo, e aí 2 de cada sobem, portanto 4 sobem da C para a B. Vamos aqui ao Campeonato Brasileiro da Série D de dado, que agora só tem um paulista, que a Inter de Limeira jogou ontem. Aqui já é oitavas de final, em Limeira foi 0-0. Inter 0, Nova Iguaçu também 0. Sábado que vem, jogo da volta lá em Nova Iguaçu. Um novo empate é pênalti. O público em Limeira ontem, 3.684 e 36 mil de renda. Tivemos na rodada, atenção, oitavas de final, hein? Depois vai ter o jogo da volta. Lá no Piauí, Altos 0, 13 da Paraíba 1. Tivemos Portuguesa do Rio 1, Maringá 3. E agora o jogo depois é Maringá. A Portuguesinha não vai dar, não. Em Manaus 2, Iguatu do Ceará também 2, Itabaiana 2, Porto Velho 2, Brasil de Pelotas, o quê? Brasil de Pelotas 1, Brasiliense 4. Esse Brasil de Pelotas eliminou o Água Santa. Tomou 4-1 em casa. Brasiliense tá forte, hein? E agora o jogo em Brasília. Jogo da volta, praticamente classificado. Retrô de Pernambuco 2,
Manauara do Amazonas 0 e Cianorte 1, Anápolis 2. É o que sobrou da Série D de dado. E no próximo final de semana teremos aí os jogos da volta. Olha, a Copa Paulista está terminando também. A Copa Paulista está terminando. São 26 clubes divididos em 5 grupos. No grupo 1, teremos amanhã Grêmio Prudente e Mirassol. Amanhã não, é na terça-feira. E final de semana, Vossen 1, Votuporanguense 0. Aqui, 15 de Jaú, Votuporanguense e Vossen estão aí, são os 3 primeiros, são 3 que vão se classificar. No grupo 2, atenção, amanhã tem Come Fogo em Ribeirão Preto, hein? É no campo do Comercial, Francisco de Paula Travassos, Comercial e Botafogo amanhã às 20 horas. Tivemos final de semana Barreto 0, Monte Azul 1. Do grupo 3, União São João e 15 Piracicaba foi 1-1. Esse jogo foi ontem. Itaquaritinga 1, Rio Claro 0. Esse jogo foi ontem também. Grupo 4, Primavera 3, Red Bull Bragantino 1 foi ontem. Ontem também lá em Americana, no Décio Vita, Rio Branco 0, São Bento 0. No grupo 5, terça-feira, União Suzano e Portuguesa de Desportos vão jogar lá em Suzano. Só que é 3 da tarde da terça-feira, hein? Imperdível. São Bernardo 3, Juventus 0. Esse jogo aqui foi ontem. E ontem, São Caetano 2, Oeste 0, tá? Se terminasse hoje, estariam classificados 15 de Jaú, Votuporanguense, Vossen no grupo 1. No grupo 2, Monte Azul, Francano e Comercial. No grupo 3, Taquaritinga, 15 de Piracicaba e União São João. No grupo 4, Primavera, São Bento e Rio Claro. No grupo 5, São Caetano, Português, Esportes e Oeste. E também vai se classificar o 4º melhor colocado, independentemente do grupo, né? De todos que sobrarem, o de melhor campanha se classifica. Só que aqui tem que deixar terminar para ver quem seria, tá bom? Gente, é o seguinte, essa semana deve acontecer o sorteio da Copa do Brasil. Vocês acompanharam, o Flamengo eliminou o Palmeiras, o Vasco eliminou o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense eliminou o Bragantino, o São Paulo eliminou o Goiás, Atlético Mineiro eliminou o CRB, o Bahia eliminou o Botafogo do Rio, o Corinthians eliminou o Grêmio nos pênaltis e o Juventude eliminou o Fluminense. Então, as equipes que foram eliminadas, Palmeiras, Atlético Goianiense, Bragantino, Goiás, CRB, Botafogo do Rio, Grêmio e Fluminense, vão receber 3.400.000. Eliminado, hein? Os que ganharam, os que passaram para as quartas de final, Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians e Juventude vão ganhar 4,5 milhões, tá? E a semana é importante porque agora vai começar a Libertadores. Libertadores da América, terça-feira tem jogo, hein? Terça-feira tem jogo. Dia 13, terça-feira, tem Grêmio e Fluminense. Vai ser na Arena Grêmio. Será? O retorno da Arena Grêmio é Libertadores, hein? Jogo de ida. Oitavas de final. Terça-feira, São Lourenço e Atlético Mineiro. Vai ser em Buenos Aires. Terça-feira, Colo-Colo e Júnior da Colômbia. Na quarta-feira, Peñarol e The Strongest da Bolívia. Ainda na quarta-feira, Tajeres e River Plate. Aí é que é choque argentino. Botafogo e Palmeiras, viu, Luquinha? Libertadores, hein? Botafogo e Palmeiras na quarta-feira, dia 14, 21h30, no Engenhão. O São Paulo joga na quinta-feira, joga em Montevidéu contra o Nacional do Uruguai. Tá? E o Flamengo também joga na quinta-feira, dia 15, Flamengo e Bolívar, né? Aí o Flamengo decide na Bolívia. O São Paulo vai decidir em casa, o Palmeiras em casa. Deixa eu ver o que mais aqui. O Atlético Mineiro vai decidir em casa e o Fluminense também decide em casa. A coisa vai pegar fogo na Libertadores. Meus amigos, e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, e CRB e Novo Horizontino tá no intervalo 0x0. Aí o jogo do Grêmio com o Fluminense vai ser no Couto Pereira, viu? Ainda no Couto Pereira, né? A tabela que eu tenho aqui marcaria na Grêmio é original, mas segundo o meu anjo da guarda não tem condição, né, gente? Não tem, no Couto Pereira. Até a torcida do Grêmio já costuma ir pro Couto Pereira, tá? Meus amigos, final do nosso jogo aberto, Coritiba 1, Ponte também 1. No dia que a Ponte completou 124 anos, o gol do Gabriel Novaes aos 50 do segundo tempo, empatando para Macaquinha, sendo que o Robson fez 1x0 aos 43 do primeiro tempo. A 18 do segundo tempo, o atacante Robson, que fez o gol, acabou sendo expulso pela entrada que deu no goleiro Pedrão. Pedrão foi eleito aí o craque do jogo pela nossa equipe. Quem narrou foi o amigo Batista, comentou Gleger, comentou CH e Vladimir Catarino nas reportagens. Amanhã, 20 horas, tem Guarani e Vila Nova. O Esporte em Debate vai das 17 até às 19. Aí o amigo Batista se despede. Eu volto no Concentração às 19 até 19h30. E depois Leandro Borges narra às 20 horas Guarani e Vila Nova. Pessoal da técnica, meus anjos da guarda, hein? Um abraço aí pra vocês. É o Tony Souza, o bom carioca, Lucas Pessoa e o Pedro Piscinato, o famoso PP. Obrigado, rapaziada. Muito obrigado, viu? Meus amigos, aqueles que fizeram inscrição, completaram, muito obrigado. Chegamos a 40 mil, né, Luquinha? 40 mil inscritos. Passamos de 40, mas muito obrigado pelo carinho. Eu solicitei aqui e gentilmente o pessoal fez de coração, meu muito obrigado mesmo, tá? Uma ótima final de domingo, né? E amanhã, 19 horas, eu volto. Se Deus quiser.